300 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Entre em contato com o nosso departamento comercial, o WhatsApp 19 989 89 35 26. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Nhoque com braciola, filé à parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery. 3254-5858. 3254-5858. Restaurante Romanos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Diariamente você pode acessar o blog do Ari, aqui no Portal da Casa, o Portal Futebol Interior. Você vai verificar análises atualizadas exclusivamente sobre os clubes de Campinas, sobre Guarani e Ponte Preta. Você também interage postando o seu comentário. Portanto, acesse o blog do Ari e compartilhe com a gente as opiniões sobre os clubes de Campinas. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui. Com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Futebol na Canela MS. Futebol da 365. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol. Rádio FI.
Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 4 minutos. Claudinei Cossi. Oito da noite, mais 5 minutos em Campinas. Olá, boa noite a você ligado aqui na Rádio Futebol Interior, no ar, mais uma jornada esportiva com a equipe que você gosta de ouvir. A partir de agora, jornada esportiva na Rádio Futebol Interior. Um grande abraço a você ligado com a gente aqui através da nossa live no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Um grande abraço a você que nos ouve também através do Rádiosnet, do Tunin, do Tudo Rádios e também do CX Rádios. Um grande abraço a você, seja muito bem-vindo à jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Quarta-feira, 12 de maio de 2021, quartas de final do Campeonato Paulista. Ontem, o primeiro jogo, o Corinthians venceu a Inter de Limeira 4-1. Corinthians já é um dos semifinalistas do Campeonato Paulista de 2021. E hoje, a bola rola às 9 da noite no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Às 9 da noite, tem Mirassol e Guarani. E você ligado com a gente aqui na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior, não vai perder um só lance com a narração do narrador exclusivo da Rádio Futebol Interior, o Gustavo Flechada Marques. Hoje nos comentários, estreando nos comentários aqui na Rádio Futebol Interior, Levi Júnior e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, o Felipe Marques. A coordenação aqui na Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato. A direção executiva é de Elson Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Por aqui nós falamos em nome de Restaurante Pizza do Dadá, mais de 70 sabores para você escolher a sua pizza. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br e veja os pontos de venda e todos os produtos da Prone Alimentos. Experimente, inclusive, o mais novo lançamento da Prone Alimentos, que é a sensacional pasta de alho. Falamos para Restaurante Romanos, um pedaço da Itália no Cambuí, aqui em Campinas, agora aberto sempre até às 21 horas para atendê-lo presencialmente. Você pode ir matar a saudade do Restaurante Romanos. Falamos para Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao supermercado, exija Ovos Satoshi. Shimozono Mega Sorte Loterias, no Jardim Garcia, no Campos Elíseos e também no Jardim Nova Europa, no Campos Elíseos, na Rua Silvio Rizardo, no Nova Europa, na Rua Ricardo Moro e lá no Jardim Garcia, na Avenida Transamazônica. E falamos também para a Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais. Peça pelo delivery 2518-0686. 8 da noite, mais 8 minutos. Participa com a gente também nessa jornada esportiva daqui a pouquinho, chegando com o boletim das Olimpíadas de Tóquio, a Roxane Poussac. 8 e 8, a partir de agora, vamos girando as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. Às 9 da noite tem bola rolando, quartas de final, Mirassol e Guarani. Teremos um vencedor, empate no tempo normal,
vamos para as penalidades máximas. Hoje sai mais um semifinalista do tumultuado Campeonato Paulista de 2021, 8 e 9, começando com o destaque do Bugre, o destaque do Guarani, aqui na Jornada Esportiva, chegando com o repórter Albert Cavalcante. Boa noite, Albert. Albert Cavalcante. Antes de tudo, antes de qualquer destaque, Claudinei Corsi, você que é um sexagenário, põe a câmera nele, por gentileza. Você que está fazendo 62 anos de idade, nós da equipe aqui, da família, né, Futebol Interior, que nós somos uma família, apesar das nossas briguinhas, os nossos apertinhos, não nossos beliscões, né? Não me faça chorar, hein, Albert? Isso, não, chorar o senhor não vai. A gente ele vai chorar daqui a pouco. Daqui a pouco ele chora. A gente quer desejar aqui em nome de toda a equipe, nós queremos desejar a você um feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita alegria e que você saiba que você mora no nosso coração. O senhor que é de 1959, escute Paga só. o aluguel ou não? 1959, o senhor é de 1959, o senhor está fazendo 62 anos, é uma data 62, uma data na cabeça aqui do futebol, nosso, né, no nosso futebol, nosso Brasil varonil, a Copa do Mundo de 1962 conquistada pelo Brasil e o Campeonato Mundial do Santos. Então, fica aí para você essa pequena homenagem da minha parte, Albert Cavalcante Santos. Gustavo Marques. Quero aproveitar esse momento também, desejar um feliz aniversário para Claudinei Corsi, dizer que a gente aprendeu muito com você nesse tempo aí, há quase 1 ano e 2 meses nessa casa aqui, aprendi muito com você. Tudo isso já? Tudo isso já, vamos para 1 ano e 3 meses já. Sim, Claudinei é um cara especial. E vou dizer mais ainda, tem um recadinho também do nosso diretor geral aqui do Futebol Interior. Solta aí, Felipe, deixando um recadinho para Claudinei Corsi. Meu caro Gustavo Marques, a todos que estão acompanhando o Futebol Interior, seja em áudio, seja em vídeo, eu quero aproveitar esta abertura da jornada da transmissão Mirassol e Guarani para mandar um abraço especial, uma saudação ao nosso companheiro Claudinei Corsi. Claudinei Corsi é uma referência em toda a imprensa esportiva do estado de São Paulo, principalmente em Campinas, onde é uma liderança atuante há muitos e muitos anos. E neste dia 12 de maio, em nome de todos do Futebol Interior, em nome da direção do Futebol Interior, em meu nome, em nome do Elcio Paiola, estou aqui nesta abertura de jornada para desejar feliz aniversário ao nosso grande Claudinei Corsi, que ele comemore com uma grande participação no jogo entre Mirassol e Guarani e que continue sendo essa pessoa dinâmica, competente e correta que sempre foi. Saudação ao Claudinei Corsi em nome de todos do Futebol Interior. Tá aí, Claudinei Corsi, então essa é a nossa homenagem para você. Feliz aniversário, Claudinei. Agora você pode continuar toda a sua maestria que você sabe fazer. Eu falei que eu ia falar um pouquinho mais. Por favor, Claudinei Corsi. Então, né, Albert Cavalcante? Por favor, Claudinei Corsi. Isso eu deixo você falar, né, Albert? Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado, Albert, a você, Gustavo, Levi, ao Felipe, ao Arthur Eugênio, ao Elcio, ao Corsato, né, o meu amigo Carlos Corsato, amigo de coração. Ao Marcelo, né, Corsato também, a todos que a gente convive aqui, né, porque na verdade a gente convive mais no trabalho do que propriamente em casa, né, então é muito importante a gente ser muito bem recebido pelos companheiros e isso foi o que aconteceu desde quando eu voltei para esta casa aqui, como disse o Gustavo, eu não marquei o tempo aí, mas há 1 ano e 2 meses atrás, né, com grande alegria que a gente está aqui no dia 12 de maio e o trabalho do jornalista é esse, né? A gente faz aniversário, mas a gente está aqui trabalhando e é o que a gente gosta de fazer. Eu agradeço as palavras aí do Arthur Eugênio, digo que a recíproca é verdadeira, de amizade com todos aqui dentro. Como disse o Albert, né? De vez em quando a gente tem umas rusgas aqui e ali, né? Umas cobranças, mas são coisas necessárias que a gente tem que acontecer para o engrandecimento da equipe. E hoje, graças a Deus, com a coordenação do Carlos Corsato, nós temos uma equipe homogênea, uma equipe que briga realmente para estar aonde está, com o sucesso que teve, principalmente no Facebook hoje.
Então eu agradeço e agradeço a você também, internauta, que sempre está com a gente aqui, né? Que é o motivo de ser da gente estar aqui trabalhando mesmo no aniversário. É um grande prazer a gente estar trabalhando, tá certo? Muito obrigado e vamos em frente então, chegando o destaque do Bugre, Albert Cavalcante. Mais uma vez, boa noite para você, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi e todos os ouvintes conectados na Rádio Futebol Interior. O Guarani pode ter mudanças na partida. A equipe começou mal o Paulistão, mas engatou pontos importantes na reta final. Chegou a perseguir o Mirassol na liderança com a vitória por 2-1 sobre a Ferroviária e ficou com a vaga em disputa com o Santos. O técnico Alamal prepara mudanças táticas na equipe para a disputa pela vaga. A ausência de Bruno Sávio abre a disputa pela vaga na lateral direita, que teve Andrigo deslocado para a posição no clássico contra a Ponte Preta e depois Matheus Souza no duelo com a Inter de Limeira. E o outro lado deste jogo, o time do Mirassol, que fez uma belíssima primeira fase. O destaque do Mirassol é com você, Albert Cavalcante. O Mirassol chega nas quartas de final após ser líder do Grupo D na primeira fase. Sem correr muitos riscos, o Leão somou 18 pontos em campanha de 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O que preocupa o time nesse momento, além dos desfalques por conta da Covid-19, a equipe perdeu Danilo Boza, Moraes, Matheus Aurélio e Oyama, que testaram positivo para a Covid-19 na última sexta-feira, e a sequência de 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate, Claudinei. Tá muito bem, este Albert Cavalcante vai reportar o jogo para você aqui, Mirassol e Guarani. A bola rola às 21h09 da noite no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. 8 da noite mais 15 minutos. Comentarista escalado esta noite para Mirassol e Guarani na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Ele que está fazendo a sua estreia nos comentários aqui na Rádio Futebol Interior. Ele é... Levi Júnior. Levi Júnior, o seu destaque, a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Levi. Boa noite, Claudinei Corsi, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Futebol Interior. A expectativa é boa, a expectativa é de um bom jogo de duas equipes que estão conseguindo demonstrar aí o poder ofensivo principalmente, né, Claudinei? As duas equipes, o Mirassol que vem de 3 derrotas e o Guarani também vindo de 2 derrotas aí, as últimas partidas, vão ter um embate muito disputado na partida de hoje, mas creio que será uma boa partida, Claudinei. Tá muito bem, este Levi Júnior, comentarista da jornada de hoje, às 9 da noite, tem Mirassol e Guarani, Estádio José de Campos Maia, em Mirassol, quartas de final, hoje sai mais um semifinalista para o Campeonato Paulista. O Corinthians já está lá, o Corinthians já bateu a Inter de Limeira ontem 4-1 e conquistou a sua vaga, e hoje, seja no tempo normal ou nas penalidades máximas, teremos mais um semifinalista. E lembrando também a você que está curtindo a nossa jornada esportiva, hoje temos prêmios para você aqui através da sua participação. Na live você deixa a sua participação, a sua mensagem, manda o seu abraço. Mas para concorrer aos prêmios, você tem que deixar a sua mensagem no WhatsApp com o seu nome completo, o bairro e a cidade que você está falando. Esses 2 sorteios de hoje valem para os moradores na cidade de Campinas, tá certo? Você vai participar da nossa jornada, anote aí o WhatsApp, daqui a pouco o nosso Felipe Marques vai colocar também na tela aqui do Futebol Interior, é o 98396-0084, 98396-0084, devagarzinho para você anotar, 98396-0084. Você vai concorrer a um balanceamento, um alinhamento, rodízio de pneus e também a um check-up de suspensão. Serão 2 prêmios da GR Centro Automotivo, o seu carro em boas mãos. Portanto, estaremos sorteando 2 ouvintes no início do nosso fim de jogo para ganhar um rodízio de pneus, um alinhamento, um balanceamento e um check-up de suspensão. A GR Centro Automotivo, que fica na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no Bonfim, anexo ao posto Girafa. Mandando aqui um grande abraço para o Éder Salles e toda a sua equipe lá na GR Centro Auto Center, e que faz aquele trabalho, né, sensacional no seu carango, no seu veículo, no seu automóvel, aquele que você gosta tanto. Você tem que dar em boas mãos para ser cuidado. Portanto, GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos.
São 8 horas mais 18 minutos e você que participar também através do nosso WhatsApp vai concorrer a um combo da Montreal Hamburgueria. Um combo da Montreal Hamburgueria sensacional para você. Você vai receber na sua casa, por isso é que eu disse que a participação é só para Campinas. O Jefferson Marques vai mandar para você esse combo que você está vendo aí na tela da nossa live no Futebol Interior. Um combo sensacional com hambúrguer e batatas fritas e você vai receber na sua casa. Mandar um abraço para o Jefferson Marques, também para Ana Paula e para o Paulo, né, a rapaziada lá da Montreal Hamburgueria. Se você estiver curtindo a nossa jornada e que está em Campinas e quer pedir o seu lanche, ligue agora, 97409-2353, 97409-2353, fala lá com o Jefferson, com a Ana Paula ou com o Paulo e peça o seu lanche especialíssimo e você vai concorrer então a um combo aqui, oferecimento da Montreal Hamburgueria. Basta mandar o seu nome completo, o seu endereço e o seu bairro, a cidade, né? Para o 983960084, tá certo? Nós aguardamos a sua participação. E na live você manda a sua mensagem e a gente vai estar registrando aqui o seu abraço. E se você quiser dar o seu palpite, também fique à vontade. 8 da noite, mais 20 minutos. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, Claudinei Corsi, quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Guarani, uma grande noite de esportes junto à equipe campeoníssima. Rádio Futebol Interior. Calabresa mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686.
2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Oito da noite, mais 24 minutos, 8h24, de volta com a jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. Às 9 da noite, a bola rola em Mirassol, tem Mirassol e Guarani, quartas de final do Campeonato Paulista. Eu passei batido aqui, né, no calor da emoção da homenagem prestada aí pelos meus companheiros, pelo presidente da casa, doutor Arthur Eugênio Matias. Eu não chamei o destaque e a expectativa do narrador exclusivo da Rádio Futebol Interior, o Gustavo Flechada Marques. Portanto, solta a vinheta aí, produção. Gustavo Marques, vamos pra rede. Gustavo Marques, o seu destaque, a sua expectativa, Mirassol e Guarani. Hoje teremos Flechada. Boa noite, Guga. Flechada, boa noite para você e para os amigos conectados da Rádio Futebol Interior, Claudinei Corsi. E eu, mais uma vez, narrando uma quartas de final, né? Narrei ontem o Corinthians, né, classificado, venceu por 4-1 a Inter de Limeira. Quase fiquei rouco, porque um gol atrás do outro. Mas hoje é com o coração, né? Hoje é o narrador, hoje também é o torcedor aqui na Rádio Futebol Interior. E hoje o Guarani vai ganhar para presentear a jornada pro Claudinei Corsi, hein? Hoje o Bugre vai ir para a semifinal, o coração bombando, e a expectativa é a mais alta e a melhor possível, né? Quando se trata de Guarani, o negócio aqui é mais embaixo. Daqui a pouquinho eu volto com você, em definitivo, para trazer todas as emoções de Mirassol e Guarani pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Legal, Gustavo Marques, o Gustavo Flechada Marques, o nosso narrador exclusivo aqui da Rádio Futebol Interior. 983960084. Tá na tela já, o Felipe Marques já colocou. 983960084. Sorteio hoje só para ouvintes da cidade de Campinas. Mande o seu nome completo, endereço e cidade de onde você está falando para este WhatsApp. E no final da nossa jornada esportiva, início do fim de jogo, você vai concorrer a 2 prêmios da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus e check-up de suspensão. Serão 2 ouvintes sorteados e mais um ouvinte que vai ganhar um combo. Oferecimento da Montreal Hamburgueria, do nosso amigo Jefferson Marques. Tem lá também a Ana Paula e o Paulo. Eles vão entregar na sua casa, tá certo? Você não vai ter a preocupação nem de ir buscar. Em toda Campinas, você participando, vai ganhar um combo aqui da Montreal Hamburgueria. Um combo com as batatas fritas, com o hambúrguer. Mostra pra gente aí, Felipe Marques, esse combo lá da Montreal Hamburgueria. Olha aí, sensacional, hein? Numa hora dessa aqui, olha, hein, Gustavo Marques? Dá fome, hein? Que delícia, hein, Claudinei Corsi? Olha que coisa linda ali, olha. E o povo mandando mensagem, viu, Claudinei Corsi? É, 983960084. 983960084, hein? Mande a mensagem, só vale pelo WhatsApp, tá certo? Você já está participando com a gente na live aqui, já eu vou registrar a sua participação, mas para ganhar o prêmio somente lá pelo WhatsApp. E mostra pra gente também umas fotos legais aí da GR Centro Automotivo, o Felipe Marques, que fica ali na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no bairro Bonfim, Campinas, ali dentro do posto Girafa, né? Todos os serviços você tem lá na GR Centro Automotivo, freio, suspensão, escapamento, tudo que você precisar, olha, revisão preventiva, troca de correia dentada. É só você procurar lá o Éder Salles e toda a sua equipe no GR Centro Automotivo, que você vai ser muito bem atendido, e lá não tem aquela de
fazer o que não precisa, de inventar serviço no seu carro. Lá a rapaziada só faz aquilo que realmente é necessário, tá certo? Então participe, 98396-0084 é o nosso WhatsApp, estamos aguardando a sua participação. E compartilhe a nossa live aí no Facebook e também no YouTube para que os amigos também possam participar destes prêmios sensacionais aqui na Jornada Esportiva da Rádio Futebol Interior. 8h29, Albert Cavalcante, temos aí material do Guarani para trazer na nossa Jornada Esportiva. Fique à vontade, Albert. É isso mesmo, Claudinei Corsi. Temos aqui material do Guarani. Vou até entrar aqui no negocinho do Gustavo. Conhece o negocinho do Gustavo? Vamos falar agora, né, do Rafael. Nem quero conhecer. Não, ótimo. Rafael Martins. Vamos falar com o Rafael Martins do seu momento no Guarani e do jogo de hoje contra o Mirassol. Claro que a gente quer ganhar no tempo normal, mas se vier o caso de ir para os pênaltis, né, eu estou preparado, né? Acredito que a gente vem treinando no dia a dia, né? Não só eu, mas como o Gabriel e os meninos também, para que se tiver essa oportunidade a gente possa ajudar o Guarani dentro de campo. Esse é o goleirão Rafael Martins, né? Ele que tomou a vaga do Gabriel Mesquita e não saiu mais. Agora ele fala também, né? O Rafael Martins fala se ele está se preparando para uma possível cobrança de pênaltis. Lembrando que a partida terminar empatada, a decisão será por pênaltis. Para mim é uma conquista, né? Estou feliz, né? Tô feliz aqui no Guarani. Estou feliz em ter passado de fase. Queira ou não queira, a gente entra para a história, né? Para um objetivo alcançado. E a gente está bem preparado, né? A gente está se preparando bem, né? Terminou a preparação hoje. E acredito que, né, com a confiança que a gente vem vindo, né, a gente possa conseguir um resultado positivo lá contra o Mirassol. É goleirão, Rafael Martins, falando que pode conseguir aí um resultado positivo. Lembrando que se o Guarani se classificar, o Guarani está automaticamente classificado para a Copa do Brasil de 2022, Claudinei. Tá certo, então é mais um objetivo que o Guarani tem para alcançar, né, conseguindo a sua classificação. Apenas com a classificação para as semifinais já estaria garantido. É isso mesmo. E há quanto tempo o Guarani não disputa uma Copa do Brasil? 9 anos, né? Se não me engano, 2013, 2000, né? Mais do que um objetivo, hein, Levi Júnior? É mais um objetivo, não só vencer o Mirassol, né? Passar para a próxima fase, que querendo ou não é semifinais, já entra uma grana boa também, para quem vai para semifinais, e tem esse objetivo da Copa do Brasil, que também é mais dinheiro lá na frente, se a gente for pensar assim, para quem consegue passar a primeira, a segunda, quem sabe até a terceira fase, né? Porque além disso é difícil da gente passar aqui com os times de Campinas. Mas indo pelo menos até a terceira, já pega uma boa grana. Então, é mais um objetivo a ser conquistado, não é isso, Levi? E é o que o Guarani mais precisa, né, Claudinei? Falando financeiramente, o clube com certeza vai precisar, vai fazer muito bem pro clube. Então, a gente torce aí para que o Guarani consiga passar de fase, para conseguir também essa vaga, mais visibilidade que vem juntamente com a Copa do Brasil. E hoje, eu acho que voltando aí o Andrigo, tem grandes chances de ter um resultado melhor contra a equipe do Mirassol, né? Tá muito bem, a opinião aí do Levi Júnior, você já está participando aqui pelo WhatsApp, agora eu tô vendo aqui, no nosso WhatsApp tem o pessoal que tá mandando o nome aqui completo, mas não tá mandando o endereço, a gente precisa do endereço, tá certo? Para fazer o nosso cadastro aqui também, né? Quando a gente sortear uma Mercedes-Benz aqui, a gente vai, evidentemente, mandar um aviso para você na sua casa, mas nós precisamos ter o endereço aqui, né? Por exemplo, o Matheus Paranhos Fantasini, ele é do São Bernardo em Campinas, mas não pôs o endereço aqui. O Douglas Furquim de Camargo, beleza, botou o nome completo, o condomínio onde ele mora, o bairro, tudo direitinho, tá legal, tá concorrendo. A Beatriz Tereza Leite só colocou o bairro, precisa colocar o endereço aqui. O Emerson P também colocou o bairro, mas não colocou o nome completo nem o endereço. Então, é preciso que você mande o nome completo, o seu endereço e a cidade, tá certo? Aqui no nosso WhatsApp para concorrer ao prêmio da Montreal Hamburgueria e também aos prêmios da GR Centro Automotivo. Ô Levi Júnior, o Guarani chega aí para este jogo contra a equipe do Mirassol. Se nós formos analisar, não sei se você pensa como eu, o Mirassol evidentemente entra com um certo favoritismo em função da campanha. Agora, é um jogo de quartas de final, é o famoso mata-mata.
Então, tudo pode acontecer. Agora, o Guarani, pelo que apresentou no derby, que foi realmente péssimo o Guarani, e o jogo contra a Inter, que também não foi aquela maravilha, o Guarani perdeu. Que expectativa pode ter o torcedor do Guarani hoje para esse jogo contra o Mirassol, Levi Júnior? Claudinei, eu penso que é muito raso da nossa parte pensar que, falando somente de estatísticas, né, de o Mirassol ter se classificado em primeiro e o Guarani ter se classificado em segundo, o Mirassol seja o favorito. Eu penso pelo contrário, as duas equipes estão aí 50% de chance de passar de fase e inclusive o Guarani até leva uma certa vantagem em vista de algumas baixas que o Mirassol teve em relação ao Covid. Logo o Albert vai confirmar aí pra gente, mas creio eu que não tem essa de favorito para essa partida, exatamente falando de quarta de final, né? Ô Levi, até em cima disso, o técnico Eduardo Batista, né, teve uma entrevista coletiva, ele falou isso mesmo, né? Que não tem favorito, é 50% para cada lado, sendo que o Guarani investiu mais que o Mirassol, sendo que o Mirassol trouxe, né, 15 reforços, mas o elenco, né, o valor do elenco do Guarani em cima do Mirassol, pensando em Série A, como o Guarani está pensando, ele diz que não tem favorito, mesmo que o Mirassol seja o atual campeão do Campeonato Brasileiro da Série D, subindo para a Série D, né, está 50% na opinião do Eduardo Batista. Isso aí também é aquela, né, tirando a responsabilidade de cima do Mirassol. Ô Levi Júnior, em cima disso aí de ser favorito, eu não sei, já vimos a sua opinião aí, você acredita que não tem favoritismo, mesmo com o Mirassol tendo uma campanha melhor? Agora, parte da imprensa de São Paulo, Levi Júnior, a gente acompanhou aí nesses últimos 2 dias, que já colocam o São Paulo jogando contra o Mirassol nas semifinais do Campeonato Paulista. O que você pensa disso, Levi? Eu acho que foi meio que um erro, né? Da parte falando de parte da imprensa, colocar. Pô, quantas vezes a gente já viu isso, né? Caiu o favorito. Tudo bem, eles podem falar que realmente a equipe do Mirassol tem um elenco mais entrosado, né, Claudinei? E demonstrou isso durante o campeonato. Mas quartas de final, falando de camisa de Guarani e Mirassol, eu acho que não tem favorito, né? Tá certo. Claudinei Costa, diga lá, Gustavo. Se tiver algum favorito hoje, o favorito é o Guarani. Pela Por quê, camisa, Gustavo? Pela camisa, pela história. Mesma coisa ter colocado ontem. Mas o jogo de hoje é o jogo de hoje, Gustavo. Jogo não de é hoje. A história do Guarani. Por exemplo, ontem, Corinthians e Inter de Limeira. Quem venceu? O Corinthians era o Quem favorito. era favorito? Por quê? Por que o Corinthians era favorito, Claudinei Costa? Ele jogava na casa dele. Tá. Ele fez melhor campanha. O elenco. Tudo bem, o elenco do Mirassol com o Guarani eu não vou fazer comparações. Não, sim, mas Mas o Mirassol fez melhor campanha e joga nos domínios dele. A comparação é o seguinte, a comparação é o Mirassol, a Inter de Limeira e o Corinthians no jogo de ontem. Sim. A Inter de Limeira tinha grandes possibilidades de vencer o Corinthians. Foi goleada O jogo é 4-1, jogado. Foi do que eu tô falando. Lambari pescado, o jogo Exatamente. é jogado, lambari pescado. Lógico que contar com o ovo antes da galinha botar, é lógico, que é difícil, pode acontecer. O ano passado, nas quartas de final, o Mirassol não tirou o grande São Paulo Futebol Clube? Tudo pode acontecer. Não, é um detalhe, eu tô dizendo assim, favorito em função de campanha, né? Se a gente analisar a campanha. O Guarani pode chegar lá hoje e o Guarani tem isso. O Alan Al, ele consegue extrair dos seus jogadores o momento do clube. Ele não é aquele treinador mirabolante que faz, como ele errou no derby, de colocar Andrigo lá aberto pela ponta, aquelas histórias todas, né? Ele é meio atrapalhado. Mas ele consegue extrair do seu jogador o momento, né? Se é um momento físico, por exemplo, se é uma coisa que ele tem que ter uma força, que ele precisa do jogador, ele faz a cabeça do jogador. E o time joga. Me parece que joga por ele. Mas eu falo o seguinte, Claudinei Costa, que foi um órgão de imprensa que colocou que o Mirassol já estava praticamente classificado para a semifinal. Não, isso não pode. Mas se ele tivesse colocado na matéria que o Guarani já estava classificado, não seria tão absurdo, igual foi colocar o Mirassol.
Até por conta que o rapaz que escreveu é de Campinas, o órgão de imprensa é de Campinas, cobre Campinas. E São Paulo também. São Paulo sim. Mas foi um absurdo, né, cara? Foi um absurdo. Mas não deveria nem colocar Mirassol e nem Guarani, né? Se o jogo tem que ser jogado, é um mata-mata. Se a gente for para pênaltis, a gente fala que pênalti é loteria. Eu não concordo, é treinamento. Tem que ter sorte, realmente. Eu acho que o goleiro não tem responsabilidade nenhuma. O goleiro vai lá pro que der e vier. E o batedor é que tem que ter a tranquilidade, não pode desdenhar de como bater e tal. Mas ele também tá lá e pode errar, né? E se o Alan for inteligente, pode usar isso para servir de... Sim, é uma motivação a mais, né? Uma motivação pro elenco, a mais. Né? Fala, Albert. Viu, falando da Copa do Brasil, a última vez que o Guarani disputou a Copa do Brasil foi em 2019, tá? 2019. Quando foi campeão da A2, tá? Tá. Então 2019. Eu falei 9, era 2019. Foi eliminado... Então, a Aparecidense foi a Ponte Preta, né? 2019. Depois você apura aí, mas foi 2019. Isso, então. 2015, né? De 2015 pra cá, e só disputou a Copa do Brasil em 2019, foi campeão da Série A2. Tá certo, mas na verdade, então, são 2 anos que o Guarani tá fora da Copa do Brasil. Exatamente. Tá muito bem, tá aí então, você continua participando com a gente aqui, 983960084. Deixa no seu WhatsApp o nome completo, o endereço e também o seu bairro. E você vai concorrer a prêmios da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. E da Montreal Hamburgueria, um combo sensacional. 8 da noite, 39 minutos, 8h39. A Roxane Poussac já está aí na ponta da linha para participar e trazer informações para a gente das Olimpíadas de Tóquio, que eram 2020, agora são 2021. Fala, Roxane. Faltam 72 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio e teremos 2 grandes ausências nessa edição. Por motivos de aposentadoria, Michael Phelps e Usain Bolt não vão participar dessa edição. Vai ser a primeira vez desde 2000 que essas 2 lendas olímpicas estarão fora do maior evento esportivo do mundo. E quanto ao futebol, o PSG segue fazendo jogo duro para liberar o consagrado Mbappé para disputar com a seleção francesa, sendo que ele tem 22 anos, tem idade olímpica, mas como ele vai disputar a Eurocopa em junho e julho, o clube não pretende que ele fique tanto tempo ausente. Olimpíadas de Tóquio, aqui na Rádio Futebol Interior. Tá muito bem, aí as informações da Roxane Poussac. O Albert Cavalcante, o Guarani já está definido? Se tiver, manda no pique do rádio só os titulares, o Albert Cavalcante. Definido e escalado, vamos lá, no pique do rádio. Rafael Martins, Pablo Tales, Ayrton Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Matheus Souza, Júlio César e Davó. Legal, e a equipe do Mirassol também já saiu, o Albert Cavalcante? Definido e escalado. Vamos aí, no pique do rádio, só os titulares. Alex Muralha, Daniel Borges, Renier, Carlão, Souza, Daniel, Neto Moura, Cássio Gabriel, Fabrício, Diego Gonçalves e Pedro Lucas. O Albert Cavalcante, o Levi tinha dito de jogadores com problema de Covid na equipe do Mirassol, isso aí é fato, já melhoraram, já estão à disposição, estão fora ainda. Como é que está essa situação do Covid lá na equipe do Mirassol, Albert? Muitos desfalques, né, no Mirassol, o Mirassol até que o Levi Júnior falou, né, que o Guarani pode usar isso a favor, né? Estão fora por Covid Danilo Bosa, Moraes, Matheus Aurélio e Oyama. Todos eles testaram positivo para a Covid-19 na última sexta-feira, Claudinei. Tá muito bem, tá aqui a participação, deixa eu ver a participação de quem que é Ney, aqui. Oi. A eliminação da Copa do Brasil de 2019 foi para a Avenida do Rio Grande do Sul. Golzinho no finalzinho. O Ricardinho ficou louco na época. Uma vergonha naquela época. Avenida, Rio Grande do Sul. Avenida do Rio Grande do Sul. Os times de Campinas costumam perder para esses times aí que realmente não tem muita expressão nos campeonatos, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui o Gustavo Marques, quem é que mandou? Eu te ajudo, Claudinei, vamos lá. Acho que é o William, né? Do Jardim do Lago. Ele não pôs o endereço dele aqui, mas ele fez uma frase legal aqui. Hamburgueria Montreal, o hambúrguer que como na moral com a vitória do Alanal. Bugrão, vamos rumo à final. Boa, essa foi boa. Esse mandou pra ganhar, hein, bolado. Mas não pôs o endereço dele, aí, né? Tá vendo? Então aí, olha. Bem bolado isso aí, foi bem bolado. Eu vou ler de novo aqui a sua frase, viu, William? Hamburgueria Montreal, o hambúrguer que como na moral. Com a vitória do Alanal, Bugrão, vamos rumo à final. Tá aí. Muito bem, William. Só faltou você mandar o seu endereço aqui. Não, ele mandou aqui embaixo, tá certo. Mandou aqui Jardim Eda.
Tá concorrendo então, hein? Tá concorrendo aqui. Vizinho. Só que a frase, né? A frase é bonita. Muito legal a frase, mas ela não ganha o hambúrguer, né? Porque depois nós vamos fazer o sorteio. E se não... mais uma vvez, Valdinei Corsi. A frase? É. Hamburgueria Montreal, o hambúrguer que como na moral. Com a vitória do Alan Al, Bugrão, vamos rumo à final. E se não ir pra final, caiu o Alan Al. Certo. Isso é o Gustavo Marques que tá dizendo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Adriano Aparecido. Tá com a gente aqui na live. O Eufune Zaniol. Hoje está impossível o Eufune Zaniol lá em Porto Alegre. Deve estar com frio, com cachecol, com toquinha, polaina, dentro de casa tomando um chimarrão e mandando mensagem pra gente aqui, o Eufune Zaniol lá de Porto Alegre. Ainda mais do seu aniversário, você acha que o Eufune Zaniol não estaria aqui? Mas ele nem me deu parabéns aqui ainda, viu, Gustavo Marques? Tô esperando parabéns do Eufune Zaniol. Por favor, parabéns pro Claudinei Corsi. Ele não mandou parabéns aqui. Ele diz aqui, o problema não é o Guarani, é a mídia que conspira contra o futebol campineiro. Legal. O Gabriel Pacito também está com a gente aqui, diz que o Guarani vai ganhar de 3-1 do Mirassol. O Paulo Alves torcendo para o Mirassol. Você pode continuar participando da nossa live, mande a sua mensagem, o seu abraço, se você quiser dizer o seu placar, o seu palpite, fique à vontade, mas para participar do sorteio, no WhatsApp, tá aí na nossa tela, 98396-0084, 98396-0084, concorrendo a um combo da Montreal Hamburgueria e também a prêmios da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Participe com a gente, compartilhe a nossa live aí também no Facebook, acesse o site do Futebol Interior, mais de 6 milhões de acessos em um mês, você também não pode ficar de fora. E também lembrando que a partir de hoje começamos com o nosso Café com Bola às 7 horas da manhã. Eu apresento das 7 às 7h30 no Facebook do Futebol Interior. Amanhã às 7 horas a gente tem um encontro marcado, as notícias do esporte, principalmente o futebol, na hora do seu café da manhã, tá certo? Fala, Claudinei, tinha café mesmo ali, não? Porque quando eu vi você ali, vou tomar Sem meu dúvida, café. Tinha café e é o Santo Café. É o Santo Café. Santo Café que já tá chegando em todos os lugares aqui em Campinas que a gente vai divulgar. Porque todos estavam perguntando aí, não, Albert, o Claudinei Corsi realmente estava tomando café? Tomando o meu cafezinho. Sim, ele disse que é sagrado não é que nem dizer. novela, não. Não, é café mesmo. É fake, não, é café mesmo. Ótimo. Tá coado no coador de pano. É melhor. Santo Café para toda a cidade de Campinas e região, vai chegar já e a gente vai divulgar aqui, mandar um abraço pro meu amigo Adilson, lá da Merig, distribuidora do Santo Café, tá certo, Albert? Tá certo. 8 horas mais 46 minutos, 8h46, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. Pizza. Calabresa, mussarela, frango especial, curte primeira, não tem nada igual. Pizza do Dadá. 3242-3125, 3242-3125, 3242-3125, 3242-3125. A sua Rádio FI. Fica pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos.
filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria, pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas, farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor, uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Futebol! 8 da noite, mais 50 minutos. 8h50 em Campinas. Albert Cavalcante para a ficha técnica completa. O Guarani definido e escalado, Albert. Escalado e definido. Legal, e a equipe do Mirassol? Definida e escalada. Para a Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa aqui na Jornada Esportiva da Rádio Futebol Interior, com Albert Cavalcante. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Eu levo sempre comigo. O bugrão do técnico Alan vem definido e escalado assim: Rafael Martins, o goleiro, camisa número 1. O Pablo é o lateral direito, camisa número 17. A dupla de zaga, Thales, camisa número 3, e Ayrton, capitão, 50. Na lateral esquerda vem ele é o camisa número 36. Os volantes do Guarani, Bruno Silva, camisa número 6, e Rodrigo Andrade, o 31. O meio-campo é formado por Andrigo, camisa número 10, e seus pontas, Matheus Souza, camisa número 7, Júlio César, o 94, e o atacante, o matador, é o Davó, camisa número 30. Repeteco do Guarani, do técnico Alan. Rafael Martins, Pablo, Thales, Ayrton, Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Matheus Souza, Júlio César e Davó. Se caso o técnico Alan quiser mexer no time, ele tem no banco de reservas Gabriel Mesquita, Thiago Gallice, Matheus Ludic, Éder Ciola, Romércio, Titi, Tony, Regis, Rafael Costa e Renanzinho. Claudinei. Legal, Albert Cavalcante. Vamos com a campanha do Guarani Futebol Clube. Na primeira fase, a fase de classificação, segundo lugar no grupo D, nono na classificação geral, 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Marcou 11 gols e sofreu
16, um saldo negativo de 5 gols. O principal artilheiro é Andrigo com 4 gols. Futebol Interior. E o Mirassol do técnico Eduardo Batista vem definido e escalado assim: Alex Muralha, o goleiro, camisa número 1. Lateral direito, Daniel Borges, camisa número 2. A dupla de zaga, Renier, camisa número 3 e Carlão, o 4. Lateral esquerdo é o Souza, camisa número 6. Os volantes, Daniel, camisa número 5 e o Neto Moura, o 8. O meio de campo, formado por Cássio Gabriel, camisa número 10. Os homens de frente, Fabrício, camisa número 7, Diego Gonçalves, o 11 e Pedro Lucas, o atacante, o matador, camisa número 9. Se caso o técnico Eduardo Batista quiser mexer na equipe do Mirassol, ele tem no banco de reservas Guilherme, Samuel Santos, Guilherme Paraíba, Léo Aguiar, Hernandes, Eduardo, Lucas Silva, Giovanni, Rafael Silva, Macena, Matheus Anderson e Cauã. Claudinei. Tá muito bem, na primeira fase o Mirassol, primeiro lugar no grupo D, 8º na classificação geral. A campanha do Mirassol, 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ele marcou 15 gols e sofreu 15 gols, o saldo zerou. Os principais artilheiros com 3 gols cada um, Diego Gonçalves, Fabrício e Pedro Lucas. Arbitragem. Quem apita hoje é o Thiago Luiz Scarascati, com seus auxiliares Daniel Paulo Zioli e Alex Ang Ribeiro. O quarto árbitro, Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. E no VAR, na sala da TI, Vinícius Furlan. Claudinei. Muito obrigado, Albert Cavalcante. A ficha técnica sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com muito carinho para você. Agora, 8h54, agradecendo aqui a audiência do meu amigo Paulo Marques, mandando também os parabéns para mim. Muito obrigado, viu, Paulinho? Torcendo pela vitória do Guarani. Também o Júnior Braga. Boa noite, Claudinei Corsi. Show de bola, 2-0 para o Guarani hoje contra a equipe do Mirassol. O Eufúnio Zaniol coloca aqui, Albert Cavalcante, invisível, quinto elemento, elemento surpresa. Tá certo, esse Eufúnio Zaniol é uma doideira, viu? Obrigado, Eufúnio. O Leandro Eduardo da Silva, abraço, Guga, estamos juntos. Também a patroa hoje está curtindo a transmissão, que milagre, hein? A dona Maria Suzuki Corsi, só porque é aniversário, né? Tá certo. O Leandro Eduardo da Silva, vamos de flechadas. E o Taka Shimozono, boa noite, Taka, grande abraço para você, obrigado pela audiência e pela confiança aqui na equipe de esportes da Rádio Futebol Interior. Nicolas Quinalha, do Jardim Eda, o Jardim Eda é Guarani. O Amauri Farias, manda boa noite aqui para mim, um abraço para você, Amauri, para a doutora Elaine também, um grande abraço, Elaine Farias, né, sexta-feira estou por lá, um grande abraço para todos. E também com a gente, quem está mais curtindo aqui a jornada esportiva, além do Eufune, o doutor Sandro Nunes, sempre com a gente aqui, é fã incondicional do nosso Gustavo Marques, o doutor Sandro Nunes curtindo aqui a nossa jornada esportiva. Ô Levi Júnior, uma pergunta simples e fácil para você. O Guarani vence e sai classificado hoje de Mirassol, ô Levi Júnior? Sim. Tá certo, curto e grosso, assim que eu gosto de comentarista. Para você, Guga? Flechada. E para você, Albert Cavalcante? Com certeza. Tá muito bem, tá aí a equipe da Rádio Futebol Interior confiante na vitória do Guarani. O técnico tá falando por aí? É o técnico Alau falando aqui para a Rádio Futebol Interior. Não dá para ouvir o técnico, né? Mas tudo bem, Não o sei. trabalho da TV também é complicado. No né? segundo tempo sempre dá pra ouvir, né? Você já percebeu? No primeiro, eu não sei, acho que na hora fica sem voz na ele preleção. fica complicado, né, a preleção. Tomara que ele tenha usado tudo que ele possa na preleção, né, pra tornar aguerridos os jogadores do Guarani. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra rapaziada lá do Supermercados Caetano, em Valinhos e também em Vinhedo. Um abraço pro Vladimir, gerente comercial, pro Hélio Lacerda e também o Jean Mila, que são os gerentões lá do Supermercado Caetano, e, obviamente, um abraço pro Serginho Caetano, né? Expandindo cada vez mais o Supermercado Caetano, já chegando aqui na cidade de Campinas. Supermercados Caetano, uma marca famosíssima já em Valinhos e Vinhedo, breve em Campinas para você
desfrutar, tá certo? Um abraço, Serginho Caetano, grande amigo e curtindo a jornada esportiva aqui também da Rádio Futebol Interior. 8h57, tudo pronto a partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva da Rádio Futebol Interior para Mirassol e Guarani. Ele está chegando. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Vai meu fogão, simbora pras redes. Gustavo Marques, é a voz dele. Gustavo Marques, vamos pra rede, flechada. Se é rede, é gol. Se é gol, tem flechada. Se tem flechada, tem emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior. Boa noite pra você. Estamos chegando agora em definitivo. Pra você, amigo ouvinte. Para você, amigo torcedor. Em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Mais de 70 sabores pra você escolher. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Restaurante Romanos. Um pedaço da Itália em Campinas. Ovos Satoshi, vida mais saudável. Simozono Mega Sorte Loteria no Jardim Garcia, também em Campos Elíseos e Jardim Nova Europa. E Pizzaria Dona Luísa, pizza artesanais para você, amigo ouvinte, para você, amigo torcedor. Quartas de final, vamos Bugre, vamos Bugre, vamos Guarani, pra cima deles, pra cima do Mirassol. Vamos lá, Guarani, surpreender essa galera, surpreender a sua torcida aqui na Rádio Futebol Interior. Guga, oi. O senhor está nervoso? Claro, é óbvio, né? Os nossos ouvintes claro aqui, e evidente ali na nossos câmera. ouvintes, continue como você estava, para eles verem a diferença agora. Calma, que eu perguntei Guga. E agora como você estava. Ô Guga, calma, Guga. Não é o mesmo Gustavo de ontem, né, Claudinei? Não é o mesmo. Não, é esse. Ele transcende, entra uma Isso, entidade, né? Exatamente. Se apropria do corpo. É o caboclo, índio, caboclo. é o índio Condá. Na verdade é o... Se eu não me engano era... Eu vou lembrar o nome do pai que fazia lá os Caboclo. trabalhos no Guarani, não. Tinha um pai lá, eu vou lembrar já já. Ah, tá bom então. É quartas de final na Rádio Futebol Interior. E amanhã tem Café com Bola, hein? A partir das 7 horas da manhã, Claudinei Corsi vai repercutir tudo. Se eu acordar, né, Guga? Que acontecer o jogo não, é verdade. O Claudinei Corsi tem um problema em acordar quando dorme. Sério? É verdade. O Claudinei Corsi tem. Mas de manhã cedo ele acorda. Estarei, por isso, 7 horas em ponto. Eu acordarei ele. Por isso que ele tira um soninho à tarde, porque agora tá acordando cedo. Mas engraçado, soninho à tarde pode custar caro pra ele. Tá certo, então. A bola vai rolar, amigo torcedor, amigo ouvinte. Vem comigo na emoção do rádio. Aqui na Rádio Futebol Interior. 1 minuto de silêncio, né, o Albert? É 1 minuto de silêncio, né, em respeito às vítimas da Covid, né? Agora nós temos aí total de vacinados, mais de 37 milhões de pessoas. Então vamos aí, vamos na fé que todos nós possamos passar por essa incrível, essa devastadora doença. Com certeza, nós vamos vencer, com certeza, pensamento positivo. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Se inscreva em nosso canal no YouTube, compartilhe agora nossa live e venha com a Rádio Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa, aqui é Guarani nos Jogos do Bugre. Apita o árbitro, bola em jogo. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. E já vem tocando a bola no campo de defesa. A bola ia sobrando com Eliel. Fez falta. Rodrigo Andrade pra cima do jogador da Lida, o Mirassol. O jogo está paralisado. Comecinho do jogo. Você curtindo as emoções aqui na Rádio Futebol Interior. Hoje também tem estreia do novo comentarista Levi Júnior. Vai comentar tudo pra você. A bola tocada no meio do campo de defesa. Trabalha essa bola zaga ali. É o Carlão para a equipe do Mirassol. Jogou sobre o corpo ali do Matheus. Matheus Souza como titular hoje. Hein, Levi Júnior? O que você achou dessa mudança aí, Matheus Souza?
Souza como titular. Deus do céu, tomara que ele faça gol, hein, Olevi? Não tem feito bons jogos, né? Espero que hoje entre bem e corresponda às expectativas aí do técnico Alan Algo. E lá vem o Mirassol, Pedro Lucas, cruzamento na grande área, cortou, a bola sobrou, passa do primeiro, passa do segundo, menino com o Diego Gonçalves, ele abriu o jogo pela direita para Daniel Borges, cruzamento, corta de cabeça, manda essa bola para fora, sai em linha de fundo, é escanteio para o Mirassol, lado esquerdo, escanteio, comecinho de jogo, 1 minuto e 20, diga aí, Claudinei. É o Pai Guarantã, viu, Guga? Pai Guarantã, é isso aí, escanteio para o Mirassol, é comecinho de jogo, você curtindo a transmissão. Cássio Gabriel na bola. Futebol Interior, Cássio Gabriel na bola, momento de expectativa para o torcedor do Mirassol, momento de apreensão para o torcedor do Guarani, tira essa bola daí, Bugre, mata essa bola daí, Guarani, cruzamento na grande área, aberto, saiu de soco, o goleiro Rafael Martins, ficou na ponta para Pablo, o Pablo tentou cortar, a bola fica sobrando, sai em arremesso normal, posse de bola para o Mirassol, outra vez, lado direito, vai para a cobrança, Daniel Borges, ele já soltou essa bola tocada, domina ainda pela direita, campo de ataque, sobrou aqui no círculo central, dominando com Carlão, Carlão abre o jogo, tentou fazer o lançamento, deu certo, olha o perigo, tentou fazer o lançamento lá pela direita, passa para todo mundo e vai embora, em tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pela equipe do Guarani, precisando vencer, e lembrando, hein, saiu uma notícia hoje pela tarde, em Campinas, se vencer o Albert Olevi Júnior, vai ter um dinheirinho, hein, pro Guarani. Aí, segundo o presidente do Bravo Bugre Guerreiro, hein? Uma motivação a mais. Você ficou sabendo de alguma coisa aí, Albert? Fora a premiação ainda do campeonato, que ele vai passando de fase e vai receber uma premiação, eles iam receber 400 mil reais. Porém, por conta aí dos 30% que eles vão, né, dar para a federação para poder fazer todos esses testes da Covid, vai ficar em torno de 215 mil reais. Mas agora a premiação, o cascalho que vem por fora, nada como, né, o útil e agradável. Também pensando também na vaga na tão sonhada Copa do Brasil. Pela direita, domina com Matheus Souza, ele tentou cortar o primeiro, foi tocado, é falta. Falta pela direita que vai ser cobrado pela equipe do Bravo Bugre Guerreiro, pra cima dele o verde, que te quero verde. Pizzaria Dona Luísa, pizza artesanais e molho de tomate especial, ligue e peça pelo delivery, 25180686, Pizzaria Dona Luísa. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Pela direita, lá vem Rodrigo Andrade pro Guarani, ele cortou, sofreu a falta, é falta pela direita. Rodrigo Andrade foi tocado, fez 2, Hilari Larias pela direita, foi tocado pelo último jogador do Mirassol, falta para o Bugre. Rodrigo Balboa Rodrigues, né? É o Andrade, ele foi passando por 3 jogadores, ele recebeu o pisão do Daniel, pisou na mão nele, né? Falta frontal. Ali o Eliel e ele, né? O Andrigo, camisa número 10, vão chuveirar na área. 2 jogadores na bola, Andrigo e Eliel. Rodrigo e Eliel vai mandar essa bola na grande área. Tem grande oportunidade o Bravo Bugre. Cruzamento na grande área, o toque de cabeça. A bola passa e vai embora. O grandalhão do Bugre, Ayrton, subiu antes que a defesa do Mirassol. Cabeceou, vai nessa bola. A bola foi pra fora. O tiro de meta para o Mirassol cobrar. O Andrigo é um diferencial, né? Não tem jeito. Camisa número 10, o artilheiro do Guarani no Paulistão. Ele cobrou a bola dentro da grande área. Ali subiu o Ayrton inteiro, porém ele pegou mal na bola. É tiro de meta para o time do Mirassol. Lá vem o Mirassol, tentou fazer o lançamento pela direita, sobrou curtinho ali para o Pablo. Pablo domina, soltou ali para o goleiro do Guarani, Rafael Martins, ele domina com a perna esquerda, girou seu corpo, vai tentar abrir o jogo, não tem ninguém para auxiliá-lo. Ele volta, essa bola fez o toque ainda curtinha, lá para o Ayrton, capitão do Bugre, ele tentou fazer o lançamento lá para o campo de ataque, tentou escorar errado, sobe de cabeça, corta o perigo ali, a equipe do Mirassol, a bola sobrou ainda pela esquerda, campo de ataque, jogador do Guarani caído, Matheus Souza, jogo paralisado, sentiu, pela segunda vez que esse jogador cai, hein? Vai ser atendido pela equipe médica do Bugre. Uma trombada ali, né? O Matheus Souza é bem menor, né? Que o jogo camisa número 6 ali chegou nas costas dele, o Souza, né? Ali bateu, ele caiu de mau jeito, o Mateuzinho. Tem que ficar esperto aí pra ver se não vai ser já no começo do jogo, já ser substituído. Mas ali parece que ele tá levantando, tá tudo bem, tá reclamando de dores, mas segue o jogo. Guarani 0, Mirassol 0. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos que já vêm prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Oi, Gustavo Marques.
Guarani pra cima dele. Alô, Arthurzinho, vamos! Bugre pra cima dele, verde, que te quer no verde. Pela direita, campo de defesa, trabalha essa bola ali, que domina só, bola tocada, domina com o Renier. Renier, que é o capitão, faz o lançamento ali pela direita, fez o toque, chega na recuperação. A zaga do Guarani soltou pra Rodrigo Andrade, ele abre o jogo, ergue a sua cabeça, tentou fazer o lançamento lá pela esquerda. Na correria pra Júlio César, ele dominou, girou pra cá, girou pra lá, fez o cruzamento, sobe de cabeça, corta a zaga do Mirassol, trabalha essa bola no contra-golpe, chegou o Rodrigo Andrade para matar a jogada, fez falta no campo de defesa, falta que vai ser cobrada pelo Mirassol no campo de defesa. 6 minutos e 20, parece que o Guarani começa melhor, tem mais chances que o Mirassol, hein, Levi Júnior? O Guarani um pouco mais ativo na parte ofensiva, né, Gustavo? O Mirassol tenta obter mais a posse de bola, mas é o Guarani quem chega ao gol do Mirassol. Vamos ver no que dá essa partida, Guga. E vem tocando a bola no campo de defesa, domina com Carlão, Carlão abre o jogo pela direita, vem tocando a bola com Renier, Renier já fez o toque, domina para Daniel Borges, Daniel Borges volta para Renier, Renier no campo de defesa, abre o jogo para Carlão, Carlão inverte o jogo pela esquerda, domina ali com o Souza domina, fez o toque bonito, domina ainda na esquerda, carregando essa bola, a bola sai em arremesso manual, vai ser cobrado pelo Guarani, Pablo soltou pela direita, fez o toque para Matheus Souza, ele pede essa bola, a bola sai em arremesso manual ainda pela direita, vai ser cobrado pela equipe do Guarani, o bravo Bugre Verde, que te quer o Verde, tentando a vitória, quartas de final, transmissão aqui na Rádio Futebol Interior, vai pra cobrança de arremesso manual, Pablo soltou pra Mateuzinho volta essa bola ali pra Rodrigo Andrade pra Pablo, ele cortou, tentou fazer o Hilari, rouba essa bola, o Mirassol vem pro contra-golpe perigoso, botou pra correr pela esquerda, sempre ele, Pedro Lucas, chega na marcação, tira o perigo, bota essa bola pra fora, em arremesso manual, Ayrton, o granalhão do Bugre, camisa número 50, capitão da equipe, chega pra tirar o perigo, manda essa bola pra fora, lado esquerdo, vai ser cobrado outra vez pelo Mirassol por Souza fez o toque, sobe de cabeça, Thales, a bola volta, reboteada, Daniel sobe de cabeça, um pé de ganho, Rodrigo Andrade agora recupera essa bola pro Bugre, o toque foi feito, domina para Andrigo na correria, botou pra correr, Mateuzinho pela direita, ficou tranquilo ali com Alex Muralha, o goleiro experiente, Alex Muralha, teve passagem por vários clubes no Brasil, é a bola tocada, domina lá direito, trabalha essa bola o Mirassol, a bola tocada, domina com Carlão domina ali centralizado no campo de defesa na meia-lua, ali para a equipe do Mirassol, salta essa bola para Carlão no campo de defesa, ele abre o jogo, fez a correria total pela direita, vem o Mirassol, daqui a pouquinho vem Levi Júnior, botou para correr pela direita, é perigo ali pro Pedro Lucas, passa por todo mundo e vai embora, em tiro de meta vai ser cobrado pelo Mirassol. Ô Gugu, Alex Muralha, goleiro atualmente da equipe do Mirassol, que ficou muito mal visto, né? Depois de algumas falhas em alguns clubes grandes, porém, pelo que eu tenho visto desse campeonato paulista de 2021, Alex Muralha tá fazendo um ótimo campeonato com ótimas defesas dificílimas, viu, Guga? Até no jogo, né? No último jogo ali contra o São Paulo ali, os jogadores, né, ali, a comissão técnica do São Paulo falou que quem deu o empate pro Mirassol foi o Muralha, catou muito. E vem trabalhando essa bola no campo de defesa, o Guarani, bola tocada, domina ali com ele, Ayrton Gandalião, zagueiro do Bugre, abre o jogo para Eliel na esquerda, ele vem fazendo um toque, bola tocada, domina para Júlio César passa no primeiro, fez o toque, botou para correr ainda pela esquerda para Andrigo, chega na recuperação ali a zaga do Mirassol, solta essa bola para Muralha faz o lançamento para o campo de ataque, sobe de cabeça, corta o perigo, abre o jogo para Bruno Silva pela direita, fez o toque para Pablo na correria, domina para a equipe do Guarani pela direita, ele abre o jogo, fez o toque, domina ali para Matheus Souza passa o primeiro, fez 2, Hilari tentou fazer o terceiro errado, recupera o Mirassol, o toque foi feito, chega na marcação, Thales, chega para apertar também a zaga do Guarani, o toque foi feito, chega na abertura do jogo, Ailton solta essa bola, domina ali para Thales volta para Pablo pela direita, corta o primeiro, fez o primeiro, Hilari fez o toque para Rodrigo Andrade volta para Pablo volta essa bola para Thales domina, ergue a sua cabeça, vai abrir o jogo, fez o toque lá pro goleiro, Rafael Martins da equipe do Guarani, daqui a pouquinho vem Claudinei Costa no Facebook, porque agora eu vou girar o tempo e placar de jogo. 10 minutos passados desse primeiro tempo, Campeonato Paulista, quartas de final, estádio José Maria de Campos Maia. O Mirassol vai empatando em 0-0 com o bravo Bugre Guerreiro. Lembrando que amanhã às 9 da noite tem início o troféu do interior, né? Tivemos jogos hoje, a Ponte vem a campo amanhã às 21 horas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Transmissão aqui na Rádio Futebol do Interior e quartas de final
Na sexta-feira tem Red Bull Bragantino e Palmeiras, tem São Paulo e Ferroviária. Gustavo Marques, vamos pra rede. Se a rede é gol, se a gol tem flechada, se tem flechada, tem emoção. No microfone na mão, na Rádio Futebol Interior, o jogo está paralisado. O jogador do Guarani caído pela esquerda é o Júlio César. Amarelou quem aí, Albert? É o Daniel Borges ali, numa dividida com o Júlio César pelo lado esquerdo ali. Não sei se era para cartão amarelo só, porque ali numa dividida, ali o Daniel Borges ergueu o pé, né? Foi de sola em cima do Júlio César. Ali tá rolando de dor. Foi uma pancada forte, poderia ter machucado realmente mais o jogador do Guarani. E eu acho que o cartão amarelo ficou de graça, hein? Porque foi na maldade ali. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Avenida Governador Pedro de Toledo, número 2500, anexo ao posto Girafa, em Campinas. Guga, e por falar em GR Centro Automotivo, o ouvinte pode continuar mandando o seu e-mail aí para o... Vamos confirmar aqui o número... já eu confirmo o número aqui da GR Centro Automotivo, do nosso WhatsApp aqui. Confirma aí, Guga, pra gente o WhatsApp. Peraí, agora você pegou desprevenido. Bom, enquanto isso, ó, aí a posse de bola dos jogos aí, do jogo ainda que tá, né, esse jogo do primeiro tempo, 57% de posse de bola para o time do Mirassol, 43% para o time do Guarani. Porém, o Guarani finalizou uma vez com muito perigo. Legal, tá na mão aqui o WhatsApp para o ouvinte ligar e participar e concorrer a prêmios da GR Centro Automotivo, um rodízio, um balanceamento, um alinhamento e um check-up de suspensão. É o 98396-0084, 98396-0084, Guga. É isso aí, trabalha essa bola no campo de defesa, domina ali o Guarani, abre o jogo com Eliel ergueu a sua cabeça, fez o lançamento lá pro campo de ataque para Rodrigo Andrade, a tabelinha foi feita para Andrigo dominou na correria total, tentou fazer o toque, a bola tocada, domina, fica tranquila lá com o goleiro Muralha, ele tenta fazer o lançamento, a bola sobra ali com o Pablo girou seu corpo, ginga pra cá, ginga pra lá, vai tentar abrir o jogo, foi tocado, é falta pela direita, vai ser cobrado pelo Bravo Bugre, chegou firme e forte pra cima do Pablo. Ali o jogador do Mirassol, hein, Albert? Os jogadores do Mirassol ali estão ali descendo o sarrafo nos jogadores do Guarani. Agora, olhando assim, ó, é uma dó. O Pablo tá jogando lá atrás de lateral e não colocar ele lá na frente, né? Assim, nada contra o técnico Alan, ele sabe bem mais do que a gente, né? Mas eu gostaria muito de ver o Pablo no lugar do Matheus Souza e o Ludic lá atrás no lugar do Pablo. Você concorda com o Albert? Daqui a pouquinho o Levi, porque vem Andrigo pela direita, fez o toque, tentou abrir o jogo na grande área, corta a zaga, tira o perigo, Mirassol, bota a bola pra fora, escanteio pro Guarani. Não pode vacilar com o Andrigo, né? O Andrigo, ele tem um espacinho, ele enxerga o jogo muito bem. Ele tentou botar a bola entre os zagueiros, só que o Carlão estava esperto, colocou a bola para escanteio, se passa o Davó, ia pra rede. Escanteio para o Guarani pelo lado direito. Dois jogadores, um jogador da bola ali da equipe do Guarani, vai para a cobrança ali, tem grande oportunidade, o Bugre Andrigo pela direita, vai mandar essa bola lá na grande área, 14 minutos e 15 passados desse primeiro tempo, para a cobrança de escanteio aberto, toque de cabeça, sai Muralha em cima, sobrou Júlio César, tentou ajeitar essa bola, a bola sobrou, tira o perigo, afasta o perigo, a zaga do Mirassol, a bola sobra para Rodrigo Andrade tenta fazer o lançamento, deu certo, é para Eliel passa no primeiro, tentou passar no segundo, a bola tocada, recupera o Mirassol, bola volta, reboteada com Bruno Silva volta a bola para Andrigo soltou, dominou para Pablo volta essa bola para Thales dominou, fez o toque ainda pela esquerda, domina com Ayrton gingou para cá, gingou para lá, vai tentar fazer a abertura de jogo, volta a bola para o campo de defesa, vamos lá então, ô Levi Júnior, você concorda ali com o Albert que o Pablo poderia jogar um pouquinho mais avançado? Com certeza, o Pablo tem um poder ofensivo gigante, além da velocidade, agilidade, eu acho que seria muito melhor aproveitado do que na posição que está hoje, viu, Guga? Tá certo, essa é a opinião ali de Levi Júnior, tem falta ali no campo de defesa, na meia-lua, que vai ser cobrado pela Alex Muralha. As delícias da cozinha italiana, restaurante Romanos, atendendo você pelo delivery, hein? Ligue 3254-5858, ligue e peça no 3254-5858 ou consulte o nosso cardápio no Instagram. Domina o Bugre pro campo de ataque, dominando ali com Davó ajeitou ali para Andrigo, a devolução para Andar
Davó na correria, fez o lado ali, cortou, azeitou para Júlio César tentou fazer o toque para Davó, bola volta para Júlio César, ali ainda pela esquerda, chutou em cima de Júlio César, sobrou para Pablo, bateu pro gol, no meio do gol para Alex Muralha, pega tranquilo, defende essa bola ali pro Mirassol, chegando com perigo o Guarani, bonita jogada ali, 2 jogadores do Bugre, o Davó e também o Júlio César, quase o primeiro gol do Guarani. Fizeram a tabelinha pelo lado esquerdo, né? Aí houve o bate-rebate na zaga, a bola sobrou pra ele. Rodrigo Andrade bateu firme, bateu forte, porém estava ele lá. Alex Muralha pra fazer defesa. Lá vai o Guarani pro campo de defesa, domina, tá batendo essa bola tocada ali pra Júlio César, juntou em cima do jogador ali do Mirassol, ali o camisa número 6, o Souza, a bola sai em arremesso normal. Uma passada no Facebook, Claudinei Costa. Rodrigo Juste, boa noite a todos, boa transmissão, a melhor equipe esportiva. Pra cima deles, Bugrão. William Rafael Oliveira diz aqui, boa noite, Ney. O René Milani é ponte desde criança, mas hoje torcendo pro Bugre passar para a semifinal. O Rodrigo Ribeiro manda boa noite pra gente aqui. O Ramon Vitor, boa noite. Aqui é de Campo Grande. Campo Grande, Sul 2 para o Guarani, 0 para o Mirassol. O Wilson Silva com a gente também. Tem que honrar a camisa. O Jair Fastrone, do Jardim Rosalina, Campinas. 100% Bugrão. O Ramon Vitor, vamos Guarani. O Leandro Eduardo, vamos Guarani. O Rodolfo Portes da Silva, também. O Claudinei Ramalho, vamos Bragantino. Que coisa incrível, hein? O Rodrigo Ribeiro, bota uma champanhe aqui. O Pedro Luiz Costa, também com a gente. Salve, Guga, flechada. Quem mais aqui com a gente? O Leonardo Augusto, bora Guarani. E bora ganhar lanche da melhor hamburgueria de Campinas, a Montreal Hamburgueria. A rapaziada participando com a gente aqui na live, viu, Guga? Tem arremesso manual pela direita, vai ser cobrado pela equipe do Guarani. O Bugre precisa vencer, o Bugre tem. Vamos, Bugre pra cima. A bola tocada, domina pela esquerda na correria total. Foi tocado, pediu falta, nada. Ou marcou falta? Não marcou falta não. Se marcou foi ao contrário. Falta para o Bugre. Falta por Verde, que te quero Verde, o Albert. Foi na bola ali, o Pablo, né? Parece que foi na bola. Ali o jogador já tava fora. Ali, se fosse pra dentro, né? Era falta. Mas como ele estava fora, lateral para o time do Guarani no campo de defesa. Campo de defesa pela direita, vai cobrar ali o Pablo pro Bugre. Vamos, Bugre, vamos, Bugre. Vamos, Guarani, vamos, Verde, que te quero Verde. Para a cobrança de arremesso normal, o toque foi feito, domina ali com o Rafael Martins pro Guarani. Ele tentou bater essa bola pro campo de ataque, quase se prejudicou todo. A bola volta, reboteada, atrapalha nessa bola, domina com Bruno Silva. Bruno Silva no círculo central, fez o lançamento para o Andrigo. Andrigo volta essa bola para Bruno Silva. Bruno Silva abriu o jogo para Júlio César pela esquerda. Júlio César dominou, ergueu a cabeça, vai tentar fazer o Hilário Laria, preferiu fazer o toque, inverte o jogo da esquerda para a direita do Lima Pontal, dominando aqui para Matheus Souza. Matheus Souza tentou passar no primeiro, 2 jogadores na bola, ele se embaralhou todo. E a posse de bola para a equipe do Mirassol. É complicado, né? O Matheus Souza, gente, não é pegando no pé, cara. Não, é pegando no pé. Ali, mas aquela, né? Como eu disse, né? Ali, se o Pablo tivesse ali, a jogada poderia ter sido outra, mas ali teve o domínio legal, a bola veio da esquerda para a direita, ele dominou legal, mas ali na hora de ele pensar, raciocinar, veio 2 jogadores do Mirassol, aí pisou na bola, se atrapalhou, mas o Matheus tem que dar uma chance para ele. Contra a Inter de Limeira ele foi bem. Chances, né? Mas contra a Inter de Limeira ele foi um dos destaques, apesar da derrota. Então, vamos ver, quem sabe Gustavo Marques, ele possa, no final da partida, você está aqui elogiando a atuação dele. Quem sabe? Quero agradecer o carinho da audiência de todos os nossos amigos ouvintes todos os dias. Hoje também a audiência está muito boa no Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola tocada, domina para a direita na correria total. Vai descendo essa bola a equipe do Mirassol. Tentou passar no primeiro, tentou passar no segundo. A bola volta no campo de defesa. Trabalha essa bola dominando ali com ele, Daniel Borges. Daniel Borges abre o jogo para Carlão. Carlão no campo de defesa. Trabalha essa bola para o Mirassol. Ele ginga para cá, ginga para lá. Vai abrir o jogo na correria total. Centralizado. Preferiu tocar essa bola pela direita na correria total. Deu certo pela direita. Trabalha essa bola para Daniel Borges. Daniel Borges abre o jogo para tocada ali com camisa 8. Neto Moura. Neto Moura já abre o jogo. Olha o perigo. Lá vem o Mirassol. Bateu pro gol em cima da zaga do Guarani. A sorte. A bola volta reboteada. Dominando ali com Souza. Souza já abriu o jogo pela esquerda na correria total. Tentou fazer o toque. Chega Pablo, corta essa bola. Tenta fazer o lançamento lá pro campo de ataque. Tocando errado. A bola volta para Daniel. Daniel centralizado no círculo central. Trabalha essa bola da minha equipe.
equipe do Mirassol, dominando com o Renier. O capitão já abriu o jogo para a direita, dominando para Daniel Borges. Daniel Borges para Diego Gonçalves. Ele abriu o jogo, gingou para cá, gingou para lá. Foi para cima, fez o toque, abriu bonito pela direita. Cruzamento nas mãos do goleiro do Bugre. Pega essa bola e salva Rafael Martins, Albert. Tem que ficar esperto, né, com o Pedro Lucas, né? Ele que é um dos artilheiros do Mirassol, pelo lado direito, ali o Diego Gonçalves fazendo Hilário Hilarier. A zaga do Guarani cortou bem, mas tem que ficar de olho nesses jogadores do Mirassol, porque eles estão querendo fazer o estrago na zaga do Guarani. Ainda bem que nós temos a dupla de defesa Thales e Ayrton, as muralhas bugrinas. É isso aí, mandando um abraço pra Rosângela Forte, a Índia do Bugre ligadinho com a gente. Obrigado, Rosângela Forte, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a todos vocês que estão aí no Facebook, obrigado pelo carinho da audiência. E olha o perigo, lá vem o Mirassol, passa no primeiro, passa no segundo, passa no terceiro, foi 4, Hilaries. A bola volta, reboteada ainda pela esquerda no trabalho, ali da equipe do Mirassol, bola tocada, domina ali pra Souza, Souza dominou, xinga essa bola, volta, a bola pro campo de defesa, trabalha essa bola ali pra Muralha, Muralha fez tudo, toque curtinho, mandando pra Carlão, Carlão se abre o jogo, vai fazendo toque, trabalha essa bola para a equipe do Mirassol. Simozano Mega Sorte Loterias, 3 endereços para atender você. A Avenida Transamazônica no Jardim Garcia, Rua Silvio Rizado no Campos Elíseos e Rua Ricardo Moro no bairro Nova Europa em Campinas. Simozano Mega Sorte Loteria. Futebolinterior.com.br. Lá vem Andrigo trabalhando essa bola centralizada, chegou, bateu pro gol, fraquinho, fraquinho nas mãos de Alex Muralha. Pega a bola em seus braços, como segura uma criança em tranquilidade. Defende essa bola para o Mirassol. Tinha total liberdade para dominar essa bola, erguer a cabeça e armar o jogo, mas não conseguiu, hein, Albert? É isso mesmo, né? Tem hora que parece que o Andrigo ele entra em desespero, né? Ele está com a bola dominada, ele raciocina, os jogadores do Guarani não acompanham o raciocínio dele. Ali ele arriscou de longe. E agora uma falta no campo de ataque do Mirassol, falta perigosa, frontal. Ali tem que ver que o árbitro ali está esperando o que ele está vendo. Ele está ali, tem o jogador do Mirassol no chão, mas voltando ao lance, o Andrigo ele olha para um lado, para o outro, ele espera mais do Mateuzinho, até do Davó. O Davó que ultimamente anda meio escondido, né, Gustavo Marques? Anda meio escondido e o Davó precisa aparecer mais. Ah, mas Centrael, ele tá fazendo camisa 9, né? Tá fazendo papel de camisa 9, vai ficar... Não vai aparecer não, mesmo, mas espera, né? então se for camisa 9 por camisa 9, não vamos voltar nesse assunto, né? Não, pelo amor de Deus. Então tá bom, falta a camisa número 7, Fabrício. 23 minutos passados, primeiro tempo, daqui a pouquinho eu vou girar pra você. Tem falta e a falta é perigosa, se segura aí, Verde, que te quero Verde. Se segura aí, Bugrão. Vai pra cobrança de falta, tem falta perigosa que vai ser cobrado pela equipe do Mirassol. O Mirassol também que fez boa campanha, hein? Parabéns ao Mirassol pela excelente campanha no grupo D. Tem falta ali para o Mirassol, lado direito, 3 jogadores da bola. E quem está ali, Albert? É o Rodrigo Gonçalves ali, tá ajeitando a bola. Vai pra cobrança. Diego Gonçalves vai pra cobrança de falta na cabeça do jogador ali da equipe do Bugre. A bola tá na grande área, sobe de cabeça, corta Thales, a bola volta, reboteada ainda pro Mirassol. Lado esquerdo, ginga pra cá, ginga pra lá, rouba essa bola, o Bugre foi tocado, é falta em cima de Matheus Souza. Falta pela direita, cortou o contra-ataque, podia ser mortal do Bugre. Falta pela direita e tem cartão amarelo. Cartão amarelo pro Diego Gonçalves, né? Ele ali que cobrou a falta, a bola subiu, foi na área do Guarani, a zaga tirou, ali saiu o contra-ataque. O contra-ataque rápido, camisa número 7. Ele, Matheus Souza, ia puxando o contra-ataque, ia ser mortal, não teve jeito. Diego Gonçalves tem que fazer a falta por trás, ele deu um pisão, não, covardia isso aí, falta por trás, deu um pisão, uma covardia, cartão amarelo pro jogador do Mirassol, mas pelo amor de Deus, mas como bate o time do Mirassol? Bate, meu coração também bate por ti, Bugre Guerreiro. Tem falta pela direita na sua próxima ida ao mercado, exige a Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo, Ovo Satoshi, vida mais saudável. Baixe o aplicativo Rádio Futebol Interior no seu celular, é grátis. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no estádio José Maria de Campos Maia.
Campeonato Paulista, quartas de final, 25 minutos e 20 passados, primeiro tempo, e o placar está assim, o Mirassol tem 0, e o Bravo Bugre também tem 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Legal, Guga, Copa Libertadores da América, hoje mais cedo, lá no Uruguai, o São Paulo empatou com a equipe do Rentistas, 1 para o Rentistas, 1 também para o São Paulo. Amanhã, troféu do Interior, tem Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão às 21 horas no estádio Moisés Zucarelli, com cobertura da Rádio Futebol Interior, a narração de Marcelo Corsato, com as reportagens de Wendel Coral e a ancoragem, apresentação e também comentários de Carlos Corsato. O Guga. Se a rede é gol, se a gol tem flechada, se tem flechada, tem emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior. A minha garganta é a minha solteira, meu grito de gol é a sua emoção. Chamou, falou, Albert. Além do Mateuzinho, né, que estava recebendo atendimento médico, Eliel vai saindo ali na cobrança de falta do camisa número 11, do Diego Gonçalves. Explodiu na cabeça do jogador Eliel, que caiu e ficou deitado. Foi nocauteado na hora da falta. Aí na sequência o Mateuzinho recebeu a falta. 2 jogadores fora do Guarani. Preocupa, agora o Mateuzinho volta igual aqueles cavalos manco, né? Que vem mancando de um lado pro outro. Agora vamos ver Eliel se ele vai voltar. Tá certo, e lembrando que você pode concorrer a um combo da Montreal Hamburgueria. Manda mensagem pelo WhatsApp, DDD 19 983 960084, 983 960084. Vem o Bugre pela esquerda, a bola tocada, domina ali para Júlio César. Júlio César ergueu sua cabeça, trabalha essa bola, domina com Bruno Silva. Bruno Silva soltou para Rodrigo Andrade, Rodrigo Andrade bota essa bola para o segundo central, voltando essa bola tocada, domina ali outra vez ali para Thales. Thales fez o lançamento, deu certo pela direita, Davó fez o cruzamento, chegada, a bola sobrou ali, tirou, bateu ali em Matheus Souza. Não leva sorte o Matheus Souza. Chegou na hora errada, a bola bateu nele, foi pra fora. Tiro de meta. Vai ser cobrado pela equipe do Mirassol. O lançamento ali, né? Rapidinho, lindo lançamento pro Matheus Davó. Não teve jeito, ele cruzou pra trás. Mais um pouquinho, o Rodrigo Andrade. Eu tô com o seu Rodrigo Souza. Rodrigo Andrade faria o gol. E ali caiu no chão ali o Júlio César, hein? Júlio César, que no começo do jogo tomou aquela pancada do Daniel Borges na dividida e vai mudar o Guarani, hein? Que fase. Diga aí, Claudinei. É o seguinte, deixa eu fazer uma correção aqui. Troféu do Interior, nós tivemos o início do jogo hoje lá em Ituano e Santo André. O Ituano vencia o jogo 2-0 até 23 minutos, mas o jogo foi interrompido por falta de energia elétrica no Dr. Novelli Júnior lá em Itu. Portanto, deve prosseguir amanhã. O Ituano já estava vencendo por 2-0, Guga. Tá certo, esse Claudinei Costa informando você. Parece que vai ter mudança na equipe do Guarani. Nesse primeiro tempo, quase 30 minutos. Parece que não dá mais para Júlio César, hein, Albert? Júlio César, né? Tá indo embora e parece não. Mudança no Guarani. Júlio César, camisa número 94, que vem jogando bem, né? Foi embora e entrou 35, Renanzinho. Repetindo? 94, Júlio César foi embora, entrou 35, Renanzinho. Que fase. Guga. Oi. Agora que era a hora, era o momento, era a oportunidade de... Lá vem a equipe do Guarani, Rodrigo Andrade abriu o jogo pela esquerda, cruzamento, pintou o gol do Guarani, pegou bem, Alex Muralha. Jogada bonita pela esquerda, um presentaço do Bugre. Matheus Davó tentou, mas não conseguiu, Albert. Que jogada, né? Não tem jeito. É pra ele, o Andrigo pelo lado esquerdo. Ele invadiu a grande área, tocou a bola pra trás. Ele chegou inteiro, o Matheus Davó, só que mais esperto que ele estava Alex Muralha, que acabou dividindo a bola. Mais um pouquinho, o Guarani abre o marcador aqui em Mirassol. 29 minutos e 30. O Soco está paralisado. O Guarani teve grande oportunidade. O Bugre desperdiçado ali para o Matheus Davó. Programa Café com Bola. As informações do esporte no seu café da manhã. De segunda a sexta, no Facebook Futebol Interior. A apresentação, Claudinei Corsi.
E a bola tocada, domina no campo de defesa, trabalha essa bola aí, que perdeu o Guarani pela direita na correria total, passa no primeiro, passa no segundo, passa no terceiro, fez 3, Hilarias como o Levi Júnior gosta. A bola tocada, domina na correria total, contra-golpe pode ser mortal, dominando para Diego Gonçalves, ele passa no primeiro, chegou cortando o Thales, bota essa bola pra fora em arremesso pro mal, vai ser cobrado pelo Mirassol. Chegou forte o Mirassol ali, Albert. Chegou forte o Mirassol com camisa número 11, Diego Gonçalves, sempre ele, depois ali do Hilarier, do Mateuzinho, né? Ele passou por 3 jogadores, perdeu a bola, contra-ataque, quando ele pensou em dar o corte dentro da grande área, chegou o zagueirão Thales, sem brincadeira, mandou a bola pela linha lateral, já cobrado. Já cobrado, vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo nesse primeiro tempo, nesse Campeonato Paulista, quartas de final. 30 minutos passados desse 31 agora, desse primeiro tempo de jogo. A equipe do Guarani vai empatando. O Mirassol tem 0, o Guarani também tem 0 no Campeonato Paulista, quartas de final. No estádio José Maria de Campos Maia. Mirassol 0 pro Mirassol, 0 pro Guarani, Claudinei Corsi. Legal, Gustavo Marques, placar ao vivo, Futebol Interior informando. Na sexta-feira prossegue as quartas de final no Campeonato Paulista. Em Bragança Paulista, 7h30 da noite, tem RB Bragantino e Palmeiras. E às 10 da noite no Morumbi tem São Paulo e Ferroviária. A minha garganta, a minha chuteira, meu grito de gol é sua emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior. Vem trabalhando essa bola, Mirassol, bola tocada, domina no campo de defesa, abre no jogo ali para Daniel Borges. Ele volta essa bola tocada, domina ainda no campo de defesa ali para ele, Renier abre o jogo para Carlão no campo de defesa. Vem dominando essa bola, Mirassol tentou fazer o toque, corta o perigo, a bola volta reboteada. Vem tocando bola com o Souza. O Souza ganhou a cabeça em cima ali de Rodrigo Andrade. Ele tem posse de bola, domina, passa do primeiro, soltou para Matheus Souza para Davó na correria total, abriu o jogo, fez o toque errado, a bola volta com o Bruno Silva, ele fez o toque para Andrigo cortou bonito, fez de Hilarier para Matheus Davó perdeu a bola. Nossa, como o Matheus Davó tá no jogo, eu quero a opinião aqui do Levi Júnior. Levi, não estou gostando desse primeiro tempo do Davó, desatento o Davó no jogo, hein? Pode ser que ele também está numa posição que não é de costume dele, o Levi Júnior? Exatamente, era isso que eu ia falar, Guga. Ele jogando como camisa 9, como centroavante, percebo que não é muito a dele, né? Ele recebe essa bola de costas pra meta do Guarani e aí acaba demorando um pouco pra decidir, pra tomar a decisão, então fica um pouco complicado. Ô Guga, falando sobre a substituição, sim, eu acho que seria o momento de tentar colocar o Pablo aqui numa ponta, jogar o Matheus Souza na outra ponta e colocar o Matheus Lúdica. Eu gosto do futebol do lateral direito do Guarani, seria o momento da gente ver o Pablo jogando um pouco mais adiantado, mas não foi essa a opção do técnico bugrino, né, Guga? Lá vem o Mirassol com posse de bola pro campo de ataque, corta o perigo, sobe de cabeça, a bola volta, reboteada para a equipe do Mirassol ainda. Lado direito, Neto Moura inverte o jogo da direita para a esquerda do Lima, apontar para Souza. Souza dominou, fez o cruzamento, errado, a bola passa e vai embora. Em tiro de meta, passa por toda a extensão da zaga bugrine. A bola morreu em linha de fundo. Vai ser cobrado pelo Bugre Guerreiro, voltando um pouquinho também com o Levi Júnior. Levi, que falta faz o Bruno Sávio, né? Num jogo como esse, no jogo também passado, até mesmo no derby, que falta faz o Bruno Sávio? Só nesses jogos a gente consegue identificar essa falta que faz o camisa ali da equipe do Guarani, o Bruno Sávio, hein? Pois é, Gustavo, o Bruno Sávio, que costuma jogar mais aqui pela ponta direita, um jogador de muita velocidade, muito ofensivo, e que traz muita dificuldade para o adversário, né? Sem o Bruno Sávio, o Guarani perde muito. E falando de Mirassol, também o Mirassol, sem o Luiz Oyama e sem o lateral esquerdo, o Moraes, perde muito também essa posse de bola que costumava ter durante o Campeonato Paulista, mas vem aí tentando. Vejo os dois times um pouco espaçados, né? As linhas espaçadas, e aí falta um pouco de criar oportunidade mesmo, né, Guga?
Tá certo, mandando abraço para o Marcelão. Alô, Marcelo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre ouvindo a transmissão da Rádio Futebol Interior. A bola é tocada, domina no campo de defesa, trabalha essa bola a equipe do Guarani com Pablo. Pablo ali pela direita, tenta fazer o lançamento, a ligação direta para o campo de ataque ali, era pro Matheus Davó, bola sobra, reboteada ainda com o Rodrigo Andrade, legal a cabeça, foi pra cima, passou do primeiro, passou do segundo, fez o toque pela direita, é pra Matheus Souza com a pela direita, tentou fazer o Hilari errado, ele é muito ruim, gente. Não, mas é verdade, pelo amor de Deus, cara. O cara não acerta um drible, cara. Pelo amor de Deus, não acerta um Hilari. Amarelou. Sem contar que ele não conseguiu nem dominar a bola. Não tô pegando no pé do jogador, não. É que eu tô vendo. Tem que passar pro ouvinte que tá em casa que não tá assistindo o jogo. Eu entendo, é pura realidade. E aqui não tem papas na língua. O que foi que falar, eu vou falar. É isso mesmo. Aí, ó, o Mateuzinho recebeu pelo lado direito. Ele não tinha ninguém na frente dele. Ele foi dominar, ele colocou o pé na bola, simplesmente a bola passou por cima do pé. Ele errou o tempo de dominar, ali chegou o jogador do Mirassol, mais uma vez, né? Mais uma vez roubou a bola do Mateuzinho. Tá difícil o Mateuzinho pelo lado direito, como já dissemos, né? O Levi Júnior também acabou de dizer. Coloca o Pablo na posição do Mateus, coloca o Pablo lá, o Ludic ali, já era, sai pro abraço. Coloca o Davó na posição dele original. E vamos ver o que dá, né? Eu tô errado, eu tô exagerando, Levi Júnior? Ou é o que você tá vendo também, concorda comigo? Hoje realmente, por enquanto, não está sendo o dia do Matheus Souza. Hoje não, sempre, todo dia. Não acertou uma bola, já faz um tempo já que ele não vem entrando bem, né, Guga? Então, merece aí as críticas. E vai dominando, essa bola domina a equipe do Mirassol, lançamento pela esquerda, pega tranquilo ali o goleiro Rafael Martins, para o bravo Bugre Guerreiro, Pizzaria Dona Luísa, pizza artesanais e molho de tomate especial, ligue peça pelo delivery, 2518-0686, 2518-0686, desce o Guarani pela esquerda, Andrigo passa no primeiro, tentou fazer o toque, deu certo, ali é pra Renanzinho foi pra cima, vai tentar fazer o Hilari, cruzamento da grande área, nossa! Escorou ali pra cima do Matheus Davó, hein? Brincou ali pra cima do Matheus Davó, lá vem pela esquerda a equipe do Mirassol, a bola tocada, dominando ali outra vez com o Neto Moura, ele tentou passar por cima de 3 jogadores do Guarani, fica difícil fazer um Hilari, hein? 3 jogadores pra cima dele, inverte essa bola, a bola vai pra fora, em arremesso manual ali para a equipe do Guarani. Louco, você viu? Escorou ali o jogador pra cima do Davó. Cama de gato meio estranha, né? Estrela Nova Sela, já brincou? Já estreia Nova Sela, ele é poste elétrico ali que foi, né? Porque o Davó ficou parado e ali o zagueirão, o Renier, literalmente ele subiu em cima do Matheus Davó, mas será que se o Davó não tivesse dado aquela forçadinha, sendo que tem um VAR, né? Poderia, né? Não tem VAR? E vai descendo agora a linha. Tem VAR, sim. Passa no primeiro, passa no segundo. Tentou passar o terceiro, invadiu a grande área. Tentou passar o quarto, aí ficou difícil. Recupera essa bola ali. A equipe do Mirassol foi pra cima também. Perdeu mais a bola. Volta reboteada com posse de bola pro Mirassol. Pela direita, campo de defesa. Tenta fazer o lançamento lá pro campo de ataque. Passa por todo mundo. Fica tranquila na defesa pra Ayrton. Ayrton foi pra cima. Tentou passar o primeiro meio na fogueira. Ele tem liberdade. Abre o jogo pra Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade volta essa bola. Como dificulta também o Ayrton, né? Dificultou. Tava com a posse de bola, 2 jogadores ali próximo dele, preferiu ir sozinho naquela avenida, aí veio o carro na contramão, quase pegou ele. Pela direita ali tem falta o Bugre, 38 minutos, olha, no final de semana aquele churrasco. A Prona Alimentos tem cebolete, tem vinagrete, tem berinjela, tem também maionese. Produtos da Prona Alimentos que já vêm prontos para o seu consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Oi. Falando, né, do Matheus Davó, agora mesmo lance de impedimento com a bola estourada do Rafael Martins. Já você fala, Albert, porque desce o Bogre Guarani. Renanzinho preparou, gingou, bateu pro gol, bateu pra fora do gol. Outra vez, com liberdade, afobou, bateu pro gol, a bola foi pra fora em tiro de meta. Vai ser cobrado outra vez pelo Mirassol. Continua, Albert. Ali vendo ali um lance de impedimento antes dessa jogada, o Renanzinho ali, né, que ele olhou pra um lado, olhou pro outro, não viu ninguém. Ele bateu de longe, a bola passou pelo lado direito, o goleiro Alex Muralha. Ali viu ali a bola estourada pelo Rafael Martins, o Matheus Davó estava simplesmente olhando para o nada. Não está conectado no jogo, né? Tem alguma coisa estranha com o Matheus Davó. E falando pro Levi Júnior, ele confundiu, né, Levi Júnior, a primeira fase da Libertadores com o Paulista. Não, temos sim VAR, né? Tanto que se aquele lance o Davó tivesse esperado, não tivesse ficado com o corpo tão firme, ele poderia ter ludibriado, entre aspas, né?
e ter marcado um pênalti. Tá certo, esse é Albert Cavalcante. Você curtindo a transmissão da Rádio Futebol Interior, você pode concorrer ao lanche supremo na Montreal Hamburgueria. É o combo, também com fritas. Mande mensagem pra gente, 983960084, 983960084, DDD 19. Manda mensagem aqui pra gente, você pode concorrer ao lanche na Rádio Futebol Interior, em parceria com a Montreal Hamburgueria. Lá vem a equipe do Mirassol para a direita, 40 minutos, vou girar o tempo e placar de jogo. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista, quartas de final. 40 minutos passados, é primeiro tempo, estádio José Maria de Campos Maia em Mirassol. Mirassol tem 0. O Bugre também tem 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Destaque para a Série A2 do Campeonato Paulista, 14ª rodada. Hoje à tarde, o Esporte Clube São Bernardo foi impiedosamente goleado pela Portuguesa de Desportos, 5-0. O Sertãozinho perdeu em casa para o Oeste 2-1 e a Portuguesa Santista perdeu em casa para o São Bernardo por 1-0. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Tem posse de bola, o Mirassol, 41 minutos passados desse primeiro tempo, bola tocada, domina ali com Ayrton. Ayrton abre o jogo para Rodrigo Andrade volta essa bola para o campo de defesa, domina com Thales. Thales já abre o jogo para a direita, domina com Pablo. Pablo na correria total, ele ergue a sua cabeça, ginga para cá, ginga para lá, fez o toque, bola tocada, errado. Chegou Matheus Souza, domina essa bola, perde essa bola para variar, a bola sai em arremesso manual. Pela direita tem posse de bola outra vez para o Guarani, para a cobrança para o Bugre Guerreiro, que vai empatando o jogo fora de casa, quartas de final, 0 para o Mirassol, 0 para a equipe do Guarani, o Claudinei Corsi. Vamos repercutir um pouquinho também, Claudinei. O Guarani tem chances ou não tem, se for eliminado, tanto o Mirassol também, de disputar a semifinal do interior? Sim, todos os times por enquanto, né, Guga? Mas o Guarani fez uma das piores campanhas na primeira fase, né? Então aí a gente tem que aquilatar, por exemplo, o próprio Mirassol já estava na frente do Guarani, né? O Mirassol, ele terminou na frente do Guarani. Então, se ele for eliminado, obviamente o Guarani passa, né? Então aí já fica sem condições. Acho difícil o Guarani, porque tem Ferroviária, tem o próprio Bragantino, que foi muito bem. Agora, tudo depende da gente esperar sexta-feira para saber o que vai acontecer nos dois jogos, né? É verdade. Por exemplo, tem que passar a Ferroviária, tem que passar o Bragantino. Todos do interior tem que passar e sobrar pro no peito do Guarani. Nas oitavas aí, né? O time que tem uma das piores pontuações é o Guarani, né? Então ali depende de vários outros fatores ali, né? Porque a Inter já tá lá, né? E vem dominando essa bola a equipe do Mirassol no campo de defesa ali para Renier. Renier pela direita para Daniel Borges. Daniel Borges volta, essa bola domina ali com Carlão. Carlão no campo de defesa, já abre o jogo, dominando ali para o Daniel. Daniel tocando essa bola, domina ali para a equipe do Mirassol. Bola tocada, devolução ali outra vez para Carlão. Carlão soltou para Renier. Renier pela direita, passa no primeiro, tentou fazer o jogo, deu certo pela direita, dominando ali para Daniel Borges. Daniel Borges pro Mirassol, cortou, fez bonito e Laria, já abre o jogo ali pro camisa 8, Neto Moura, centralizado, ele abre o jogo pela esquerda, dominando para Souza. Souza fez o toque ali pro camisa número 11, é o Cássio. Cássio dominou para Diego Gonçalves. Diego Gonçalves sobe de cabeça, bola cortada, dominando, chega, tira o perigo, a bola sobe para Renanzinho. Renanzinho para a esquerda, botou Eliel para correr, errado, recupera a bola o Mirassol, outra vez errado, sobrou para Andrigo. Andrigo ergueu a sua cabeça, botou para correr, pela esquerda, centralizado, gingou para cá, gingou para lá, inverte o jogo ali pela direita, é para ele, Matheus Souza, abre o jogo para Rodrigo Andrade, ele cortou, fez o toque pela direita, é para Pablo. Pablo ergueu a cabeça, cruzamento, sobe de cabeça, corta o perigo, volta outra vez, Bruno Silva pela direita, é para Pablo, e Pablo dominou, fez o toque para Rodrigo Andrade para Pablo, e Pablo fez a devolução, bola tocada, domina, errado, ficou tranquila pro Mirassol, Albert. Ali pelo lado direito, ali um ataque perigoso do Guarani. A bola caiu no Pablo duas vezes, só que o Pablo ali pelo lado direito, assim, ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém encosta para fazer a jogada. Ninguém encosta. Alguém tem que encostar nele. Sabe, o Andrigo, coitado do Andrigo. O Andrigo tem que encostar também, fazer a dobradinha com o Pablo, que o Pablo é o diferencial também no ataque. Aí fica difícil. Vai ficar aí o Andrigo, que arma a jogada pela esquerda, mas tem que ir pela direita para ajudar. Mas o Crispim faz essa jogada do meio, fazer a flutuação no meio. Ali não adianta deixar o Pablo isolado.
Não adianta, ali vai ser bola chuveirada e olha o tamanho dos jogadores do Mirassol. Não adianta, é perder jogadas. Tá certo, trabalha essa bola. Alô, Marcos! Curtindo a transmissão na Rádio Futebol Interior. Campo de defesa, trabalha essa bola. A equipe do Guarani, bola tocada, vindo ali com Bruno Silva. Bruno Silva centralizado, ele já abre o jogo, vem tocando bola ali para a equipe do Guarani pela esquerda. Abre o jogo, fez o toque, volta essa bola para o campo de defesa. Domina ali com Bruno Silva, 45 minutos. O Levi Júnior, o Guarani foi melhor, foi soberano nesse primeiro tempo. Mas mais uma vez não conseguiu aproveitar as oportunidades que o Mirassol ali ofereceu para o Guarani, né? As linhas das duas equipes, tanto do Mirassol quanto do Guarani, muito espaçadas, defesa, meio e ataque. E aí fica difícil de criar oportunidade, né? Então, a equipe do Mirassol, que durante o Campeonato Paulista inteiro teve como arma principal aí a saída em velocidade, o ataque em velocidade, hoje também está sofrendo porque não tem o Luiz Oyama, que seria um meia de ligação junto com o Cássio Gabriel. Então não consegue criar oportunidade. Guarani acabou que conseguiu um pouquinho mais do que o Mirassol, mas também nada de vias de fato, então é justo mais esse 0-0. O Guga. Tá certo, 3 minutos de acréscimo, 45 minutos, agora 46. O Bugre vai empatando, o Mirassol também empatando, 0 pro Mirassol, 0 pro Guarani, quartas de final, Campeonato Paulista. Você curtindo a transmissão na Rádio Futebol Interior, lembrando que você pode concorrer a um kit, a um lanche aí da Montreal Hamburgueria, muito fácil. Manda mensagem, bairro, aí onde você mora, o endereço para 983-960084, DDD é 19983960084 e você vai concorrer aí um kit da Montreal Hamburgueria. Vem o Mirassol pela esquerda, chega, corta, Matheus, faz o lançamento lá pro campo de ataque, ainda no campo de defesa, domina ali na correria total, gingou pra cá, gingou pra lá, da volta tentou passar o primeiro, chegou ali, Neto Moura pra cima dele, bota essa bola pra fora, em arremesso manual pela direita, ou foi falta, o Albert? Ali parece que deu falta ali, né, pro time do Mirassol ali com o Davó ali, jogou o braço, marcou falta, já cobrado, e o Guarani está com a bola. O Guarani tem posse de bola para a esquerda, domina com Eliel, Eliel chutou sobre o corpo do jogador do Mirassol, quase se prejudicou, deu certo ainda, Eliel, a bola se perdeu, de graça, Eliel, que presentaço pro Mirassol, Eliel, pela direita, tem posse de bola, tem arremesso normal, campo de ataque, a equipe do Mirassol fez o toque ainda pela direita, vem trabalhando essa bola, dominando ali no campo de defesa, ainda ali com o Carlão no círculo central, pé na esquerda, ele carrega essa bola, vem dominando, tenta fazer a ligação direta, sobe de cabeça, passa por todo mundo e vai embora, passa por toda a extensão da grande área do Guarani, a bola vai embora em tiro de meta que vai ser cobrado pelo Guarani, Albert. É isso mesmo, né? A bola jogada na área, ali passou lotado ali também o Ayrton passou lotado tentando tirar a bola, só que a bola passou pelos dois jogadores. O Mirassol, que tem 57% de posse de bola contra 43% do Guarani, porém o Guarani finalizou mais vezes, 5 vezes e 2 em direção ao gol, enquanto o Mirassol só 2. Apita o árbitro, final de primeiro tempo em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Baia, 0 pro Mirassol, 0 para a equipe do Guarani. Intervalo de jogo com Claudinei Corsi. Eu volto daqui a pouquinho para todo o segundo tempo de Mirassol e Guarani. Muito obrigado, Gustavo Marques. Primeiro tempo terminado do José Maria de Campos Maia em Mirassol. Agora 9h49, Guarani e Mirassol e Guarani vão empatando por 0-0. Este placar vai levando a decisão para as penalidades. Teremos ainda mais, evidentemente, mais 45 minutos. Todo o segundo tempo, mas até agora empate por 0-0, Guarani e Mirassol. A decisão está indo para os pênaltis para saber quem é o semifinalista. Vamos tentar ouvir quem está falando por aí, Albert. Matheus Souza. Esse lado direito que vocês estão vendo, essa um pouquinho mais a vista da Claudinei Corsi. Mais ou menos, né? Tá certo, eu não sei o que é que acontece, eu não consigo entender, o som aqui da TV é bom, ali vai pra mesa, não sei. Realmente são coisas que a gente não consegue detectar, mas dê aí o seu destaque deste primeiro tempo, Robert Cavalcante. É o Guarani, né, que vem tentando a classificação na Copa do Brasil. Além da
passar a próxima fase depois de 8 anos, a classificação da Copa do Brasil que o Guarani não disputa desde 2019, além de aumentar a premiação, é a obsessão da torcida bugrina. Legal, agora são 9h51 da noite, comentarista Levi Júnior, o seu destaque, o seu teaser do que vai ser o seu comentário daqui a pouquinho aqui neste intervalo FI, intervalo do futebol interior, o seu destaque deste primeiro tempo, Levi Júnior. É jogo muito parelho, né, Ney? Sem grandes oportunidades, é justo o empate em 0-0. Legal, daqui a pouco tem mais Levi Júnior aqui no intervalo do futebol interior. Deixa eu abraçar aqui a rapaziada que está participando com a gente na live aqui. Deixa eu ver quem está participando aqui, Claudinei Ramalho, torcendo para o Mirassol. Quem mais aqui? O Pedro Luiz Costa, o Leonardo Augusto, tem também o Luiz Peruchetti, torcendo para o Mirassol, diz que vai ser 2-0, Gabriel Paes vai Guarani. Com a gente aqui também, deixa eu ver quem mais aqui, o Eufune Zaniol, diz que é demais a eliminação do Guarani para o Avenida, como nós falamos aqui na Copa do Brasil de 2019. Quem mais aqui? O Marcondes Silvestrin diz, muito bom, parabéns, Gustavo. O Sérgio Santos, vai Corinthians. Quem mais aqui? O Rodolfo Portes da Silva, Guarani. Antônio Nascimento, hoje e sempre Guarani, amor eterno. O Francisco Carlos Ungaretti, chefe Ungaretti, curtindo a nossa jornada esportiva aqui também. O chefe Ungaretti que cuida da sua cozinha sensacional. O Emerson Pereira, boa noite, galera. Lucas Bellini, avante, avante, meu bugre, pra cima, bugrão. Emerson Pereira, logo, logo tem frechada, hein? O Kleber Juste, boa noite. Jardim Roseira, Guarani. Abraço a toda a equipe. Falar em Jardim Roseira, mandar um abraço aqui para o William Suzuki, que está sempre ligado com a gente nas nossas jornadas e curtindo também a nossa rede social. Anderson Marques, boa noite, Gustavo. Pelo amor de Deus, não vai cair hoje na hora do gol do Mirassol, hein? Quem mais aqui? O Paulo Marques, já agradeci os parabéns aqui, o Paulinho na nossa escuta. A Juscelene Amorim, boa noite, equipe nota 10. Vamos, Bugre, eu acredito, HSG. O José Florencio, boa noite. Meio gol já está de bom tamanho. O Carlos Melo, vamos Mirassol, Leão, 2-0. Gabriel Pacito com a gente. O Felipe Bruno, flechada. Rosângela Patete, vamos Guarani. O Mário Luiz, Guarani, vamos pra cima. Quem mais aqui? O Rodrigo Ribeiro, tá chovendo aqui, não sei aonde, ele não fala. A Rosângela Forte, hoje sempre Guarani. Mário Luiz, flechada. Rapaziada, tem hora que a gente tem que decifrar aqui o que é que a rapaziada escreve aqui. O Vitor Hugo Mendes manda um alô aí, assistindo vocês de Paraúna, em Goiás, trabalhando e ouvindo e vendo. Grande abraço aí, Vitor Hugo Mendes, em Paraúna, Goiás. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Quem mais aqui? Jean de Oliveira. De hoje sai o adversário do Corinthians. Os Bambi não passam para semi nem a pau. Sandro Nunes, boa noite, equipe maravilhosa que traz diversão nas noites de futebol. Um abraço especial para o nosso querido aniversariante Claudinei Costa. Muito obrigado, doutor Sandro Nunes, né? Posso dizer que um pouco também estou aqui graças ao doutor Sandro Nunes. Ricardo Yamashita, pelo jeito não vamos ter flechada. Ricardão, que é do nosso financeiro aqui, está acompanhando os comentários hoje do Levi Júnior. 9h55, intervalo de jogo. A gente volta já já. Rádio Futebol Interior. Pizza, calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dada. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A sua rádio.
Rádio FI. Feita pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé à parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Futebol! Nove da noite, mais 59 minutos, faltando um minutinho para as 10 da noite, intervalo de jogo lá em Mirassol. Mirassol e Guarani vão empatando por 0-0. Este placar leva o jogo para a disputa de pênaltis, mas tem todo o segundo tempo ainda. E eu pergunto aí ao comentarista Levi Júnior, ele já saiu aí no seu teaser, né, no seu destaque, quando nós fomos para o intervalo, dizendo que o resultado foi justo. Mas quem foi melhor? Se tivéssemos que ter um vencedor, Levi, quem é que poderia sair vencedor nesse primeiro tempo, Mirassol e Guarani? Guarani, com certeza, Claudinei Costa. Guarani teve poucas oportunidades, mas conseguiu chegar ao ataque pelo menos, né? O Mirassol nem isso conseguiu. Sente muita falta dos jogadores que o técnico Eduardo Batista não está podendo contar na partida de hoje. Como eu já disse antes, as linhas do meio, da defesa e do ataque estão muito dispersas, muito longe uma da outra, e aí não consegue criar as oportunidades. Já o Guarani sente falta de um camisa 9, né? Sente falta de todo um ataque, né, Claudinei Corsi? O Matheus Souza não consegue desenvolver ali pela ponta direita, e aí acaba que quando a bola chega no ataque, os atacantes não conseguem finalizar. É aí que está o problema do Guarani.
Tá certo. Ô, Levi Júnior, para você, nesse primeiro tempo, 0-0 para todo mundo, teríamos o melhor em campo da equipe do Guarani se a gente tivesse que eleger o craque do Bugre nesse primeiro tempo, embora esteja 0-0. Quem é que você mais gostou na equipe do Guarani, Levi Júnior? O Andrigo é o jogador que mais participa das jogadas, né? É sempre o diferenciado no time do Guarani? Com certeza. Tá muito bem. Na equipe do Mirassol, quem é que mais incomodou o Guarani? Quem é que o Guarani tem que tomar um cuidado maior aí que você sentiu do time do Mirassol? Cara, não chegou a incomodar, viu, Claudinei Cortes, mas o Diego Gonçalves aqui pela ponta esquerda é um jogador muito rápido, muito veloz. Se ele encontrar ali alguma boa jogada com o camisa 10, o Cássio Gabriel, creio que pode trazer grandes dificuldades aí para a zaga da equipe campineira. Tá certo, eu convocaria o repórter Albert Cavalcante para trazer aí o banco do Guarani, né? Quais são as opções que tem o técnico Alan Al, caso ele queira mudar, e eu vou perguntar isso já pro Levi Júnior, se ele fosse o Alan Al, se ele mudaria. Quem é que tá no banco aí, também com as posições, o Albert Cavalcante, para que o Levi possa analisar aí se ele mexeria ou não no time do Guarani. Vamos lá, Gabriel Mesquita e Thiago Galice, que são goleiros, Matheus Ludic e Éder Ciola, que são laterais, Romércio e Tite, que são zagueiros, Tony Regis, que são meio-campistas, e Rafael Costa, o atacante matador. Lembrando que Renanzinho, camisa número 35, já entrou no lugar do Júlio César. Tá certo. Esse matador, você quis dizer o quê do Rafael Costa? É o matador, camisa número 9, que normalmente quem usa camisa 9 é matador, não é, Gustavo Normalmente, Marques? Né? Normalmente, não é? Normalmente é, né? Normalmente Nesse caso não, né, Guga? Não, eu tô falando só a camisa, tá, gente? A camisa. Tá bom, tá. Todos os matadores... Você falou, então, pela camisa. Exatamente. Não pelo jogador. Como diria Dadá Maravilha, não existe gol feio. Não existe, gol feio é não fazer gol. Perfeito. E aí, Levi Júnior, com essas opções que tem o técnico Alan Al no banco, você mexeria de cara no time do Guarani ou esperaria aqueles clássicos 15, 20 minutos que normalmente o treinador espera para mexer, ou já volta com mudança, Levi? Eu não esperaria não, viu, Claudinei Corsi? O Guarani tem que aproveitar que está no momento melhor do que o Mirassol, e eu já faria aquela mudança que eu inclusive falei no primeiro tempo. Colocaria o Pablo um pouco mais adiantado, colocaria o Ludic na lateral direita, e aí teria mais ofensividade na equipe do Guarani. 10 da noite, mais 3 minutos, os times de volta, tudo pronto lá em Mirassol, e ele também está de volta para todo o segundo tempo aqui na Rádio Futebol Interior. Eu tô chegando, vamos agitar, é impressionante, flechada já, vai meu progrão, simbora pras redes, Gustavo. Esse sou eu, apita o árbitro, bola em jogo. E já vem pro campo de ataque a equipe do Guarani, tentou fazer o lançamento, corta a zaga da equipe do Mirassol. Chegou com tranquilidade, a bola se perdeu em tiro de metas, já cobrado, bola tocada, domina pela direita. Vem trabalhando essa bola aqui, a equipe do Mirassol faz o lançamento lá pro campo de ataque, corta ali a zaga do Guarani, posse de bola ainda pro Mirassol. Tem arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe de Cáceres. Fez a cobrada, domina, gira pra cá, gira pra lá, fez o toque, bola tocada, domina pela direita. O toque foi feito no campo de defesa ali com ele, Daniel. Daniel voltou essa bola, dominou pra Renier. Renier pra Carlão, Carlão abriu o jogo pra Souza. Souza pela esquerda, fez o toque, dominou pra Neto Moura. Neto Moura no círculo central, volta a bola pra Carlão. Carlão no campo de defesa, trabalha essa bola para a equipe do Mirassol. Ele gingou pra cá, gingou pra lá, vai fazendo o toque ainda no campo de defesa. Tem posse de bola o Mirassol, trabalhando essa bola no campo de defesa, pela esquerda. Gingou, tentou fazer o lançamento, chegou de cabeça, corta, Thales, cortou errado, a bola voltou ainda pela esquerda para Fabrício. O Fabrício dominou, pedalou, fez o cruzamento, passou por todo mundo, corta na hora certa a zaga do Bugre, Albert. Jogada, né? Uma jogada muito forte pelo lado esquerdo. O cruzamento tinha 3 jogadores do Mirassol para poder fazer, para mandar a bola para dentro do gol.
Ali o camisa número 35, Renanzinho, ajudando na zaga, tirou a bola e contra-ataque pro Guarani. Lá vem Andrigo na correria total, soltou pra Eliel soltou outra vez pra Andrigo, ele cortou, camisa 10, o meio amador do Bugre, gingou pra cá, gingou pra lá, volta essa bola pro campo de defesa, dominando ali com ele, Ayrton abriu o jogo, é pela direita, abriu o jogo pra Rodrigo Andrade pela direita, abriu o jogo pra Pablo fez a devolução pra Rodrigo Andrade pra Pablo, ergueu a cabeça, sinalizado pra Bruno Silva erra um passe pertinho, deu de graça pro Mirassol, que já vem pro contragolpe no círculo central, abre o jogo, o toque foi feito ainda no campo de defesa, tentou fazer o lançamento na meia esquerda, na correria total, volta essa bola pro campo de defesa, domina a equipe do Mirassol, volta agora lá com o Carlão deixou pro Alex Muralha, Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prone Alimentos que já vem prontos para o seu consumo, acesse pronealimentos.com.br. Baixe o aplicativo Placar ao Vivo Futebol Interior no seu celular. É grátis. E a bola tocada, dominando no campo de defesa. Trabalha essa bola aí, campeão dominação. Bola tocada para Alex Muralha. Ele dominou com a perna direita, vai tentar fazer a ligação direta, deu certo. A bola volta aqui pela direita para Renier. Renier pegou a cabeça, fez o lançamento para o campo de ataque para cima do jogador ali do Bugre. A bola se perdeu em arremesso pro mal, vai ser cobrado pelo Bugre. Chamou, falou a informação. Guga, sendo que essas quartas de final tá sendo aí o clássico do interior. Lembrando que a melhor campanha na história toda do Mirassol foi o terceiro lugar, né? Depois de eliminar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista do ano passado. E o Guarani, que é vice-campeão paulista. Foi vice em 1988 contra o Corinthians e 2012 contra o Santos. E a bola tocada, domina no campo de defesa, a bola tocada ali com Carlão. Carlão abriu o jogo pela esquerda, vai tentar fazer a ligação direta, deu certo, a bola tocada ainda no campo de defesa, tentou fazer a ligação direta na marcação dos jogadores do Guarani. Tem posse de bola, Mirassol no campo de defesa, toca errado, Rodrigo Andrade recupera essa bola pro Bugre. A bola tocada com Pablo, Rodrigo Andrade pra Pablo. A devolução, Pablo passa no primeiro para Rodrigo Andrade passa no segundo, pediu falta, ganhou falta, não, deu arremesso sobre o alvo. Vai ser cobrado pela equipe do Mirassol. No campo de defesa, o toque foi feito, dominando o passo no primeiro, na recuperação, dominou para Andrigo soltou essa bola pela esquerda, dominou para Eliel na correria total, fez o toque para Pablo pela esquerda, cortou, abre no jogo na correria total, faz a abertura, a infiltração para Rodrigo Andrade pela direita, fez o toque, dominando ali para ele, deu certo ali para Matheus Souza vai tentar no cruzamento, preferiu fazer o toque, não, fez o cruzamento na grande área, o toque de cabeça, ajeitou, sobe de cabeça, corta o Bugre, a bola volta de novo, fica tranquila com a equipe do Bugre Guerreiro. Lembrando que a Rádio W Esportes está com a Rádio Futebol Interior, jogos do Botafogo, jogos do Comercial é na W Esportes com Wilson Rocha. Você que está ouvindo pela W Esportes, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem dominando o Pablo pela direita, tentou passar o primeiro, foi tocado, é falta, não, deu arremesso normal apenas, arremesso normal, vai ser cobrado pelo Bugre, Albert. É isso mesmo, remesso lateral pelo lado direito, já cobrado. A bola tentado jogar na área, lá vem o Guarani. Lá vem o Bugre, tentou fazer o toque, a bola tá na grande área, pra Davó tentou, ali escora errado, tomou a decisão errada, a bola na grande área, se perdeu total, a bola sobrou ali pra Eliel juntou ali pra Pablo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Show de horrores, hein? Que Mirassol. coisa, hein? A bola se perdeu. Arremesso manual pela direita. Vai ser cobrado pelo Mirassol no campo de defesa. Mandando um abraço, meu amigo Leandro. Grande Leandro, pescador, não perde um jogo do Bugre na Rádio Futebol Interior. Um abraço também para sua esposa, também sempre ligado aqui na Rádio Futebol Interior. O Leandro, pescador, meu grande abraço. 5 minutos e 30 passados desse segundo tempo de jogo, né? Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Trabalha essa bola, a equipe do Mirassol pela esquerda, na correria total, tentou fazer o cruzamento, corta, o perigo corta, outra vez a bola sobrou ainda com o Mirassol, tem posse de bola, fez o Hilariel Souza, cruzamento na grande área, nas mãos do goleiro Rafael Martins, foi nela, pega essa bola, defende pro Bugre, Albert. A bola ali pelo lado esquerdo, né, do campo de ataque, parece que o zagueiro Thales está sentindo, ele que dividiu a bola com o jogador do Mirassol, parece ser o Diego Gonçalves, né, ali ele deu um carrinho, mas parece que ele tomou um pisão, né, porque ele deu o carrinho, o Diego Gonçalves estava no alto para não poder ser acertado pelo Thales, que o Thales também aí é o nosso puro suco, hein, o homem é forte, ele não escapa de uma dividida,
Ali tomou o pisão, só que já está de pé, já está se levantando para continuar a partida. E lembrando nisso, Gustavo, rapidinho, retrospecto entre o Mirassol e o Guarani, eles se enfrentaram 3 vezes ao todo na história, com 3 vitórias para cada lado e 7 empates, Gustavo. É isso aí, informação com o Albert. A bola tocada, domina, tenta fazer o toque, a bola tocada, domina, em arremesso normal que vai ser cobrado outra vez ali para o Mirassol. 6 minutos e 50 passados desse segundo tempo. Você curtindo a transmissão na Rádio Futebol Interior. A bola tocada pela esquerda, se perdeu em arremesso normal, vai ser cobrado ali por Renanzinho, para a equipe do Guarani pela esquerda. O jogador ali do Mirassol está caído, pelo jeito é o Pedro Lucas, hein? É o Pedro Lucas, né? E na menção honrosa é o Renanzinho. O Renanzinho entrou numa velocidade. O Renanzinho tá jogando bem. Eu achei que ele tá também, mais... Levi, que o Renanzinho tá melhor que o Júlio César? Ele entrou mais ativo, né, do que o Júlio César. Tá aparecendo mais. Obrigado. Tá recebendo mais a bola, participando mais do jogo, né? É isso aí, dois pontos positivos aí pra você, viu, o Renanzinho. E aí no Facebook, Claudinei Corsi, como é que tá o Facebook aí, Claudinei? Daqui a pouquinho o Claudinei vem com o Facebook. A bola tocada, domina, o jogo está paralisado ainda, em arremesso manual que vai ser cobrado ali para a equipe do Guarani, já cobrado na correria total, tentou correr Eliel, tá na marcação ali, ficou tranquila pro goleiro Alex Muralha, tentou fazer o lançamento, sobe de cabeça, corta Bruno Silva, ficou ali no passe com o Andrigo dominou, xingou seu corpo pra cá, xingou pra lá, dominou ali pela esquerda, ele preferiu fazer o toque, a bola tocada, domina com Eliel, pé na meia esquerda, ele carrega essa bola, volta pro campo de defesa, dominando ali com Ayrton inverte o jogo lá da direita para a esquerda, o Ayrton gosta de colocar ali a fogueira, os seus parceiros, dominando ali com o Matheus da Voz, se perdeu toda a bola, fica pela esquerda, dominando com o Souza pro Mirassol, fez o toque ainda, carregando essa bola, a bola tem, bola agora fora, em arremesso normal, vai ser cobrado pelo Bugre, hein, Albert? Isso mesmo, né, dominou errado o Diego Gonçalves, ele dominou errado, o Pablo no cangote dele, ele se assustou, mandou a bola pra lateral já cobrada. Já cobrado, gingou Matheus Souza pra cá, pra lá, foi tocado, é falta! Falta pela direita em cima do Matheus Souza, 2 jogadores pra cima dele, ele olhou pra cá, olhou pra lá, tentou fazer o Hilarie, mas foi tocado, falta pro Guarani pela direita e a falta é perigosa, hein? É em cima dele de novo, né, o Diego Gonçalves já tem cartão amarelo e o Neto Moura ali, ele tentou fazer o Hilarie, tomou a falta perigosa, a bola vai ser chuveirada e manda daí, o Levi. É isso aí, daqui a pouquinho o Levi Júnior vem com o seu comentário, tem falta pela direita, lembrando que a Rádio W Esportes está com a Rádio Futebol Interior, o Wilson Rocha também ligadinho com a gente, cruzamento na grande área, escorou de cabeça, corta essa bola, volta, reboteada, dominando, tentando fazer o lançamento, sobe de cabeça, a bola sai em arremesso manual pela direita, vai ser cobrado outra vez para a equipe de Campinas, pela equipe do Guarani, chamou, falou o Levi. Dá pra perceber que a equipe do Mirassol, desde o início da partida, começou muito nervosa, né? Tem já, acho que 4 cartões amarelos dos jogadores do Mirassol, entrando muito forte, bastante nervosos os jogadores do Mirassol, não entendo por quê. E vem de novo o Guarani, tentou ir pra cima de 2 jogadores do Mirassol, a recuperação foi feita, a bola tocada, domina pela direita, você viu o toque eletrônico de 10 minutos passados desse segundo tempo. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, em nome de Rádio Futebol Interior, em nome também de W Esportes, para o tempo e placar de jogo em Mirassol. Estádio José Maria de Campos Maia em Mirassol, quartas de final do Campeonato Paulista, 10 minutos e 30 passados, segundo tempo, e o placar está assim, ó, Mirassol tem 0, Guarani também tem 0, vem o Guarani pela direita, vinha porque recupera essa bola o Mirassol, placar ao vivo Futebol Interior com Claudinei Corsi. Quartas de final do Campeonato Paulista, ontem Corinthians 4, Internacional 1, na sexta-feira tem RB Bragantino 19h30 em Bragança Paulista e às 10 da noite tem São Paulo e Ferroviária no Morumbi.
A minha garganta e a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção, com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior, pela esquerda, tenta fazer o cruzamento ali, o Mirassol, chega na recuperação, Guarani, tenta fazer a ligação direta no contragolpe, errado, outra vez errado para Matheus Sanzer, pela direita, arremesso manual, agora esquerda, campo de defesa, vai trabalhando essa bola, o Mirassol, próximo do ciclo central, empatando, com esse resultado, penalidades, é aquele momento que você coloca a marcha errada, né? Dá aquela arranhada, é isso mesmo, vocês estão espertos, hein? Vem tocado, dominando ali pela esquerda, e vem o Mirassol, a bola tocada, dominando, gingou pra cá, gingou pra lá, pela direita, a bola tocada, dominando ali pra Diego Gonçalves dominou, gingou, bateu pro gol, bateu pra fora! Continua assim. Pra fora do gol. A bola sobe, sem direção. Vai pra fora em tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pelo Bravo Bugre Guerreiro. Vou falar pra você, viu, Gustavo Marques. Sabe quando o Diego Gonçalves fez um gol daí? Ele tem 3 gols no campeonato. É um dos artilheiros do Mirassol. Mas sabe quando ele fez um gol dali, quase no meio de campo? Quando? Nunca iria fazer. Bateu mal, bateu forte, bateu torto. Vem o Guarani. Lá vem o Guarani pela esquerda, dominando com o Andrigo. Andrigo tentou fazer o toque, chega na marcação, corta o perigo, bola tocada, dominando com ali com o Mirassol. E o contra-toque é perigoso, dominando ali com Pedro Lucas. E Pedro Lucas soltou para Fabrício pela esquerda. Ele gingou, tentou fazer a infiltração, ficou tranquila com o goleiro do Bugre. Rafael Martins no meio do gol, pega essa bola, já fez o toque, dominando ali com o Bruno Silva. Bruno Silva na correria total, brigou a cabeça para a direita, fez o toque, dominando ali outra vez para ele, sempre ele pela direita, a bola tocada, dando com Pablo volta essa bola ali para Bruno Silva para Pablo tentou fazer ligação direta na correria total, na infiltração, Matheus Davó tentou passar ali do goleiro Muralha, chega ele, muito bem, Alex Muralha pega essa bola, Albert. O Muralha leu bem, né, a jogada ali, né, que a bola foi enfiada ali pro Matheus Davó. Se o Muralha não estivesse prestando atenção, o Matheus Davó ia chegar cara a cara, só que a experiência contou na frente do garoto Matheus Davó, ele conseguiu sair antes do Davó conseguir concluir. Continua Mirassol 0, Guarani também 0. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Avenida Governador Pedro de Toledo, número 2500, anexo ao posto Girafa, em Campinas. GR Centro Automotivo. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. Vai, Guarani! Vai, Bugrão! Vai, Arthurzinho! Vai, Bugrão! Pra cima deles, Bugre! Eu quero Bugre! Vamos pra semifinal! Guarani 0 pro Mirassol, 0 pro Guarani. Aula tocada, domina com Eliel. Eliel gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque, dominando pra Bruno Silva. Bruno Silva volta pra Eliel. Eliel soltou para a esquerda, dominando com Pablo. Pablo gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque bonito, jogada, dominando pra Bruno Silva. Bruno Silva ergueu a cabeça, abriu o jogo no ciclo central pra Rodrigo Andrade, pra Matheus Davó, errado. Ele tinha um caminho, tinha um horizonte aberto, Levi Júnior, pela direita. Ele preferiu ir no caminho centralizado que estava marcado ali, o Matheus Davó. Desse jeito não dá. Daqui a pouquinho você fala, porque vem Mirassol pela esquerda para Fabrício. Fabrício ergueu a cabeça, cruzamento, a bola tocada, escanteio. Teve desvio antes da bola sair. É escanteio que vai ser cobrado pela equipe do Mirassol. Escanteio pela esquerda, Albert. Escanteio pela esquerda, o camisa número 10, né? O Cássio Gabriel vai para a cobrança. Ali foi um escanteio meio sem querer, né? Ele tentou mandar a bola por baixo, acabou resvalando os jogadores do Guarani. Escanteio pelo lado esquerdo, bola perigosa. Vem os jogadores grandes do Mirassol. Vão ficar de olho aí, Bugrão. Vamos tirar essa bola daí. É isso aí, tem escanteio. Tem escanteio pela esquerda, 15 minutos passados, é segundo tempo. É quartas de final do Campeonato Paulista. Cruzamento na grande área, sobe de soco, Rafael Martins. Tira o perigo, completa ali outra vez. O Davó, bola tocada pela direita. Tentou passar o Matheus Souza pra cima do jogador. Tentou fazer o Hilário Laria, foi tocado. Foi tocado e ganhou falta pela direita. Claudinei Costa mandando um abraço pra você. O Leandro mandando felicidades. Parabéns pra você, o Leandro Pescador. Muito obrigado, hein? Leandro Pescador. Estamos aguardando os peixes. Tá certo. Tem arremesso normal, não tem falta pela direita. Falta que vai ser cobrado ali pela equipe do Guarani. Tem posse de bola. Levi Júnior, 15 minutos. Na sua opinião, Guarani também volta melhor para esse segundo tempo? A volta melhor. A equipe do Mirassol muito abaixo de todas as partidas que jogou durante o campeonato. Então o Guarani vem fazendo aí a média, né, do que teve esse Campeonato Paulista de 2020.
2021. Vai lá, Guga. Olha lá, entregou o ouro. Lá vem a equipe do Mirassol. Tem posse de bola, bateu pro gol, pra fora. Ganhou um presente o Diego Gonçalves, o goleiro Rafael Martins. Ele dominou ali o Pedro Lucas. Abriu o jogo pro camisa 11, Diego Gonçalves. Ele girou seu corpo, bateu colocado com a pontinhas do dedo. Pegou Rafael Martins, quase o primeiro gol do Mirassol no jogo. Rafael Martins começou atrapalhado e acabou salvando, né? Ali jogou a bola, foi sair jogando, chuta a bola pra frente, não fica só, escanteio. Escanteio cobrado, cruzamento sobe de cabeça, Ayrton completa, a bola volta ainda com o Mirassol, chegou batendo pro gol, batendo pra fora do gol em tiro de meta, totalmente errado, a bola morreu em linha de fundo, é tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pela equipe do Bravo Bugre Guerreiro, mas que trabalhoso, hein, o Rafael Martins na última jogada, hein? Pelo amor de Deus, ali com a bola dominada, para com esse povo, gente, vamos parar com esses toquinhos, não é qualquer um que faz. Ali o Rafael Martins estava com a bola dominada, é só mandar a bola pra frente. Acabou, vale quartas de final. Não, ele quis sair tocando, tocou errado, quase o camisa número 11, né? O Gonçalves, Diego Gonçalves quase fez o gol. Lógico que o Rafael Martins fez uma bela defesa, mas foi pra salvar o erro dele. Não dá, estamos jogando quartas de final. Tá certo, a bola tocada, 17 minutos passados desse segundo tempo, lá vem o Mirassol, é com ele, Souza pela esquerda, fez o toque ali pra Gabriel, pra Fabrício ainda pela esquerda na correria total, vai mandar a bola na grande área, cruzamento fechado nas mãos do goleiro ali, Rafael Martins, no meio do gol, pega essa bola, já fez a ligação direto ali pra ele, dominando com o Renanzinho pela esquerda, gingou pra cá, gingou pra lá, vai tentar fazer o toque pela esquerda, dominando pra Eliel fez a devolução, dominou pra Renanzinho, centralizado no círculo central para Rodrigo Andrade, ergueu a cabeça, fez o toque para Pablo para Matheus Davó, dominou, gingou um pouquinho, atrasado ele fazia, chegou Alex Muralha, tira o perigo, quase o primeiro gol do Guarani, Albert. Tabelinha ali, né, a primeira jogada consciente, né, pelo lado de Pablo e Matheus Davó, o tabelinha, só que ele vai, cartão amarelo pro Ayrton ali numa entrada no jogador do Mirassol, mas ali a tabelinha foi certinha, de primeira. Foi 3 toques de primeira. A jogada da direita para a esquerda, o Pablo ajeitou para o Matheus Davó, só que mais uma vez ele, Alex Muralha, experiente, saiu antes, senão seria o primeiro gol do Guarani na partida. Tá certo, lembrando que você pode concorrer aí a um lance, um super lance da Montreal Hamburgueria e também uma fritas, hein? Manda mensagem aí via o WhatsApp no 983960084, 983960084. Manda mensagem pra gente, onde você mora, tem que ter um endereço completo, hein? Aí você vai concorrer ao lance e pra região de Campinas, hein? Somente pra Campinas você vai concorrer aí ao lance da Montreal Hamburgueria. O jogo está paralisado aos 19 minutos, hein, Albert? Parece que o goleiro Rafael Martins, parece não, está recebendo atendimento ali, né? Ali na região da virilha ali, da coxa, né? Pediu um atendimento ali, balançando a cabeça. Será que o Gabriel Mesquita vai entrar? Ou é a lesão do empate, né? Para segurar o ímpeto do Mirassol. Jogo paralisado, Levi Júnior, a sua análise até no momento de agora, 19 minutos e 30 passados desse segundo tempo. O Guarani tem chances de abrir o marcador ou nesse momento está mais aí pro Mirassol? Não, o Guarani continua um pouco à frente da equipe do Mirassol, mas não pode acontecer isso que aconteceu com o Rafael Martins, né? Às vezes um pequeno erro já desestabiliza emocionalmente a equipe campineira e aí acontece de engrandecer o time do Mirassol, né, Guga? Vai que é sua. Lá vem o Mirassol, cruzamento na grande área, corta o perigo ali, Bruno Silver. A bola vai se perdendo em arremesso normal que vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pela equipe do Bugre. Lado direito, daqui a pouquinho, Claudinei Costa vem com o Facebook Futebol Interior. 20 minutos, eu vou girar o tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista. Quartas de final, 20 minutos passados desse segundo tempo. E o placar está assim, Mirassol tem 0, o Guarani também tem 0. Troféu do Interior amanhã, 9 da noite, no Majestoso, tem Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão. Cobertura total aqui da Rádio Futebol Interior a partir das 8 da noite, com a apresentação, ancoragem, comentários de Carlos Corsato, a narração de Marcelo Corsato e as reportagens de Wendel Coral.
Se a rede é gol, se a gol tem flechada, se tem flechada tem emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior. Círculo central, trabalha essa bola, domina pela direita. Ali com a equipe do Mirassol, com Daniel Borges. O toque foi feito na recuperação, bola volta com Ayrton. Ayrton soltou para Eliel. Eliel passa do primeiro, passa do segundo, faz a ligação direta ali para Matheus Davó. Ele gingou, tentou para lá, tentou fazer ali o pivô, ganhou falta. É falta pro Bugre. Falta no círculo central, é falta para a equipe do Guarani em cima do Matheus Davó. A primeira que ele conseguiu fazer certo ali, o pivô, né? Ali que ele não se perdeu. Ali ele fez o pivô em cima do zagueiro, o Renier, o capitão, camisa número 3. Ele recebeu a falta cobrada em Mirassol. Mirassol 0, Guarani também 0. Pela direita, vem trabalhando essa bola a equipe do Guarani, bola tocada, dominando no círculo central, já inverte o jogo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, dominando com Ayrton, ele passa do primeiro na correria total, quando conseguiu fazer o Hilário Larier, abre o jogo, é para a esquerda, domina para Eliel pela esquerda, ginga para cá, ginga para lá, vai tentar abrir o jogo, volta essa bola para o campo de defesa, 21 minutos, é tempo de análise, vamos lá, Levi Júnior, vamos Guarani, vamos Bugre. Guarani que perde um pouco do poder ofensivo, né, Gustavo? Não consegue chegar substancialmente à meta da equipe do Mirassol, e aí sofre para realmente criar oportunidades. E quando cria, não consegue aquele último passe, né Guga? Vai e lá vem Matheus Souza pela direita, cruzamento, dominou pro Matheus Davó, ele ajeitou, Rodrigo Andrade tentou passar do primeiro, em vez de chegar batendo, perdeu uma grande oportunidade o Bugre. Em vez de chegar a bater, mas subiu a bandeira, né? Já tinha dado impedimento o árbitro da partida, mas enfim, perde esse último passe, né, Guga? O momento exato de ajeitar essa bola para o jogador chegar batendo, o Guarani não consegue deixar claro essa jogada. E a equipe do Mirassol sentindo muita falta do lateral esquerdo Moraes e do volante, segundo volante Luiz Oyama, né? Tá complicado para a equipe do Mirassol. Lá vem Andrigo para Matheus Souza, ele cortou, gingou, bateu pro gol, bateu para fora! Pra fora do gol, teve liberdade, gingou pro lado certo, cortou, fez o Hilário Larier, bateu pro gol errado. Foi feia a batida, foi pra fora, em tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe do Mirassol. Facebook Futebol Interior, Claudinei Corsi. Tá certo, vamos falar aqui do Kleber e a Nayara Juste, tá com a gente aqui. O Dirceu Nunes, lembrando que amanhã é o jogo da Ponte Preta, viu, Dirceu? O Leonardo Augusto também com a gente, a Rosângela Forte. A rapaziada fica aqui falando de Guarani e Ponte, então a gente não precisa ler esse tipo de participações aqui, tá? O Guarani só perde gol. O doutor Sandro Nunes, ele fez uma observação aqui, Guga, que acontece com os goleiros do Guarani. Ele diz que desde o Bruno Brígio não acertou mais nenhum goleiro aqui na equipe do Dr. Sandro Nunes, viu, Guga? É verdade, grande Bruno desmaiou, hein? Desmaiou ali o camisa 4, é o Carlão ou Albert? É o Carlão ali, com choque ali na bola, jogada na área, desmaiou. Mesmo, ali saiu ele e o Muralha, né? O Muralha saiu socando a bola, parece não, né? Acertou o zagueiro do Mirassol, tá desacordado em campo, a equipe médica. Cenas aí fortes aí, né? Enquanto o jogo está paralisado, vamos para a Central Futebol Interior com Claudinei Corsi. Legal, Gustavo Marques, a gente vai mandando um abraço aqui, registrando aqui a audiência do Fernando Vanin, secretário de Esportes aqui da cidade de Campinas, também o Alfredo Abud Neto, vice-presidente lá do Clube Cultura, o Serginho Moreira, nosso amigo também, sempre ligado aqui nas jornadas esportivas, o doutor Vanderleiro Rondini, sempre acompanhando aqui as nossas jornadas esportivas. Mandar um abraço para o Lazinho lá do Salão Opala, no centro da cidade, e também para o Marquinhos Irata, que é bugrino e está torcendo aí pela classificação do Guarani Futebol Clube. Com a gente também o doutor Sandro Nunes, já falei, ele colocou aqui até a sua palhinha falando a respeito dos goleiros do Guarani, depois daquela falha que teve ali o Rafael Martins, ainda bem que ele consertou em seguida com uma boa defesa, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Ferrari, o Luizinho Ferrari da Ótica Ferrari com a gente aqui também, o Orley Senna curtindo sempre as jornadas esportivas da Rádio Futebol Interior, e o André Falsetti do Alphaville também acompanhando aqui a nossa jornada esportiva. Guga. Isso aí, Claudinei Corsi na Central Futebol Interior. Quer falar, Albert? Parece ali que acordou camisa número 4, Carlão, né?
Ali né, nós olhamos a imagem da TV, ali foi isso mesmo, Alex Muralha saiu socando a bola e o Carlão subiu. Então deu aquele famoso encontrão, mas ele caiu, uma cena forte. Ali tá rindo ali, ó, tá pedindo pra entrar, não quero sair, eu tô bala. Mas tem que ficar de olho, hein? Tá certo. Lembrando que você pode concorrer aí a um combo da Montreal Hamburgueria, mandando mensagem pelo WhatsApp. O DDD é 19983960084. Montreal Hamburgueria. Também, olha aí, ó, as delícias da cozinha italiana. Restaurante Romanos, atendendo você pelo delivery. Ligue 32545858. 32545858. As delícias da cozinha italiana. Consulte nosso cardápio no Instagram. Vem dominando essa bola no campo de ataque pela esquerda. Na correria total, a bola se perdeu ali em arremesso manual pela esquerda. Vai ser cobrado ali pro Renanzinho para a equipe do Guarani. 26 minutos, 27. Agora passado o segundo tempo. Parece que cansou ali o Mirassol, hein? Bom, Levi, eu vou cortar a sua frente, tá? Ali parece mesmo ali que o Mirassol ali já se entregou. Pelo desespero dos jogadores do Mirassol, né? De querer atacar. Agora o Guarani que domina, né? O Mirassol tem 57% de posse de bola e 43% tem o Guarani. Só o Guarani tem 7 finalizações ao gol, olha só. Furou ali o Mirassol, tem escanteio o Guarani. Furou ali o Fabrício. O grandalhão do Mirassol furou, hein? Nossa, que sonho, hein? Que cena, hein? Nossa. Escanteio pela esquerda, tem o Bugre, hein? Escanteio, né? A bola jogada na área, bate-rebate, a bola sobrou pra ele, né? Livre, leve e solto pro Fabrício, foi bater. Ele errou, pegou no pé direito, que pegou no pé esquerdo, escanteio. Lá vem o Bugre na bola. Lá vem o Bugre pra cobrança de escanteio. Escanteio aberto, saiu de soco. Alex Muralha bota essa bola pra fora. Escanteio pro Guarani agora pela direita. Alex Muralha. Se você não sai, se você não pula como um gato, era gol do Guarani. E era gol olímpico, hein? O Andrigo, outra vez. O Andrigo bateu certinho na segunda trave. Ali o Alex Muralha, com toda a sua experiência, tocou a bola pra linha de fundo. É escanteio agora pelo lado direito. Escanteio, lado direito. Tem grande oportunidade. O Guarani, vamos ver de que te quero ver. Cruzamento em cima do jogador do Mirassol. Ganha arremesso normal. O Bugre pela direita. Andrigo deixou ali para o Elial cobrar. É pela direita. Tem grande oportunidade. O Guarani bota essa bola na grande área. Eliel, vamos ver de que te quero verde. A bola tocada aí na grande área. Corta, tira o perigo. A bola sobrou, furou 2 jogadores do Guarani. Já não tá valendo mais nada. Já não estava valendo mais nada. Tem posse de bola, tem cobrança. Ali a equipe do Mirassol. Simozono Mega Sorte Loterias. 3 endereços para atender você. A Avenida Transamazônica no Jardim Garcia. Rua Silvio Rizardo no Campos Elíseos. E Rua Ricardo Mouro no bairro Nova Europa, em Campinas. Simozono Mega Sorte Loterias. Acesse www.futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Futebolinterior.com.br. Trabalha essa bola ainda pela esquerda, dominando a equipe do Guarani. Tenta fazer a ligação direta lá pro campo de ataque. Ficou tranquila ali com o jogador da equipe do Mirassol. Pela direita, ali pro Daniel Borges. Ele volta essa bola lá pra Renier. Renier abre o jogo, fez o toque pra Souza. Souza para a esquerda, campo de defesa. Faz a abertura do jogo na marcação. Chega Rodrigo Andrade, tentou na marcação ali, chegou pra auxiliar. Rouba essa bola da equipe do Guarani. Foi tocado, lado direito, campo de defesa. O Thales, é falta pro Guarani. O Thales ali, né? Tentaram colocar o puro suco para correr, só que o Thales ali, com todo o seu, né, toda a sua força, colocou o corpo na frente. Ali recebeu a falta do Daniel Borges. É falta no campo de defesa, 30 minutos do segundo tempo. Estamos indo para os pênaltis, hein? Guga, deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada lá do restaurante Romanos, né? O Carlinhos Vargas, também a Carmen, um buzeiro. E ela manda um alô aqui pra gente, viu, Guga? Dizendo que além do delivery, né, do restaurante Romanos, que todo mundo pode pedir, você está sempre informando aí, o almoço agora das 11 às 15 horas e o jantar das 18 às 21, né? Por enquanto, por causa do decreto, né? O delivery continua no mesmo horário, até às 22h30, mas o almoço executivo com estacionamento grátis
e sobremesa está sensacional no Restaurante Romanos, na Silvatelli 620, Guga. Restaurante Romanos. Vem Elial para a equipe do Guarani, fez o toque para Ayrton. Ayrton para Andrigo inverte o jogo da esquerda para a direita do Leme, apontar, sobe de cabeça, corta o perigo ali, o Mirassol. Desce no contragolpe, é perigoso. É pro camisa 11, é para Diego Gonçalves, 2 jogadores do Guarani. Ele conseguiu fazer bem Lari, para cima de 2 jogadores do Guarani. Saiu. Tem liberdade, a bola saiu. Tem arremesso manual que vai ser cobrado pelo Bugre. É tempo de análise, é 31 minutos passados desse segundo tempo de jogo no Campeonato Paulista. Nas quartas de final, o Mirassol tem 0, o Guarani tem 0. Esse placar, na sua opinião, é justo, Levi Júnior? Não é mais justo, Guga. O Guarani tem mais posse de bola lá no campo de ataque, então tem buscado mais vezes, mais oportunidades. É claro que não chegou a finalizar de forma efetiva, mas vem buscando mais o gol do que a equipe do Mirassol. A equipe do Mirassol, desde o início da partida, muito nervosa em campo, fazendo muitas faltas duras, né? E o Guarani sempre buscando a parte mais ofensiva, então o Guarani no momento já merece o resultado positivo. E eu tô observando aqui que o Rodrigo Andrade tá saindo, foi chamado o Índio. E aí, Levi Júnior? Nossa. Vai fazer falta o Rodrigo Andrade, né? Ele que cadencia esse meio de campo do Guarani, é um segundo volante, quase que um meia de ligação juntamente com o Andrigo. O Índio também é um bom jogador, não tem entrado bem na equipe do Guarani, mas vamos ver aí o que dá na partida de hoje, né, Guga? Informou Albert. Rodrigo Andrade realmente... Tchau. Você tá confundindo a gente pelo bigode. Albert, não é Albert? Eu sou Albert, é porque ali a gente tá parecido, eu Pra você informar agora a substituição. Informou Albert. Então tá bom, muito obrigado. Tá certo, vamos lá. Rodrigo Andrade foi embora, camisa número 31, e entrou ele. Índio, camisa número 23. Tá certo, o Índio tá no jogo. Lá vem a equipe do Guarani pro campo de ataque. Chega na marcação, uma falta, brigou lá tocada, dominando de lado esquerdo, mas subiu a bandeira, tem posse de bola para a equipe do Mirassol. Na sua próxima ida ao mercado, exige um ovo Satoshi. Ovo é um alimento completo, ovo Satoshi, vida mais saudável. Ovo Satoshi. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Fez o lançamento lá pela direita, chegou ali, encobrindo o Renanzinho. A bola saiu em arremesso normal, vai ser cobrado ali pela equipe do Mirassol. É pela direita do campo de defesa, a bola tocada ainda ali para ele, Renier. Renier fez o toque, a bola tocada ainda ali pela direita. Chega Thales para cortar essa bola, domina com a perna direita. Vai passando por todo mundo, vai abrindo no jogo, é lá pela direita, é para Bruno Silva. Ele perdeu ali a visão da bola, a bola tocada ainda na correria total. Dominando ali com o Diego Gonçalves, ele abriu o jogo pela esquerda. A bola tocada dominando com o Fabrício abriu o jogo na correria total, a bola vai sair, chegou na marcação apenas, observou o Pablo, ganha um tiro de meta o Bugre. Deu tiro de meta ou deu escanteio? Deu tiro de meta. Foi certo o árbitro, ali, o Pablo ali foi esperto, foi inteligente, né? Ele veio no carrinho, fingiu que ia tocar e não tocou, tirou o pé, ó. Na hora certa, ali, mas na verdade ali... É que o juiz não quis dar, né? Foi aquele o lance, ele tá meio torto ali, meio de lado, mas foi escanteio, mas o Pablo foi inteligente. Levou na conversa o árbitro, é tiro de meta pro Guarani. Tá certo, então, lembrando que a Rádio W Esportes está com a Rádio Futebol Interior. Você pode acompanhar os jogos do Comercial e também os jogos do Botafogo de Ribeirão Preto na Rádio W Esportes com meu amigo Wilson Rocha. A bola tocada, domina pela direita, domina com Pablo, Pablo para Bruno Silva, ele abre o jogo, dominando ali com a equipe do Guarani, outra vez com Pablo, ele tentou fazer a abertura de jogo na correria total, fica tranquila lá com o goleiro Alex Muralha. Lembrando que de segunda a sexta tem o programa Café com Bola na Rádio Futebol Interior no Facebook, segunda a sextas-feiras às 7 da manhã no Facebook Futebol Interior. Na apresentação é dele, Claudinei Corsi. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebol
Futebol Interior, o melhor e mais completo portal do futebol do Brasil. Vem a equipe do Mirassol, centralizada, bola tocada, domina pela direita. A bola já é tocada, dominando ali com Daniel Borges. Daniel Borges dominou, jogou para lá, jogador do Mirassol caído lá na grande área, o camisa 7. Ali é o Fabrício, está caído e vai ser atendido pela equipe médica do Mirassol. O jogo está paralisado, Albert. Chegou primeiro o árbitro, né? O Thiago Luiz Scarascati. Chegou perto dele, é Scarascati. Vai falar assim, é Thiago Luiz Scarascati. Ele chegou ali, ó, ali com uma dividida com o Eliel. Ali ele sentiu, né? Sendo que o Eliel ali, pelo amor de Deus, né? Não fez nada. Ali foi uma trombada normal. Falta não é, lógico, para ser marcada, mas o camisa número 7 ali está fazendo aquela, você sabe, né? Aquela manha toda. O árbitro pediu a bola, vai pôr bola em jogo, né? Tá certo, e a posse de bola com o Mirassol, a bola tocada, dominando o campo de defesa ali com ele, Renier, o capitão do Mirassol, já abre o jogo, dominando para Carlão. Carlão fez o toque para a esquerda na correria total, tentando ali na filtração a equipe do Mirassol, 37 minutos, 36 e 30, a bola tocada, domina 2 jogadores na bola, passa por todo mundo, vai embora, é tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe do Bugre, pela equipe do Bravo. Bugre Guerreiro tem mudança, daqui a pouquinho tem Éder Ciola no Bugre, e parece que ele não vai renovar com o Guarani para o Campeonato Brasileiro, hein? Recebeu essa informação ainda hoje. Já tava na cara já, né, que ele não ia receber, né? Ele é um jogador rodado, ele veio pro Campeonato Paulista, ele fez algumas partidas, porém não foi bem, né, em algumas partidas, comeu banco e agora está saindo, tá saindo o Matheus Souza. O camisa número 7, Matheus Souza, está indo embora. Ele vai fazer o que você pediu desde o começo. Vai colocar o Pablo avançado e vai colocar na direita ali o Éder Ciola como lateral. E o Pablo vai fazer a função. É o Regis, desculpa. É o 70 é o Éder Ciola, é o 78 é o Regis. Eu acho que... É nosso desejo. Então, eu acho que ele vai colocar depois o nosso comentarista pode falar, acho que ele vai colocar o Andrigo pro lado, né? Tá certo, vem o Mirassol lá pro campo de ataque, a bola tocada dos jogadores na bola, gingou pra cá, gingou pra lá, daqui a pouquinho informa, daqui a pouquinho tem mudança, a bola tocada, gingou pra lá, jogo paralisado, hein? Jogo paralisado, os jogadores na bola, daqui a pouquinho vai falar o Albert, a mudança no Guarani. Foi o Mateuzinho, camisa número 7, foi embora e entrou 78 Regis. Repetindo? Mateuzinho foi embora, camisa número 7, e entrou 78 Regis. Obrigado, Claudinei. 78 Regis está no jogo. A bola tocada, domina para a direita, na correria total, vai dominando ali com a equipe do Mirassol, dominando com Daniel Borges. Daniel Borges volta essa bola no campo de defesa para Renier. Renier se abre o jogo, fez o toque lá para Carlão. Carlão pela esquerda, campo de defesa, ele vai abrir o jogo. Ele preferiu ali fazer o toque, tentou fazer a ligação direta, acabou dando certo, dominando pro camisa 11. É Diego Gonçalves na correria total, botou para correr, tentou fazer o cruzamento, a entrada da grande área na meia-lua, domina com Índio dominou, vai tentar fazer o toque na correria, vem descendo o Guarani com o Índio, abre o jogo na correria para Rodrigo Andrade, aqui não para Renanzinho, Renanzinho cortou, foi para cima, preferiu ali, abriu o jogo, invertida de bola, tentou assar o Regis, Regis ajeitou para ninguém, Andrigo pegou nela, a bolinha sobrando para Regis, corta o perigo, a bola volta com o Bruno Silva, ele ligou a cabeça, gingou para cá, gingou para lá, fez o toque para a direita, na correria Tocral, é para Andrigo, Andrigo chegou batendo pro gol, bateu para fora! Pega nas pontinhas do dedo de Alex Muralha, vai embora pra fora em escanteio pro Guarani. É o jogador de mais qualidade, né? Ali o Andrigo tinha tudo tinha todas as opções. Ou ele podia cruzar, ou ele podia tocar. O que ele fez? Ele achou uma brecha na ponta direita, perto da grande área. Ele mandou um balaço. Se não fosse o Alex Muralha, seria o primeiro gol do Guarani. 39 minutos, escanteio perigoso pelo lado esquerdo. Vamos, Bugrão, 39 minutos, ainda dá. 39 minutos, vamos, Bugre. Vamos, Guarani, cobrança de escanteio, fechado, toque de cabeça, passa por todo mundo, vem sobrando para Regis, Regis na cobertura, abre o jogo, fez o toque no ciclo central, dominando para Pablo, Pablo fez o lançamento na grande área, toque de cabeça, ajeitou, cortou a zaga da equipe do Mirassol, a bola volta, reboteado, o toque foi errado, dominando ali com o Índio, Índio abriu o jogo, fez o toque ali para ele, Pablo fez o toque ali para Andrigo, Andrigo camisa 10, cruzamento, cortou a zaga do Mirassol outra vez, a bola volta, reboteada, vem o Mirassol, foi tocado, é falta pela direita, falta pro Mirassol, 40 minutos o tempo passa, vem comigo torcedores, vem comigo amantes do futebol para o tempo e placar de jogo, quartas de final, Campeonato Paulista.
40 minutos, o tempo passa. Estádio José Maria de Campos Maia em Mirassol, 0 pro Mirassol, 0 pro Guarani, placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Troféu do interior, hoje à tarde estavam jogando Ituano e Santo André lá em Itu, no Dr. Novelli Júnior, o jogo foi até 23 minutos, o Ituano vencia por 2-0, mas por falta de energia, acabou a energia lá, não voltou, o jogo vai ter a sua continuação para amanhã, o Ituano vencia 2-0. E amanhã às 9 da noite tem Ponte Preta e Botafogo no Moisés Lucarelli com a narração de Marcelo Corsato. Gustavo Marques, vamos pra rede. Se a rede é gol, tem flechada. Se tem flechada, tem emoção, com o microfone na mão. Na Rádio Futebol Interior, vem o Mirassol para a esquerda, já abre o jogo. Lá pela direita, deixou passar, se perdeu tudo, cansou o Mirassol. A bola se perdeu em arremesso normal, vai ser cobrado pelo Bugre de campo de defesa, lado esquerdo, informou o Albert. Foi embora no time do Mirassol, camisa número 7. Fabrício foi embora, entrou 22, Matheus Anderson. Camisa número 7, Fabrício foi embora, entrou 22, Matheus Anderson. A informação com o Albert Cavalcante, saiu Fabrício, entrou ele, repetindo. Matheus Anderson, é isso? Matheus Anderson, camisa número 22. Matheus Anderson, camisa 22. Daqui a pouquinho também a opinião de Levi Júnior. Agora, Levi Júnior. Saiu o Fabrício, camisa 7, provavelmente cansado. Então, Matheus Anderson, camisa 22. Tentando colocar fôlego novo aí na equipe do Mirassol, que aparentemente, visivelmente, está muito cansado, muito abaixo de todo o campeonato paulista. Então, tentando colocar sangue novo aí na equipe do Mirassol. Já a equipe do Guarani entrou o Regis aí para tentar reforçar o setor de criação, né, Guga? Mas tá complicado, viu, a equipe do Guarani. 42 minutos passados desse segundo tempo de jogo. A posse de bola é com a equipe do Mirassol. Carlão já abre o jogo, é pela direita, dominando com a equipe do Mirassol, que vem tocando bola para tocar, dominando ali no círculo central. Se deixa gerar o perigo, se perdeu, recuperou essa bola, é agora, Bugre, vamos, Bugre, dominou ali com o Pablo. Pablo fez o toque ali para Renanzinho, Renanzinho para Regis, Regis bateu pro gol, passou por todo mundo e foi embora. Outra oportunidade desperdiçada do Guarani, começando ali com o Renanzinho. E quase o Guarani fez o primeiro gol, hein? É isso mesmo, né? A tabela Renanzinho e Regis ali, né? Só que ali ninguém fez a leitura certa. Jogada pela direita, pela esquerda. Ali tinha... Cadê o Davó falando nisso, hein? O Davó sumido, o Regis tentou o cruzamento. Ninguém dentro da área para poder concluir. Fica fácil para zaga do Mirassol. 43 minutos. Haja coração, Gustavo. 43 minutos, o tempo passa. O tempo passa, o coração começa a bater forte. Pênalti não, Guarani. Pelo amor de Deus, pênalti não, Bugre. Vem dominando essa bola no campo de defesa ali o Andrigo. Andrigo ergueu a cabeça, vai tentar fazer a abertura de jogo. Meio na fogueira, recupera ali o Mirassol. E ali se perdeu todo, falta pro Mirassol, hein? Chegou atrasado o Bruno Silva, faz uma ceninha para não tomar cartão, né? Porque ele foi errado. Faz aquela ceninha que é comum entre os jogadores que acabou fazendo aquele papel errado no jogo, né? Foi ali na canela do jogador Mirassol, o jogo paralisado, vai ter cartão amarelo pro Bruno Silva do Bugre. Já pode marcar o cartão amarelo pra ele, que foi uma dividida ali de carrinho, né? Daniel e Bruno Silva, mas ali a primeira impressão que a gente viu aqui foi feia, né? Ali parecia que tinha pego ali o jogador, lógico que pegou, mas não pegou de acordo. Santa caneleira, né? Foi joelho... Canela com canela. Caneleira com caneleira ali, né? Santa Caneleira. Santa Caneleira. Porque se pega sem caneleira ali, tinha quebrado ali. É um abraço. É a bola tocada, domina pela direita, domina a equipe do Mirassol. Ali no círculo central para Daniel. Daniel volta essa bola ali para ele. Dominando com o Renier. Renier que é o capitão do Mirassol. Bola tocada, domina para a esquerda. Vem dominando na correria total para a esquerda. Vem a equipe do Mirassol. Na marcação tem dos jogadores do Guarani. Volta essa bola no círculo central. Trabalha essa bola ali com ele. Neto Moura. Neto Moura no círculo central. Abre o jogo pela direita para Daniel. Daniel na correria total. Vai tentar fazer o toque, a bola quase saiu, a bola volta ainda com o Mirassol, tentou fazer evolução muito forte, acabou dando certo, minha nossa! Tentou fazer um cruzamento de primeira, a bola foi pra fora, em tiro de meta, que vai ser cobrado pela equipe do Guarani, hein? Mais 4 minutos, agora o goleiro Rafael Martins vai levar o cartão amarelo agora, porque você sabe, né, agora... Vai enrolar mais 4 minutos. Agora a jogada do Mirassol, pelo amor de Deus. Linda jogada, né? Pelo lado direito, na hora do cruzamento. O Daniel.
Ele mandou a bola pra fora do estádio. Eu juro que ele tentou cruzar, eu juro. Mas ele mandou a bola pra fora do estádio. É tiro de meta pro Guarani. Já cobrado o lançamento lá pro campo de ataque. O jogo está acabando. 45 minutos, 4 minutos de acréscimo. É isso mesmo, Albert? É isso mesmo, mais 4. Vamos a 50. 4 minutos de acréscimo. Tem arremesso normal que vai ser cobrado pelo Bugre. 49, desculpa. Tá certo então. Arremesso normal que vai ser cobrado pelo bravo Bugre Guerreiro. A bola tocada, dominando com Regis. Regis dominou, fingiu que ia cortar. A bola se perdeu em escanteio. É escanteio pro Bugre. Finalzinho de jogo. Até quantos, Albert? Até 49. Tá bom, então até 49. Haja coração, vamos, Bugre, vamos, Bugre. Vamos, Guarani, agora verde, que te quero verde. Vamos, Bugre. Vamos, Guarani, pra cima deles, flechada neles, Bugre. Cruzamento na grande área, fechado, sai de soco, Alex Muralha. Tira o perigo ali, a zaga do Mirassol. Ficou tranquilo com o Bugre pela direita. Tem posse de bola, apenas acompanhando os jogadores da bola. A bola sobrou ali com o Mirassol. Tem posse de bola, ganhou falta. É falta para a equipe do Mirassol no campo de defesa, Albert. O Thales ali não, é o puro suco, né? Ali ele não adianta. Ele não afina, não. A bola dividida ali, camisa número 10. O Cássio Gabriel foi fazer gracinha na frente dele ali. Ele passou, deu rápido, ele jogou, bateu na bola e também na canela do jogador. Agora, no lance anterior, no escanteio, o Andrigo tentou de novo o gol olímpico. Ele tentou de novo o gol olímpico. Se o goleiro Alex Muralha não está esperto, era o segundo gol do Guarani. 47 minutos o tempo passa. 47 minutos o tempo passa. A bola lá vai com o goleiro. Nossa, Rafael Martins, assustadão. Ele pega essa bola. Vamos, Rafael Martins. Vamos, o Bugre não tá vencendo não, Rafael Martins. Eu não quero o pênalti ali e o tempo fechou, hein? O tempo fechou ali, né? O jogador ali, o camisa número 11, né? O Diego Gonçalves já tem cartão amarelo. Ali o Rafael Martins fez a defesa, ele chegou ali com golpe de voadora, karatê, né? Deu um tapa, ele acertou um tapa. Com as duas mãos, já tomou tapa com as duas mãos, Levi? Ele tomou um tapa ali na miguelagem. Aí o Rafael Martins tem cartão amarelo, né? É ele que vai sair perdendo nessa. Cobra logo, né? O Thales foi lá, né? O Thales puro suco foi lá e cadê o Diogo Martins, ó? Vazou, lançamento lá pro campo de ataque, dominando ali com Regis. Regis tentou aceitar a bola sobrando ali com o Andrigo, sobe de cabeça, corta o perigo, cortou errado, mas acabou dando certo o contra-ataque, pode ser perigoso, pode ser mortal, pela esquerda, para o Mirassol, cortou bonito, na correria total ainda pela esquerda, gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque, 3 jogadores da bola, ginga ali com o Daniel para a esquerda, fez a devolução, dominando com o Matheus Anderson gingou, vai tentar fazer o Hilário Laria, preferiu fazer o toque ainda pela esquerda, vai tentar fazer o cruzamento, deu certo, sobe de cabeça aí do corte, a bola ficando tranquilo, o lançamento, tentou fazer o toque, a bola se perdeu ainda com a equipe do Mirassol com Souza, fez a ligação direta, deu certo, dominando, se deixa cruzar o perigo, deixou cruzar, tem posse de bola, girou, bateu pro gol, travado, voltou, tira daí, não se embaralha não, fez o toque, se perdeu, bateu pro gol, perto de ganhar, do perigo, a zaga do Bugre. Meu Deus do céu, que coisa feia na grande área. Quase o Mirassol faz o gol. Não há tempo para mais nada. Vai terminar o jogo. O árbitro da partida vai terminar o jogo. Mas que coisa, hein? Que cena que eu acabei de ver na grande área, hein, Albert? Mas ali parece que ele tá escutando ali no VAR ali, né? Alguma coisa naquele lance. Pra ver se não houve pênalti, né? Já pensou? Não, então. Já pensou? Aí, agora eu falo pros amigos. Quando eu falei que ia ser 50 minutos, ninguém acreditou. Então, estou aqui dizendo que ia ser 50 minutos. Mas pelo jeito, pelo lance, foi um bate-rebate. A bola tava fácil pro Guarani tirar. Ali fez o mais difícil. Aí encerrou. Termina o segundo tempo. Penalidades. O Guarani nos surpreende, haja coração, penalidades no jogo. E eu vou descansar, né, pra narrar a penalidade. Ele volta assumindo, daqui a pouquinho eu volto pra narrar as penalidades. Claudinei Costa, me ajuda aí, porque o coração agora bate forte, eu não vou aguentar não. Deus do céu, cadeira, o Albert, por favor, verifica aí, Levi Júnior, se tá tudo ok com a cadeira. Pera aí, Claudinei, eu vou dar uma olhada aqui. Ajeita.
Toma sua água, Gustavo Marques. É isso mesmo. O Gustavo Marques, ele tava balançando tanta perna, Claudinei Costa, fez um buraco aqui no piso da rádio. Eu imagino, tá muito bem. Agora são 10 horas mais 54 minutos. Terminou o jogo em Mirassol, no José de Campos Maia, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Mirassol. Ô Levi Júnior, quando a gente tem esses jogos que podem ir para a penalidade máxima, né? Eu não sei se é uma cisma minha, mas parece que os times, a partir ali dos 30 minutos, 35, já não querem mais nada com o jogo, né? Já começam a pensar na penalidade máxima, porque, eu não sei, talvez na cabeça do jogador, se você perder nos pênaltis, a coisa não fica tão feia assim, né? Porque o pênalti, muitos dizem, apesar de eu não concordar, que é loteria, tem um pouco de sorte realmente, tanto do goleiro como do batedor, mas o batedor tem uma incumbência maior, uma responsabilidade maior, não pode desdenhar na hora de bater, ficar dando passinho pra cá, pra lá, querer bater no meio do gol, enfim. Muito embora dizem que o pênalti bem batido é aquele que entra, né? Mas me parece que 30, 35 minutos do segundo tempo, os jogadores já começam a pensar no pênalti, não é, Levi? Além de começar a já pensar no pênalti, terminar a partida empatada para ir para as penalidades máximas, chega o cansaço também, né, Claudinei Corsi? O cansaço que ficou evidente na equipe do Mirassol. O Guarani até que nem tanto, só que o Guarani também teve bastante posse de bola no campo de ataque, mas não conseguiu transformar em oportunidade, né? Não conseguiu transformar em finalizações efetivas. Então, um jogo tecnicamente muito abaixo, né, para um campeonato paulista. Na quartas de final, né? Pois é, muito abaixo, triste de ver. Ô Albert Cavalcante, passa para mim e para o ouvinte da Rádio Futebol Interior de novo o banco de reservas do Guarani, o Albert. O técnico Alan Al, ele tem no banco de reservas o Gabriel Mesquita, o Thiago Galice, que são dois goleiros, Matheus Ludic, que é o lateral, Éder Ciola, que é lateral, Romero e Titi, que são zagueiros, o Tony meio campo, o Regis já está em campo, e o Rafael Costa e o Índio, que já entrou, e o Renanzinho. Esse era o quadro, eu só perguntei, Levi, pro Albert checar os jogadores reservas, porque ele mexeu 3 vezes no time, né? Ele tirou o Rodrigo Andrade por motivo de contusão, colocou o Índio, tirou o Matheus Souza, colocou o Regis, e o Júlio César por motivo de contusão colocou o Renanzinho. Eu não sei, talvez um jogador mais descansado é melhor para a cobrança de pênalti do que aquele jogador que atuou o tempo todo. Então talvez ele pudesse fazer pelo menos mais 2 substituições para colocar mais 2 jogadores descansados para cobrar os pênaltis. Que pelo menos ele teria 2 jogadores descansados, e ele não fez isso. Ele optou por deixar aí esses jogadores que estavam jogando, com a entrada do Índio, né, que entrou a 32 do segundo tempo, e do Regis, que entrou a 37 do segundo tempo. Não sei como é que você pensa, o jogador descansado, ele me parece que entra com um pouco mais de condições de cobrar o pênalti, não é isso? A perna pesa menos, não é, Levi? É complicado tomar... Tem os treinamentos também, é lógico, então, né? Eu acho que não é muito por esse lado, Claudinei, porque também tem o lado de que o jogador que entra agora só para cobrar o pênalti vai entrar frio, então é uma faca de 2 gumes, né? Então eu acho que na cabeça do treinador tem que ter já os responsáveis pelas cobranças de pênalti, quem treina, né, durante os treinos no centro de treinamento, então já tem que estar definido antes até mesmo da partida começar. Tá certo. Para você, Levi Marques, o Levi Júnior, você prefere, né, que, digamos hoje, né, o Guarani, ele vai cobrar as penalidades. Você acha que é melhor o Guarani defender primeiro ou cobrar primeiro? Eu sempre gosto de cobrar por último. Defende primeiro. Isso. Tá certo. Você, Albert Cavalcante. Albert, para você. Eu prefiro bater primeiro. Bater primeiro. Eu prefiro jogar toda a responsabilidade pro adversário. Tá certo. E você, Guga? Prefiro classificar, Claudinei Costa. Prefiro bater por último. Mas você quer que o Guarani defende primeiro? Defende primeiro. Tá certo. Então, 2 votos para o Guarani defender primeiro
e um voto do Albert Cavalcante para o Guarani sair cobrando a penalidade máxima. E lembrando que você que está ligado com a gente aqui na Rádio Futebol Interior, ainda dá tempo, hein? Agora com as penalidades máximas, estender um pouquinho aqui a sua chance de participar do nosso sorteio aqui. Concorrer a 2 presentes da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos, rodízio, balanceamento, check-up de suspensão e rodízio de pneus. 2 prêmios para você da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2.500 no Bonfim, anexo ao posto Girafa. E tem também um combo da Montreal Hamburgueria, batata frita e lanche para você entregue na sua casa, hein? Basta vocês participarem e mandar sua mensagem, ainda dá tempo, com o nome completo, o endereço e a cidade para o 98396-0084. 98396-0084. Você tem tempo ainda de participar. Mandar um abraço aqui para o Éder Salles, lá da GR Centro Automotivo, e mandar um abraço também para a rapaziada lá da Montreal Hamburgueria, o Jefferson Marques, também a Ana Paula e o Paulo, a rapaziada lá da Hamburgueria Montreal. Bota o lanche da hamburgueria aí pra gente, ô Felipe Marques, para dar água na boca nessa hora, a gente tá com fome aqui também. Olha que sensacional aí o lanche da Montreal Hamburgueria. Se você quiser pedir o seu lanche, é o 97409-2353, 77409-2353. Fala lá com o Jefferson, com a Ana Paula ou com o Paulo e peça o seu lanche sensacional da Montreal Hamburgueria, que está dando um prêmio hoje para você, torcedor. Basta você mandar o seu WhatsApp, ainda dá tempo de você participar e concorrer aos prêmios também da GR Centro Automotivo, o seu carro em boas mãos. Lembrando que amanhã tem Ponte Preta. E deixa eu dar um recado aqui também, já que estamos no jogo do Guarani, né? Para quem estiver ouvindo e conhecer a Evelyn Cabral, lá do Jardim Aeroporto, ela foi a ganhadora da camisa do Guarani no derby de número 199. E até agora a Evelyn Cabral não veio retirar a sua camisa do Guarani. Está aqui à disposição. Nós já havíamos marcado o dia, a hora direitinho, mas ela não compareceu. Então, se alguém estiver ouvindo, passa o recadinho para a Evelyn. Se ela estiver ouvindo a gente, entre em contato com este nosso WhatsApp aí, o 983960084, 983960084. A Evelyn, se alguém puder falar com ela e pedir para ela entrar em contato, que o Guga vai receber o WhatsApp dela para combinar direitinho, mais uma vez, a entrega da camisa do Guarani, tá certo? Agora, 11 da noite, mais 1 minuto, vamos para as penalidades máximas lá em Mirassol. Guga e Albert Cavalcante. É isso aí, Claudinei Corte, agora o negócio é sério. Penalidades máxima em Mirassol. O Bugre vai começar batendo, parece, hein, Albert? O Bugre vai começar batendo, como eu havia dito, né, Gustavo? Mas como eu havia dito, vem ele pra bola. O camisa número 10, Andrigo, a primeira cobrança é do Bugre. Vamos lá, Guarani, pelo lado direito, viu? Lado direito do seu rádio, da sua televisão, da sua... É lá. Vai começar a disputa de pênaltis. Que vença o Bugrão. Tá certo, então. Vai pra cobrança ali, Andrigo. Tem o número 10 estampado na sua camisa. No gol está Muralha. Andrigo pra cobrar. Muralha no gol. Partiu, Andrigo. Bateu pro gol. Flechada! Flechada! Gol do Bugre! O Bugre converte. O Bugre marca o primeiro gol. Bola no meio do gol. Goleiro pro lado direito. O Bugre na frente. Pênalti, o clássico, né? Batida clássica, né? Ele veio ali o Muralha foi tentar adivinhar o canto. Ele jogou no meio, no meio, certinho na segurança. 1-0 Guarani. Vem ele na bola, o camisa número 9, Pedro Lucas. E ele tá com a cara que vai errar.
Pedro Lucas da bola, no gol está Rafael Martins, partiu Pedro Lucas, bateu pro gol no cantinho esquerdo, é gol do Mirassol. Mirassol converte também o seu primeiro gol, gol do Mirassol, goleiro pro lado, bola pro outro, gol do Mirassol, Pedro Lucas tem o número 9 estampado em sua camisa, tirando do goleiro Rafael Martins. É, pelo lado ali, pelo lado esquerdo, né? Ali o Rafael Martins, ele tentou adivinhar o canto, ele pulou pro lado esquerdo, ele bateu pro lado direito do goleiro Rafael Martins. Ali só deu aquela, né, batida de segurança, bateu no cantinho, nada pôde fazer. E vem ele, Regis na bola, tem o número 78 para cobrança. Regis na bola, Muralha no gol. Regis correu, bateu pro gol. Flechada! Gol do Bugre! Regis batendo no cantinho, goleiro pro lado, bola pro outro, Regis converte o segundo gol, positivo aí pra você, Regis. É, o Muralha, né, ali, quando o Regis tava chegando na bola, o Muralha fez uma dancinha ali, né, pra tentar destabilizar o Regis, mas o Regis, né, bateu na bochecha da rede, sem chances pro goleiro Muralha. E vem mais agora o jogador de camisa 11, vai bater agora, Diego Gonçalves. Diego Gonçalves na bola. Vamos, Rafael Martins. Diego Gonçalves pra cobrar. Martins pra pegar. Correu, bateu pro gol. É gol do Mirassol. Mirassol converte também. Bola no fundo do gol. Bola no canto alto esquerdo. Foi na bola, Rafael Martins, mas não conseguiu pegar nela. Gol do Mirassol. Mirassol empata, Albert. É, ali o Rafael Martins esperou até o último minuto ali para poder escolher o canto certo, porém o Diego Gonçalves bateu firme, bateu forte, bateu alto, segue 2-2 e vem chegando zagueiro, capitão Ayrton. Ayrton na bola, Ayrton vai pra batida do gol, o Bugre vai pra cobrança do terceira cobrança, Ayrton, o capitão zagueiro do Bugre. Vamos, Ayrton, capricha aí, Ayrton pra cobrar, Muralha no meio do gol, Ayrton correu, bateu pro gol, defendeu Alex Muralha, recuou a bola pro goleiro do Mirassol, hein? Vai cobrar assim, viu? Vou dizer um negócio pra você, hein, Albert? Ah, telegrafou, né, meu? Um zagueirão desse, telegrafou. Dá uma olhada, o Alex Muralha, ele é pegador de pênalti, né? Bateu mal. Olha, mira na cara do goleiro e chuta, mete o pé. Vale classificação. Bateu desse jeito, ficou fácil pro Muralha. No meio, quase no meio do gol, isso mesmo, fraco. Isso aí não é pênalti que se bata, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa, Ayrton desperdiça. O Mirassol tem a oportunidade de passar na frente. O Mirassol tem grande oportunidade. Vai para a terceira cobrança de pênalti. Renier, capitão também da equipe do Mirassol, tem a grande oportunidade de virar o jogo na cobrança de penalidades. Vale vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Renier vai para a cobrança de penalidade. No meio do gol tem Rafael Martins, capricha Rafael Martins. Cobrança de Renier, bateu pro gol, é gol do Mirassol. Renier converte. Uma batida também que dava pro goleiro pegar, hein, Albert? Ali o Rafael Martins não acreditava ali que ia bater nela ali, né? Ele bateu quase, olha só, ele fez a mesma coisa, ele bateu a mesma coisa que o Ayrton, só que ali o goleiro Rafael Martins, só que ele bateu no meio do gol por ser zagueiro, e ele bateu no mesmo canto que o Ayrton, aí foi mal batido, e o Ayrton tá... vou falar pra você, viu? Vai para a cobrança de penalidade agora ele, Pablo. E Pablo vai para a cobrança de penalidade. Muralha no meio do gol, Pablo. O lateral direito da equipe do Guarani tem a oportunidade também aí de descontar, de ir para a cobrança e converter. Pablo vai para a cobrança no meio do gol. Tem ali Alex Muralha. E Pablo vai para a cobrança, capricha, Pablo. Olha, Pablo. Capricha aí, Pablo. Vamos, Bugre, ainda dá tempo, ainda tem chance. E vai para a cobrança, Pablo. Olhou
olhou pro lado, olhou pro outro, olhou pro meio do gol, chegou, bateu pro gol, espalma Alex Muralha. Lado esquerdo foi nela, espalma essa bola, manda a bola pra fora. Outra oportunidade desperdiçada do Bugre. O Pablo chegou ali, né, olhando só pra bola, ele virou o corpo, só que ali o Muralha não caiu na dele, né? No canto direito do Pablo, do Muralha, ali, canto baixo, o Muralha é goleiro alto, tem que bater lá em cima. É lá em cima, quis bater pra deslocar o goleiro. Agora está nos pés do camisa número 8, o Neto Moura, está nas mãos do Rafael Martins, se ainda continua. Neto Moura vai para a cobrança. Neto Moura tem a oportunidade também. O Mirassol está bem nas penalidades. O Mirassol também está bem nas penalidades. Vai para a cobrança o camisa 8, Neto Moura. Para a equipe do Mirassol, no meio do gol está ele, Rafael Martins. Vamos, Rafael Martins, pelo menos uma, Rafael Martins. Pelo menos uma para sua carreira, Rafael Martins. Vai para a cobrança ali, Neto Moura. Neto Moura chegou, bateu pro gol, bateu na trave. Se vai pro gol é gol. Bateu na trave. O Guarani ainda tá vivo na disputa, Albert. Ufa, santa trave. Agora sim, hein? Olha, até que o Rafael Martins acertou o canto. Acertou o campo, mas só que não pegava, certo? Mas ele acertou o canto. Agora é o seguinte, o Guarani tem que fazer e o Mirassol tem que perder o próximo. Então agora tem que fazer. Tem que fazer, ainda há esperança. Ainda há esperança. Vamos, Bugre, tem que fazer, Bugre. Vamos converter, Bugre, vamos fazer quem tá na bola ali. Nossa, Thales. É gol, é gol. Thales. É gol, vixe, é gol. Pode gritar gol antes. Thales, olha. Thales vai para a cobrança de penalidade, tem número 3 estampado em sua camisa, no gol está Alex Muralha. Thales ergueu sua cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro. Vamos, Thales, vamos já para fazer, Thaleson. É para fazer, Thales, bateu pro gol, é gol! Quase perdeu, hein? Frechada, Thales. Gol do Bugre. Thales converte o gol, Albert. E o Thales ali, ó, bateu, ó. Bateu ali, entre ali, eu vou falar pra você, ele bateu de meio de meio de pé com calcanhar, sei lá que ele bateu. O importante é que foi gol. E ó, ele foi tão bem que nem o Muralha esperava que ele ia bater tão mal assim. Bateu mas bem. Foi gol. O importante é que não existe gol feio, né? Existe não fazer gol. Está ali. Na verdade, ele bateu tão mal que ele bateu bem. Exato. Cássio Gabriel. Cássio Gabriel, se o Mirassol fizer, o Mirassol está na semifinal. Se o Mirassol fizer, está na semifinal. Vai para a cobrança. Cássio Gabriel para defender Rafael Martins. Para defender Rafael Martins. Cássio olhou para cá, olhou para lá, bateu pro gol, é gol do Mirassol. O Mirassol está na semifinal do Campeonato Paulista. O Mirassol está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Ei, bravo Bugre. Ei, Guarani. Foi apenas mais um personagem nesse Campeonato Paulista. O Mirassol está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Eu não vou falar mais nada. Chegando ele para assumir o fim do jogo. Na rádio Futebol Interior, Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 11 da noite, mais 12 minutos em Campinas, 11:12, começando aqui o fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Guarani Mirassol 0-0 no tempo normal. Nas penalidades máximas, o Mirassol fez 5, o Guarani fez 4, portanto 5-4 para o Mirassol. Mirassol então é o outro finalista, é outro semifinalista do Campeonato Paulista de 2021. Ontem Corinthians 4, Internacional 1. Hoje nos pênaltis 5-4, Mirassol em cima do Guarani. O Mirassol está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. Agora 11 horas mais 12 minutos, 11:12. Repórter Albert Cavalcante, o seu destaque, Albert. O Guarani, né? O Guarani que tinha tudo para poder passar para a próxima fase
ia abocanhar uma grana a mais. Infelizmente perdeu nas penalidades, agora terá um período de descanso e agora vai pensar agora no Campeonato Brasileiro da Série B, que o Guarani estreia contra o Vitória. A data 29 desse final desse mês, mas ainda vamos ver ainda o horário com a CBF se vai acertar ou não. 29 de maio, Albert? 29 de maio. Tá muito bem, tá aí a informação então. O Guarani agora pensando, porque a gente fez os cálculos aqui, na verdade o Guarani poderia voltar para o troféu do interior, mas a própria Inter, que foi desclassificada ontem, né, já tem 18 pontos. O Guarani fez 14 pontos na fase de classificação, a Inter 18, a Ferroviária tem 21 e o Red Bull Bragantino tem 23. Quer dizer, teria que o Red Bull Bragantino ficar fora, a Ferroviária ficar fora, ou classificar, né, a Ferroviária, o RB Bragantino, para que o Guarani pudesse participar aí do troféu interior. Mesmo assim não daria, porque a Inter, que já saiu, está desclassificada, tem 18 pontos. Quem é que vai falar por aí? É o Rafael Martins, goleiro do Guarani. Uma forma, e até eu poderia ter ajudado um pouquinho mais pela grandeza do time, né? A gente fica triste por todo o trabalho que a gente fez e a gente ser eliminado dessa forma, né? Mas agora é trabalhar, né? Esfriar a cabeça que é brasileiro pra frente. Obrigado, Rafael. Tá certo, é aquilo que a gente tava falando aqui, né? Que o Albert acabou de falar. Tem o Campeonato Brasileiro da Série B pela frente. Aliás, um Campeonato Brasileiro em Levi Júnior, que não vai ser fácil, não vai ser moleza. Talvez um dos mais difíceis dos últimos tempos, hein, Levi Júnior? Eu acho que nem talvez, né, Claudinei? Com certeza um dos mais difíceis. Botafogo, Cruzeiro, Vasco, muito time... Goiás, muito time grande disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. Com certeza vai ser muito difícil para a equipe do Guarani. É verdade, tem que se preparar. Vamos ouvir aí o Muralha, o goleiro da equipe do Mirassol. Muralha, várias vezes eu já te entrevistei aqui depois de um jogo do Mirassol para falar de você como destaque da equipe, mas agora uma decisão por pênaltis. Você na sua carreira ficou marcado por críticas depois de uma decisão por pênaltis quando jogava pelo Flamengo. Eu queria saber se esse jogo, especificamente por ter sido decidido nos pênaltis, você defendendo duas cobranças, se tem um sabor diferente, um valor diferente para você nesse momento da tua carreira. Primeiramente agradecer a Deus, né? Às vezes a gente é julgado de uma forma muito injusta, né? A nossa profissão de goleiro é uma profissão muito, muito difícil. Hoje a gente tem muitas responsabilidades. E de fato eu fiquei marcado sim por isso. Mas Deus é fiel e sempre está nos abençoando com o nosso trabalho. Fico feliz de hoje, mais uma vez, de alguma forma ter podido ajudar meus companheiros. Fico muito feliz por isso. Mas pés no chão. A gente merece coisa maior, merece trabalhar por coisas grandes aí, porque a gente é um time muito trabalhador. O professor Eduardo é um cara sensacional, nosso grupo está de parabéns. E também queria deixar aí um parabéns para o meu pai, hoje é aniversário dele, um dia especial. Muitos anos de vida para o meu velho aí. Foi por causa da decisão que você parece estar um pouquinho mais emocionado hoje ou tem algo mais que representa tudo isso, Muralha? Muita coisa para mim, né? Porque é muito difícil você passar pelo que eu passei, tive que sair, rodar o mundo, sumir um pouco da mídia brasileira para ver se tirava um pouco o foco de mim. E só Deus sabe por onde eu passei, porque eu tive que passar, né? Mas estou muito feliz, né? Agora é comemorar, é descansar, porque a nossa jornada continua ainda. Tá aí, valeu, Muralha, parabéns. O Muralha falando aí, né? Dizendo que o moicano Muralha, né? É a vida do jogador de futebol, né? Tem disso, né? Às vezes fica marcado pelas torcidas e como ele explicou aí, no caso dele, teve que sair até ir para o exterior para depois voltar se o pessoal esquecia um bocadinho dele aí, né? Então, só acertando aqui o placar dos pênaltis, neste jogo Mirassol e Guarani, 4 para o Mirassol, 3 para o Guarani. 4 para o Mirassol, 3 para o Guarani. O Guarani perdeu 2 cobranças, o Albert Cavalcante. Quem é que perdeu para o Guarani? Foi o Pablo e o Ayrton. Na ordem foi Ayrton e Pablo. Ayrton e Pablo, né? E para o Mirassol, quem é que chutou para fora? Foi o Neto Moura. Neto Moura que chutou para fora, portanto, então 4-3, chutou na trave, 4-3 para a equipe do Mirassol. O Mirassol está classificado então para as semifinais do Campeonato Paulista. Já temos, portanto, 2 equipes classificadas. O Corinthians, que ontem venceu a Inter de Limeira 4-1, e hoje o Mirassol, que passou nos pênaltis pelo Guarani por 4-3.
Agora são 11 horas mais 18 minutos, fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Para você aqui ainda teremos as notas dos jogadores do Guarani, todos os jogadores, inclusive aqueles que entraram, e vamos escolher o melhor em campo, que afinal de contas o Guarani perdeu nos pênaltis, mas empatou no tempo normal. Então a equipe da Rádio Futebol Interior vai escolher o melhor jogador em campo do Guarani. Teremos as notas do Levi Júnior para os jogadores que estiveram em ação, o melhor em campo, como eu disse, e também vamos aguardar aí, né, se chegar com tempo hábil, né, a entrevista do técnico Alan Al depois desta desclassificação do Guarani no Campeonato Paulista. Guarani que agora pensa na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa para o Bugre dia 29 de maio. É isso, Albert? Confirmando, contra quem? Dia 28 de maio. 28 de maio. Isso, contra o Vitória. No Brinco? No Brinco, só falta a definição da CBF em relação ao horário. Tá certo. Bom, agora terminando os campeonatos aí, né? A gente vai aguardar o término do Campeonato Paulista. A Rádio Futebol Interior vai estar na cobertura aí das finais do campeonato. Tem o Troféu do Interior. Aliás, amanhã tem Ponte Preta e Botafogo, 9 da noite. A jornada esportiva a partir das 8 da noite, com o comando do Carlos Corsato, a narração do jogo do Marcelo Corsato e as reportagens do Wendel Coral. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui com os ganhadores já da nossa promoção de hoje, dos 2 prêmios do GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Balanceamento, alinhamento, o check-up de suspensão e também o rodízio de pneus. Serão 2 prêmios desse estilo da GR Centro Automotivo para 2 ganhadores. E também o combo da Montreal Hamburgueria, que vai ser entregue na sua casa, tá certo? Fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Volta já para Restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, Restaurante Romanos, Ovo Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias e Pizzaria Dona Luísa. Rádio Futebol Interior. Calabresa mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A sua Rádio FI. Fica pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teres, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686. 2518-0686.
ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Estamos apresentando Fim de Jogo. 11 da noite, mais 24 minutos. Fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Sempre para Restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, Restaurante Romanos, Ovo Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias e Pizzaria Dona Luísa. Estamos já no nosso fim de jogo e vamos aguardar, né, o Albert Cavalcante. Será que vai demorar hoje a entrevista do Alan ao Albert? Bom, esperamos que não, né, mas... Tá certo, você já enviou a sua pergunta para ele? Opa, primeiro. Vamos adiantá-la aqui no nosso fim de jogo. Qual é a pergunta que você fez para o Alan Albert Cavalcante? Alan Al, após essa eliminação do Campeonato Paulista, o que você pensa para frente, para a temporada, o que mudar? Tá certo, vamos ver o que é que vai responder, né, aos amigos de imprensa e também ao nosso repórter Albert Cavalcante na entrevista coletiva. Lembrando que o Guarani no tempo normal empatou 0-0 com a equipe do Mirassol e nos pênaltis o Mirassol marcou 4 gols e o Guarani 3. O Guarani perdeu 2 cobranças com Ayrton e Pablo e o Neto Moura chutou na trave para a equipe do Mirassol, portanto 4-3 para o Mirassol nas penalidades máximas. E vamos então aqui, como eu havia prometido, né? Já que pelo adiantado da hora, a rapaziada tá com a gente ainda para saber do sorteio dos 2 prêmios da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos, e também do combo com o lanche e as fritas lá da Montreal Hamburgueria. Vamos então, os ganhadores aqui sorteados nesse intervalo, enquanto estávamos no intervalo. Deixa eu ver aqui. O Robert Cavalcante dos Santos, do Parque São Bento. Robert Cavalcante dos Santos, do Parque São Bento, ganhou um dos prêmios da GR Centro Automotivo. Aí o Gustavo Marques vai entrar em contato aí com o ganhador aí da GR, Robert Cavalcante dos Santos. O outro ganhador da GR Centro Automotivo foi o Matheus Paranhos Fantasini. Matheus Paranhos Fantasini, do bairro São Bernardo, foi o ganhador do outro prêmio do GR Centro Automotivo. E o combo, o lanche, né, delicioso. Coloca aí mais uma vez pra gente, Felipe Marques, o lanche da Montreal. Liberou mais um lanche? Tá certo, eu vou sortear então daqui a pouco, né? Olha aí, o lanche, mais um lanche liberado então, é esse lanche que você vai ganhar aí. Albert Cavalcante Santos. O quê? O lanche, Albert Cavalcante Santos, não? Não. Ah, então tá bom. Rosângela Cristina Nascimento Santos. Rosângela Cristina Nascimento Santos, ela é do Jardim do Lago. Depois também o Gustavo Marques vai entrar em contato com você, Rosângela, porque você não vai precisar nem sair da sua casa, você vai receber o lanche, o combo da Montreal Hamburgueria na sua casa, tá legal? Basta você depois decidir o dia. E vale lembrar aqui que os prêmios da GR Centro Automotivo são válidos por 30 dias, tá? Então nós vamos entrar em contato com vocês que ganharam. Vocês têm que ligar lá, ligar pra gente primeiro, passar o RG, o nome completo. Nós vamos informar a GR Centro Automotivo e você liga lá depois para o Éder e toda a sua equipe para marcar, para você poder fazer o serviço lá no seu carro, tá certo? Tem que agendar e tem 30 dias para que você possa fazer isso a partir de hoje, que é o dia que você ganhou o prêmio. Já a Rosângela tem quanto tempo, ô Gustavo Marques, para poder degustar essa delícia aí? Uns 15 dias, mais ou menos? 15 dias. Eu tenho certeza que a Rosângela vai querer rapidinho, né? Se fosse eu, já pedia hoje, né? Hoje já não dá mais tempo, né, Rosângela? Já tá fechado lá
a hamburgueria Montreal Hamburgueria, não é isso? Eu não sei não, porque essa semana eu pedi, era 1h30 da manhã e entregou. E atenderam? Trouxe na porta da minha casa. Você tá de brincadeira. Sério. Bom, então, se a Rosângela mandar de novo pra você a mensagem aí, ô Guga, você se acerta com ela aí, vê se ela já pode pedir hoje. Quem sabe ela tá com fome, né? Vê um lanche desse aqui, aí ela quer pedir hoje. Rosângela Cristina Nascimento dos Santos, do Jardim do Lago, então ganhou o combo da Montreal Hamburgueria. Agora 11 horas mais 28 minutos. Daqui a pouco a gente sorteia então o nosso amigo, como é que é o nome dele lá? O Jefferson, né? O Jefferson Marques liberou mais um lanche aqui para sortear na jornada esportiva aqui no nosso fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Então, segura aí, você que está com a gente na live, vai ter mais um sorteio ainda para você que participou pelo WhatsApp, hein? Segura aí que a gente já faz esse sorteio. Antes, eu vou eleger aqui o melhor jogador em campo da equipe do Guarani. O Guarani que empatou no tempo normal com a equipe do Mirassol. Bota a vinheta aí, produção. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas ainda não são as notas, produção. É o melhor em campo, produção? Vamos com o melhor em campo. O Felipe Marques já está com um bocado de sono aqui. Agora, o melhor em campo. Aí, o agora sim, o craque do jogo. O craque do Guarani nesse empate. Muito embora o Guarani esteja desclassificado, né? Nós vamos aqui votar para o melhor em campo nesta desclassificação do Guarani. Mas o Bugre empatou e a coordenação disse que com empate ou vitória nós elegemos o melhor em campo dos times de Campinas. E eu começo com o Levi Júnior para você, Levi. O melhor jogador, o craque do jogo do Guarani nesta derrota nos pênaltis e a desclassificação do Bugre. Do lado do Guarani, o melhor em campo foi o Rodrigo Andrade, na minha opinião, Claudinei Corsi. Foi bem na parte defensiva e criou algumas poucas oportunidades na parte ofensiva também. Tá aí o Levi Júnior, então, embasando o seu voto. Rodrigo Andrade, um voto. Albert Cavalcante, para você, o melhor em campo do Guarani, o craque do Bugre nessa desclassificação do Guarani. O Albert... Pra mim, junto com o Rodrigo Andrade, né, quem tem sempre um destaque é o Andrigo, né? O Andrigo, camisa número 10, ele, né, teve problema na panturrilha, voltou bem, porém não foi suficiente. Pra mim é o Andrigo. Andrigo, um voto do Albert Cavalcante. E você, Gustavo Marques, que narrou a partida aqui, o melhor em campo do Guarani? Sempre ele, né, Andrigo, o meio armador do Guarani, sempre com a cabeça erguida, fazendo a movimentação pro Guarani no meio campo, né? As principais oportunidades do Guarani sempre foi pelo pé dele, meu voto é para o Andrigo. Tá muito bem, você torcedor que tá com a gente na live aqui, pela equipe da Rádio Futebol Interior, o Rodrigo Andrade recebeu um voto, o Andrigo recebeu 2 votos, você pode votar aqui também, caso você queira votar, a gente aguarda um pouquinho aqui para eleger realmente o melhor em campo, né? Lembrando, os ganhadores dos prêmios aqui da Montreal Hamburgueria, a Rosângela Cristina Nascimento Santos, do Jardim do Lago, ganhou o combo lanche aqui, o lanchão, né? Aquele que dá sustância para a pessoa, com as fritas lá da hamburgueria, da Montreal Hamburgueria, vai receber na sua casa. Já a gente vai dizer o nome de mais um ganhador. Pode ir escolhendo aí, viu, Guga? Vai escolhendo aí, se você tem o zap na sua mão aí, pode escolher. E aí você me passa e você mesmo vai dizer quem é o ganhador ou ganhadora de mais um lanche da Montreal Hamburgueria. E os prêmios da GR Centro Automotivo, o Robert Cavalcante dos Santos, do Parque São Bento, ganhou um dos prêmios da GR, alinhamento, balanceamento, check-up de suspensão e rodízio de pneus. E o Matheus Paranhos Fantasini, do São Bernardo, também foi contemplado com um prêmio da GR, rodízio de pneus, alinhamento, balanceamento e mais um check-up de suspensão. Já tem o ganhador aí do lanche, o Gustavo Marques? A produção está sorteando nesse momento, tá bom, tá girando. Tá certo, sorteia então o Gustavo Marques, daqui a pouquinho a gente informa. A entrevista do Alan Al, por enquanto nada, Albert Cavalcante... Nada ainda, Claudinei, estamos esperando. Tá certo, estamos no aguardo então do Alan Al. Se ele demorar um pouquinho mais, a gente vai também inverter a nossa pauta aqui. Já elegemos o melhor em campo, daqui a pouquinho a gente vai para as notas do jogo. Por enquanto, nós vamos com um rápido comercial aqui no nosso fim de jogo e a gente volta já
com o fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, repercutindo a desclassificação do Guarani nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Mirassol que venceu o Guarani nos pênaltis 4-3. O Mirassol passa para as semifinais. A gente volta já já. Rádio Futebol Interior. Calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dada. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. Pizza do Dada. A sua rádio. Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, hein? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teres, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Estamos apresentando Fim de Jogo. 11 da noite, mais 37 minutos, de volta com o nosso Fim de Jogo aqui na Rádio Futebol Interior, repercutindo a desclassificação do Guarani. 0-0 no tempo normal, Guarani e Mirassol, nas penalidades máximas 4-3 para a equipe do Mirassol. Já temos o nome aqui do ganhador de mais um lanche que foi liberado lá pelo Jefferson Marques, da Montreal Hamburgueria, o Douglas Furquim de Camargo. Douglas Furquim de Camargo, da Vila União. O Guga depois vai entrar em contato com você para combinar aí como é que você vai fazer o seu pedido e vai receber na sua casa o combo com o lanche, as batatas fritas
da Montreal Hamburgueria, que esteve com a gente nessa jornada esportiva, dando este prêmio aqui delicioso. Coloca mais uma vez o lanche aí para mim da Montreal Hamburgueria. Fazer uma, como diria o outro, né? Fazer uma fusquinha aqui pro Albert Cavalcante. Ele fica olhando, apreciando, né, Albert? O Levi Júnior também, que é chegado numa batatinha frita, num hambúrguer, né, Levi Júnior? Uma hora dessa aqui, 11h38. Tô pensando em dar uma passada lá na Montreal, viu, Claudinei? Olha... Manda entregar, pô. Que beleza. É só você chamar, só você ligar. Chama. Olha, eu vou até passar pra você o telefone aqui. Isso, deixa eu só achar favor, o telefone. chama. Quer que eu falo pra você? Não é esse. Ah, esse é o nosso. Esse é o nosso. É o 97409-2353, viu, Levi? Anote aí, Levi, repita, por favor. 97409-2353. É 97, Montreal. Maravilha. 409-2353. Fala separado o 9, né, Albert Cavalcante? 97409-2353. Obrigado. Tá certo? Montreal Hamburgueria, você pode pedir o seu lanche lá, Levi, que como disse o Gustavo aí, recebeu 1h30 da manhã. Então você tem tempo ainda, tá certo? Tô pedindo agora. Tá muito bem, então às 11h mais 39 minutos, nós vamos abrir aqui o quadro das notas do jogo pelo Levi Júnior, que hoje faz a sua estreia como comentarista aqui da equipe da Rádio Futebol Interior. Vamos abrir as notas do jogo. Se por um acaso pintar a entrevista do treinador aí, o Felipe nos avisa e a gente entra com a entrevista. Acredito que não, porque eles vão fazer primeiro a entrevista coletiva do Mirassol, para depois vir o Alan Al. Mas vamos aguardar, qualquer coisa a gente corta as notas do jogo aqui, vai para a entrevista, tá? Por enquanto, ô Felipe Marques, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo com o comentarista Levi Júnior, começando pelo goleiro do Guarani, Rafael Martins. Levi. Rafael Martins, nota 4, não participou do jogo. Uma saída de bola ele deu de presente pro atacante do Mirassol, nota 4. Legal, lateral direito do Guarani, camisa 17, o Pablo. Nota 6, participou pouco do jogo, nas participações foi bem. O Thales, zagueiro do Guarani. 6,5, foi conciso em alguns desarmes. O Ayrton, camisa 50 do Bugre, o Ayrton que perdeu um dos pênaltis na decisão das penalidades máximas. Ayrton, nota 5. Pela lateral esquerda, o Eliel. Nota 5 também, não participou do jogo, nas participações não foi muito bem, Ney. Tá certo, você preferia o Bidu ali pela lateral esquerda? Mas, ou... Com certeza, mas não precisa nem perguntar. O Bidu acabou ficando no banco, né? Na melhor fase, com certeza Bidu. Até na pior, viu, Claudinei? Tá muito bem. O meio campo do Guarani, o Bruno Silva. Bruno Silva povoou bem ali o local que o volante participa, né? Nota 6. Nota 6 para o Bruno Silva. O Rodrigo Andrade. Melhor em campo, na minha opinião, 7,5. 7,5. E aí ele saiu, né, contundido e deu lugar para o Índio a 32 minutos do segundo tempo. Índio quase que não chegou a participar do jogo, então não vou dar nota. Sem nota para o Índio. Tá invocado esse comentarista, hein? Começando hoje já tá invocado, brabo, hein, o Albert Cavalcante. O que você acha disso, Cavalcante? Chegou com tudo. Vamos ver até quando, né? Tá aí só no sarrafo, só no nota, corte. Hein? Sem nota. Sem nota. E o Andrigo, camisa 10? O Andrigo jogou bem também, nota 7. Nota 7. Perdeu por um pouquinho aí pro Rodrigo Andrade, né? Isso. Muito bem. O Matheus Souza? Matheus Souza, muito abaixo, nota 5. Nota 5. Ninguém ficou abaixo, hein? Tá todo mundo passando de ano aqui com o Levi Júnior, hein? Entrou no lugar do Mateuzinho, o Regis, a 37 do segundo tempo. Tem nota o Regis? Também não chegou a participar da partida. Sem nota. Nem pela cobrança do pênalti, você não vai dar nada, nem uma notinha pra ele? Não. Não? Tá bom. E o Davó em camisa 30? Davó, camisa 30, 5,5, né? Não gostou do Davó, Levi Júnior? Não. Esperava mais dele? Sempre a gente espera mais, porque o Davó é um jogador que tem qualidade, né? Jovem, tem bastante qualidade, mas não tá sabendo aproveitar. O torcedor do Guarani já falou aqui, né? Davó devendo. Faz tempo.
E o Júlio César, que depois foi substituído, ele foi até 29 do primeiro tempo, a nota do Júlio César, ou Levi Júnior? Então, enquanto tava na partida, tava bem, viu, Ney? Pena que jogou pouco, né? Nota 6. Nota 6 para o Júlio César. E entrou no lugar dele o Renanzinho, a 29 do primeiro tempo. Renanzinho também foi na média do que costuma ser, nota 6 também. Nota 6. E para o treinador da equipe do Guarani, o Alan Al, no jogo de hoje, qual é a nota que você dá para o técnico do Bugre? Nota 5. Não gostei da escalação inicial, também não gostei das alterações. Tá muito bem. E para fechar as notas do jogo, o Levi Júnior, você já deu a nota para os jogadores, também para o técnico do Guarani. Eu queria saber a nota do jogo. Quanto valeu esse jogo? Guarani 0, Mirassol também 0 e depois nos pênaltis Mirassol 4, Guarani 3. Jogo muito abaixo tecnicamente falando, nota 4,5. Nota 4,5 para o jogo. Tá certo, tá aí então, estão aí as notas do comentarista de hoje aqui na Jornada Esportiva. O Levi Júnior deu 4,5 para o jogo, para o técnico do Guarani. Ele deu 5. Entrevista do Alan Al, Albert Cavalcante, por enquanto nada? Por enquanto nada, Claudinei. Tá muito bem, então nós vamos para mais um bloco de comerciais e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso fim de jogo na Rádio Futebol Interior. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos ganhadores mais uma vez dos prêmios, né? O Robert Cavalcante dos Santos, do Parque São Bento, ganhou um prêmio da GR Centro Automotivo. O Matheus Paranhos Fantasini, do São Bernardo, também ganhou um prêmio da GR Centro Automotivo. A Rosângela Cristina Nascimento Santos, do Jardim do Lago, foi a ganhadora de um combo da Montreal Hamburgueria. E o Douglas Furquim de Camargo, da Vila União, também um dos ganhadores do combo da Montreal Hamburgueria. 11h45, rápido intervalo, fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, volta já já. Rádio Futebol Interior. Pizza. Calabresa mussarela, frango especial, curte de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dada. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A sua Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, hein? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Estamos apresentando Fim de Jogo. Estamos por aqui no Fim de Jogo da Rádio Futebol Interior, aguardando a entrevista coletiva do técnico Alan Al, né? Que a gente já sabe que vai demorar um bocadinho, porque eles estão fazendo primeiro a entrevista do Mirassol, né? Daqui a pouco vai chegar a entrevista que é feita ao vivo, né? No Guarani é feita ao vivo a entrevista, não é isso? É isso mesmo. Muito bem, na Ponte Preta que a entrevista é gravada e depois eles mandam pra gente tudo pronto, né? Deixa eu abraçar aqui meu amigo Chico Picarelli, mandou uma mensagem aqui pra mim no meu zap, né? Parabenizando pelo aniversário, nesse dia 2 de maio, muito obrigado aí ao Chico Picarelli. Também a Luceli da Vistur, que cuida dos vistos da rapaziada que quer ir embora para os Estados Unidos, quer ir embora para a Europa. O Vanderlei Araújo, né? Um grande técnico de som também. Tá com a gente aqui, parabenizou pelo aniversário também. O meu xará Claudinei Cremonese, presidente lá do Clube Semanal de Cultura Artística, também mandou mensagem aqui. Um abraço para o Claudinei Cremonese, que mandou aqui mandou pra gente aqui, parabenizando pelo aniversário e também pela jornada, né? Grande abraço à minha amiga Rita Maria, da do Mulher.com, da TV Século 21, também acompanhando aí as nossas jornadas esportivas, as nossas redes sociais. Grande abraço para Rita Maria. O Ricardo Silveira, lá em Valinhos, acompanhando também a nossa transmissão. Nosso amigo Dunga Santos também mandou parabéns hoje, aliás, não vai dar para responder a todo mundo, né? Um por um, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ligações, enfim, mas a gente vai agradecer geral aí no Facebook, tá certo? Eu aproveito aqui também, muita gente que acompanha a nossa transmissão aqui, para agradecer o carinho de todos, deixa a gente muito feliz, né? Tá certo? São 11 horas mais 51 minutos, 11h51. Deixa eu ir adiantando a nossa pauta aqui enquanto não chega a coletiva do treinador. Eu vou dar uma passada aqui com o Levi Júnior novamente para falar desse jogo aí. O Guarani empatou 0-0, Levi. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito deste resultado, 0-0, resultado que levou o jogo para os pênaltis e acabou desclassificando o Guarani, que foi pior nas cobranças, 4-3 para o Mirassol. Mas fala um pouquinho mais do jogo, Levi Júnior. O Guarani desde o início da partida foi superior ao Mirassol, só que não superior ao ponto de abrir o placar, né, Claudinei Corsi? Não transformou a posse de bola no campo ofensivo em reais chances de gol. Tanto que não conseguiu nem trazer medo para o goleiro Muralha, tirando nos 2 escanteios que o Andrigo, camisa 10 do Bugre, cobrou fechado, né? Buscando ali um gol limpo. Tirando esses dois chutes, o Guarani não trouxe medo para o goleiro do Mirassol.
Já o Mirassol, desde o início da partida, não mostrou nenhum poder de reação, não mostrou a que veio, né? Não demonstrou... Ô Levi, não querendo te interromper, já interrompendo, você disse que a falta aí do Moraes, né? E do japonesinho bom de bola, o Luiz Oyama, né? Eles acabaram fazendo muita falta aí realmente para a equipe do Mirassol. Eles devem voltar, né? Foi problema de Covid com eles, é isso? Isso. Eles devem voltar. O Luiz Oyama não tinha pego Covid aqui na Ponte Preta, não? Parece que... Não me lembro. Eu me lembro qualquer coisa, assim, não tenho bem certeza, não. Não sei se é reincidência Covid com ele, né? Mas a pergunta que fica também para o torcedor do Mirassol agora, qual é a expectativa que o torcedor pode ter? O Mirassol ou o Albert Cavalcante deve enfrentar o São Paulo, é isso? É isso mesmo, né? Deve enfrentar o São Paulo, depende ainda da combinação se a Ferroviária se o São Paulo passar, né? Exatamente, tem o se. Tá todo mundo contando que vai passar, não é assim. Se o torcedor do São Paulo tá em dúvida quanto a essa passagem para as semifinais, ou Albert, ou não? Tá tranquilo? Com certeza, né? Lembrando que o ano passado o próprio Mirassol acabou eliminando o São Paulo das quartas de final. Então o torcedor de São Paulino, que faz tempo que vem apanhando de todo mundo... Tá com a barba de molho. E ainda mais a Ferroviária, né? Então... Tá certo, mas caso passe aí para enfrentar, que seja, vai, Levi Júnior, o Mirassol, com esse futebol que você viu aqui. Obviamente, né, contando com a volta do Luiz Oyama, do Moraes e de alguns outros jogadores que tiveram problema também com a Covid, o Mirassol tem futebol para chegar às finais do campeonato, passar pela semifinal... pegando o São Paulo ou mesmo a Ferroviária, Levi? Cara, com certeza. Com o futebol que jogou hoje, sem chance nenhuma. Agora, com certeza com o Luiz Oyama e com o Moraes que é um jogador muito rápido lá pela esquerda, e o Luiz Oyama que é como se fosse um jogador, um meia de ligação, tem grandes chances de bater de frente aí com o São Paulo, tanto que até ganhou do Palmeiras, né? Falando assim de clube de expressão. Então acho que vem forte sim o Mirassol. Agora, ô Levi Júnior, a gente comentava até antes da jornada esportiva em off, né, a respeito do Palmeiras. O Palmeiras poupou jogadores em diversos jogos do Campeonato Paulista, que ele chegou até a condição de quase ficar fora das quartas de final. Aí ele veio com o seu expressinho, venceu a Ponte Preta 3-0 no estádio Moisés de Carelli e conseguiu a sua classificação. O técnico do Palmeiras, o português, ele estava... poupando os jogadores pensando na Libertadores. Agora ele já conseguiu a sua classificação para a Libertadores. E ele conseguiu também a sua vaga nessas quartas de final. Tá certo que é contra o Bragantino, que também tem um bom time. Mas agora ele pode pensar em colocar o time misto e inverter, né? Colocar o misto lá na Libertadores, que ele já está classificado, e jogar com o seu elenco principal, o Campeonato Paulista, que ele pode de repente chegar e papar esse título aí. Como que você vê essa situação do Palmeiras? Você acredita que agora que deixaram o Palmeiras passar e ele jogando com os titulares tem condição, é um favorito para o título? Com certeza, esse é o grande trunfo do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que você pode fazer até 3 campeonatos aí ao mesmo tempo, que tem elenco para isso. Então, igual você mesmo disse, né, Claudinei? Com certeza, agora que já está classificado na Libertadores, talvez ele use o time misto para o campeonato da Libertadores e tente garantir aí a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, se bem que é contra o Red Bull, que também tem um ótimo time, né, Ney? Viu, Ney? Falando sobre isso, né? Antes aí, né, algumas rodadas atrás, o Palmeiras estava aí a 5 pontos atrás do Novo Horizontino. O técnico português disse que ali o Campeonato Paulista era um laboratório, que era para colocar só a molecada, só colocar os jogadores que estariam, né, não estariam tendo oportunidades. Pois bem, se classificou. E aí? Ele vai continuar com essa história de Paulistinha? Laboratório, né? Exatamente. Vamos ver como é que ele vai. Eu acredito que agora ele vai lançar a mão dos jogadores titulares. O São Paulo, vendo o São Paulo mandou um time reserva para jogar no Uruguai, para mostrar e focado no Paulistão. Então vamos ver aí até onde essa conversa... E o São Paulo, a gente tá vendo a classificação e agora 8 pontos, né? 8 pontos em primeiro. Classifica um ali daquela chave? 2. O 2. Então o São Paulo acho que passa. 8, 3 e 1, né? Que o grupo do São Paulo também tá um pouco abaixo dos demais, né, brasileiros. Então, depois de tantos anos, né? Porque todo o ano passado, né? River Plate, não sei...
até que enfim caiu no grupo mais fácil, né? Sempre Igual o Santos. pegava, O Santos caía sempre no grupo. O Palmeiras mesmo foi campeão ano passado, caindo no grupo um pouquinho, mas, né? Foi pegar um time forte, foi na semifinal, o River. A vitória do Santos ontem também foi suada, hein, Foi suada. Suada e roubada, né? Diga-se de passagem. Foi, mas não tem o VAR na primeira fase, Então, né? Aquela bola na mão que você tá falando, do pênalti, segundo mas tempo. dava pra ele ter visto. Mas é que tá, por isso que parece que é de propósito pra turma colocar o VAR, porque a primeira fase da Libertadores não tem o VAR, né? E o Fernando Diniz, a estreia do quarto melhor técnico do Brasil, que ele ficou em quarto lugar com o Santos, né? Legal, estamos com a entrevista já, Felipe? Então vamos lá, vamos lá. Tá, vamos aguardar, já abriram a transmissão lá direto de Mirassol, a entrevista do Alan Al. Fica na escuta aí que normalmente eles colocam o hino, né? As mesmas palavras, podem esperar. Eles colocam o hino, é assim que termina o hino. Tá tocando o hino do Guarani? Não? Então só arrumando o microfone. Tá certo, vamos aguardar. E o resultado do Flamengo, 2-2 lá no Chile, o Albert Cavalcante? Depois deve passar também pro Levi, né? O Flamengo é quase 100%, né? 10 pontos, né? Líder absoluto. Esse Flamengo vai dar o que falar, né? Gente, então, é isso que até nesse ponto que eu ia tocar. A gente tá falando em Libertadores da América, né? E que a gente deverá ter uma final aí, talvez, brasileira. Muito boa noite a todos. Estamos ao Então, vivo aqui daqui na a pouco a cidade gente de Mirassol. Iniciando nesse momento a entrevista coletiva do técnico Alan Al, após a partida Mirassol e Guarani, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O treinador já está conosco. Boa noite, Alan. Boa noite. Só para que eu possa ajustar o seu áudio aqui, Alan, por favor. Oi, alô. Pronto, já consigo te captar aqui. Vamos iniciar então as respostas, vamos às primeiras perguntas. Mudo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, boa noite. Primeiro, o que é que você tira de lição desse Campeonato Paulista, já pensando aí na montagem do time para a disputa do Campeonato Brasileiro, e se pênalti realmente é loteria ou competência? Boa noite. Eu acho que o Campeonato Paulista é um parâmetro muito bom para aquilo que a gente vai enfrentar na Série B. São equipes muito qualificadas, estruturadas, e vou até além. Eu acredito que muitas equipes que nós enfrentamos aqui na competição, não só de Série A, mas também de outras séries do Brasileiro, nós não vamos enfrentar com o mesmo nível na Série B. Então a expectativa é muito grande, é muito boa. Teremos aí praticamente 2 semanas para trabalhar, para recuperar bem os atletas, que foi uma maratona muito puxada de jogos, né? Praticamente 3 jogos a cada 9 dias. E a gente sabe que tem muito para entregar, né, como a gente entregou hoje, e como eu falei, a expectativa de um bom início de Série B, de uma caminhada longa que é a Série B, ela continua cada vez maior, até pelo desempenho de hoje, que nos deixou com a possibilidade de vencer no tempo normal, mas infelizmente não aconteceu. E pênalti, a questão é muito emocional, né? A gente trabalha, treina, mas é um ambiente diferente de treinamento, uma responsabilidade diferente. E eu tenho certeza que os atletas procuraram fazer o seu melhor na cobrança de pênalti, mas infelizmente também do outro lado, o adversário treina, o goleiro treina para poder defender. E saímos nas cobranças de pênalti, mas como eu falei, eu acredito que no tempo normal as melhores oportunidades estiveram nos nossos pés. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. Uma eliminação que dói bastante, né, nos pênaltis, depois do time ter feito um jogo, no geral, melhor do que o Mirassol, mas agora é olhar para frente, olhar para a Série B do Brasileiro. O Guarani termina a campanha nas quartas de final. O que você espera para a Série B? Esse elenco, pelo que apresentou no Campeonato Paulista, dá para dizer que é competitivo o suficiente para fazer uma boa Série B? Ou você acha que precisa melhorar, evoluir muito ainda para ter uma campanha boa no Brasileiro? Boa noite. A gente lamenta demais, justamente por isso. Eu acho que no tempo normal nós poderíamos ter vencido a partida, tivemos as melhores oportunidades, um jogo muito difícil, né, como qualquer decisão, mas tivemos a maior parte do jogo controlado e buscando sempre a vitória.
Infelizmente não aconteceu. Nos pênaltis tivemos a infelicidade de não converter, né, e o adversário teve a competência de converter a maior parte das suas cobranças. E a gente acredita sim que o trabalho está sendo bem feito, está sendo consistente. O elenco é um elenco equilibrado, mas também não deixamos de olhar para o mercado. A gente sabe que a gente precisa de algumas peças para reforçar e para ter um bom início de Série B, né, como a gente espera. Então, tudo isso a gente vem conversando com a diretoria, dentro da nossa realidade financeira, dentro das nossas possibilidades e também dentro da possibilidade do mercado. Mas a gente mantém um grupo ali, uma estrutura de elenco bem consistente, e aí acho que vão ser algumas peças pontuais para que a gente possa evoluir ainda mais no que a gente vem fazendo. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. Foi um jogo abaixo do esperado, oportunidades uma para cada lado, e a do Mirassol inclusive em uma falha, né, do Rafael Martins, que saiu jogando errado. Se foi uma partida abaixo do que se esperava para uma quartas de final, e agora já pensando em Campeonato Brasileiro, né? O Guarani está no caminho que você entende como correto ou precisa de muita coisa ainda? Boa noite. Foi um jogo muito estudado, um jogo muito tático, como qualquer decisão, né? Como qualquer partida única. O início do jogo foi um pouco truncado, mas tivemos as melhores oportunidades, as melhores possibilidades de vencer o jogo no tempo normal. No primeiro tempo tivemos 2 finalizações na entrada da área que não conseguimos ter sucesso. No segundo tempo tivemos a possibilidade de finalizar com a entrada do Rodrigo como uma surpresa, e depois com o Regis ajeitando uma bola de cabeça que acabou sendo um pouco curta. E é normal, né, um jogo decisivo, ainda mais sendo um jogo único, que em alguns momentos a partida se fique um pouco truncada, né? E em relação ao caminho, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo dessa remontagem, dessa reestruturação de grupo em 3 meses, conseguindo uma classificação para as quartas de final e brigando de frente para poder chegar à semifinal, indica que a gente está no caminho que a gente espera poder render na Série B. Obviamente que a gente está atento ao mercado, a gente precisa de algumas peças para reforçar o nosso elenco, porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, e é um campeonato muito longo e vai exigir um equilíbrio dentro do grupo para que a gente possa já iniciar e brigar até o fim, para que a gente consiga estar próximo de um acesso, pensando nisso, passo a passo, né, sabendo que a dificuldade é muito grande, mas o Campeonato Paulista é um parâmetro muito bom, até mesmo porque a gente enfrentou equipes que não vai enfrentar com a mesma qualidade que teve aqui no Paulista, não vai enfrentar na Série B. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, muito boa noite. Até que ponto a saída dos jogadores Rodrigo Andrade e Júlio César por lesão prejudicaram no rendimento da equipe no gramado? Boa noite. São jogadores importantes, né? São jogadores que têm uma característica muito ofensiva, principalmente o Rodrigo Andrade, que é quase um meia jogando como um volante. O Júlio não teve nem muito tempo, né, para poder render aquilo que a gente sabe que ele pode render, mas os jogadores que entraram muito bem, principalmente o Renan na parte ofensiva. Infelizmente perdemos depois também por lesão, e eu não gosto de falar de arbitragem, até vocês sabem disso, mas 2 jogadores extremos, né, o Júlio e o Matheus, em jogadas, na minha opinião, desleais, né, e acabamos perdendo jogadores, e o Rodrigo mais por uma questão muscular mesmo, de fadiga, mas o Renan é um jogador que mostra que pode nos ajudar, como vinha fazendo. O Índio entrou também bem, mas aquele jogador que inicia a partida, ele está num ritmo maior, né, numa intensidade maior, e acaba sentindo-se realmente isso, né? Mas nós temos aí jogadores que vêm dando conta do recado, e principalmente com algumas peças que nós vamos buscar no mercado, a gente vai poder ter uma rotatividade, uma competitividade maior no elenco. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Alan. Alan, faltou efetividade no ataque do Guarani nessa noite? Eu acho que por se tratar de um jogo decisivo, né, uma partida única, a gente poderia
ter definido a partida num tempo normal, né? Tivemos as melhores oportunidades, um jogo muito difícil, como era de se esperar, né? Uma partida no começo principalmente truncada, mas a gente poderia ter acreditado um pouquinho mais em alguns lances de bola de linha de fundo, um pouquinho mais nas nossas finalizações, que sempre fizeram a diferença a nosso favor. Porém, não faltou entrega, não faltou luta, mas faltou um pouquinho mais essa gana de fazer o gol. Mas isso a gente vai conversar com os atletas, trabalhar principalmente para que a gente possa iniciar uma Série B consistente e principalmente buscando algo maior. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Alan, boa noite. O que fica de lição dessa eliminação do Campeonato Paulista, já pensando para o restante da temporada para o Guarani? Boa noite. Eu acho que fica de lição principalmente a postura que nós tivemos hoje aqui contra o Mirassol de acreditar no nosso potencial. Oscilamos em alguns momentos na competição justamente por se surpreender positivamente em alguns jogos pelo nosso desempenho, e fica de lição também essa manutenção de regularidade que vai ser muito importante na Série B, por se tratar de uma competição muito longa. Então, tudo isso a gente conversou já internamente para os atletas, temos que levantar a cabeça, fizemos uma competição que poderíamos, isso no tempo normal aqui ficou provado, poderíamos ter passado para a semifinal, mas esses quesitos que eu falei, da gente acreditar, de oscilar um pouco menos, de manter essa competitividade, essa entrega e essa intensidade, buscando sempre a vitória, eu acho que vão ser fundamentais para que a gente possa aí buscar os nossos objetivos na Série B. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Alan, o que aconteceu com o Guarani hoje, que mesmo tendo posse de bola, mesmo tendo tomado iniciativa, o Guarani não conseguiu durante a partida ser intenso, não conseguiu amassar o adversário? Por que o jogo, que inclusive foi até do ponto de vista técnico muito abaixo por parte das duas equipes, acabou sendo um jogo de tão pouca intensidade por parte do Guarani? Eu discordo de você. Eu acho que se eu te passar os dados do GPS, você vai ver uma intensidade muito grande. O que faltou, sim, foi um pouco de tranquilidade, até por se tratar de uma partida final. Nós procuramos adiantar durante os 95, 100 minutos a nossa marcação e pressionar o adversário no campo deles. Isso ficou bem claro durante a partida. Só que, infelizmente, no momento que a gente procurava o gol, faltou um pouquinho de tranquilidade. Eu acho que a ansiedade também atrapalhou um pouco. E do outro lado tem um adversário que trabalha, um adversário também qualificado, que dificultou as ações do jogo, que procurou neutralizar algumas situações que são muito claras, e muito produtivas da nossa equipe, mas foi um jogo como se espera de uma quarta de final, de um jogo decisivo, um jogo único, com as duas equipes, principalmente no começo do jogo, se estudando muito e competindo demais, tanto que tivemos ali 2, 3 lesões por jogadas mais ríspidas, da nossa equipe, prejudicadas por esse tipo de jogada do adversário. Então, a intensidade ela foi muito alta, tanto de um lado como do outro, mas não conseguimos ser efetivos com as oportunidades que nós criamos. Tivemos a possibilidade de finalizações ali com o Andrigo, tivemos a possibilidade de finalizações com o Rodrigo, chegamos pelo lado do campo procurando atacar a todo momento, mas a equipe do Mirassol soube se defender também, soube neutralizar e soube principalmente levar o jogo para uma cobrança de pênalti, que não sei se seria estratégia ou não, mas ficou bem claro no final da partida. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Alan, depois da partida contra a Inter, você falou que o time estava avoado, distraído. Você acha que o time jogou concentrado bastante para uma decisão tão importante para o Guarani? Boa noite. Me desculpa, mas eu não falei isso. Não usei em nenhum momento esse tipo de palavra. Eu acho que o que faltou para nós contra a Inter foi um pouquinho mais de objetividade, mas em nenhum momento eu citei esse tipo de palavra. Então, hoje a gente teve uma concentração muito alta, uma entrega muito alta, um jogo decisivo, onde tivemos as melhores oportunidades durante a partida normal, mas não conseguimos, o tempo normal, mas não conseguimos a vitória. E, infelizmente, nos pênaltis não conseguimos passar.
Tá muito bem, aí então a coletiva do técnico Alan Al do Guarani Futebol Clube, depois da desclassificação do time lá em Mirassol, o Guarani empatou no tempo normal, 0-0 e nos pênaltis perdeu 4-3, 4 para o Mirassol, 3 para o Guarani que agora vai pensar na sua estreia no dia 28 de maio no Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Vitória no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com horário a ser ainda definido. Muito bem, ouvimos aí o técnico Alan Al, você já ouviu as notas do Levi Júnior, já escolhemos o melhor jogador em campo, portanto estamos chegando aqui ao final, quase ao final da nossa jornada esportiva, do nosso fim de jogo. Vamos então com o Albert Cavalcante, trazendo aí o destaque final do Guarani. Albert, é com você. É isso aí, Claudinei. Então o Guarani estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Eu ia falar Copa do Brasil. Quem dera, né? No Campeonato Brasileiro da Série B contra o Vitória, e já temos horário, viu? Ah, já tem horário? Já tem horário. Às 7 horas, às 19 horas da noite. Que beleza, na sexta-feira, dia 28. Dia 28, na sexta-feira. Mas, ô Guga, você quer o quê? Você quer o horário bom? Você quer o dia bom? Você quer tudo bom, Guga? Eu conheço essa história. Eu já ouvi, você quer tudo bom? Você quer tudo bom? Eu já conheço essa história. Exatamente. Viu? Tem gente que não é. Você viu? Entendeu? O que mais que você quer? 7 horas da noite, Guga, já tá de bom tamanho. Não importa se é o sexta-feira. horário, o problema é sexta-feira, né? Mas o melhor você queria o quê? 10h15 ele queria. Ele queria quarta-feira, 7 horas da noite. Não, mas sexta-feira, 4 horas da tarde, oxe, ótimo horário. Melhor horário que tem, poxa. Só ele ia trabalhar esse horário. Segue, Albert. Certo, então o Guarani Vitória será mais ou menos numa sexta-feira, dia 28 de maio, às 19 horas, a estreia do Guarani, Claudinei Costa. Valeu, Albert. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado a todos, obrigado, Claudinei. Bom dia, Albert. Bom dia. 00:14 agora em Campinas, 14 minutos já da quinta-feira, dia 13 de maio. Hoje, dia consagrado a Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa protetora, que ela realmente nos proteja, né? Estamos precisando. O mundo está precisando. Vamos com o destaque final do comentarista Levi Júnior, passando a régua. Levi Júnior, você ouviu aí o técnico Alan Al, e conforme eu gosto de perguntar para os comentaristas aqui, Levi Júnior, você concorda com tudo o que disse o Alan Al? Você concorda em partes ou você não concorda com nada, Levi? Em partes, né, Claudinei Corsi? Ele disse que a equipe do Guarani na partida de hoje foi intensa e a gente viu que não conseguiu a intensidade que precisava para chegar a criar oportunidades de gol, né? Então, com certeza, é aquele blá 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 de toda a entrevista. Ele né? bateu muito na questão de ser um jogo só mata-mata, né? Ele falou muitas vezes isso, né? Que o time ficou tenso, que os jogadores ficaram tensos, porque era um jogo só, era um jogo decisivo, mas aí... Tem que fazer, quer mudar o regulamento? Entendeu? Não dá pra gente concordar com o técnico aí, né? Porque quem tá ali é pra decidir. Bom, já que o Gustavo falou que aqui é sem papas na língua, a minha visão do campeonato que o Guarani fez, Claudinei Corsi, não era nem pra ter se classificado. Concordo. Não jogou, não fez um bom campeonato, classificou só porque o Santos conseguiu ser pior, certo? Ainda. Não mereceu ganhar, não mereceu se classificar, também não merecia passar pelo Mirassol, porque pelo campeonato que fez. Tá, muito bem. Então você concordou em partes com o palavreado aí do Alan Al, né? Sim. E ele disse que, o Gustavo Marques, só pra gente fechar aqui, e Levi Júnior, ele disse que o time está no caminho certo para a Série B do Campeonato Brasileiro. No caminho certíssimo. Para o rebaixamento? Exatamente. Com esse futebol aí, cai no primeiro turno. Tá muito bem. Com os times que estão na Série B. Você viu? Os times que estão na Série B. É uma mini Série A. É o campeonato. Albert, tchau. Você já tinha dito desculpa, tchau. mas só Boa noite. o campeonato mais difícil da Série B desse ano vai ser esse ano tchau, aqui, 2021. Não é pegar no pé, não é só porque perdeu, não. Sim, essa Série B vai ser a Série B, então abra o olho, diretoria. Falando sobre esse quesito... Que ele falou que o time tá pronto, tá bem, tá no caminho. Isso aí eu não concordo nada. Jogar com o Matheus Souza não dá. Com Éder Ciola esquece, Série B. E o Rafael Costa? Pelo amor de Deus, não dá.
Não tem um centroavante. O Guarani passou o Campeonato Paulista inteiro, não contratou um centroavante. No meu pensamento, Guga, eu entendo que o Rafael Costa, no Campeonato Brasileiro, ele vai deslanchar. Faz tempo que eu escuto igual o alemão deslanchou, Claudinei Costa. O alemão deslanchou no campeonato. E tem o Regis que joga muito também. Joga também, tá de parabéns. Entendeu? Parabéns. Tá de parabéns. Eu tinha um timaço. Timaço tem um Guarani. O Guarani não consegue fazer gol, velho. Consegue chutar, né? Nem chutar. Não marca gol, cara. E os gols que foram marcados no Campeonato Paulista são gols chorados. Falha. Aquele gol no derby, falha do goleiro da Ponte. Entendeu? Então não dá. Ô, Levi Júnior, grande abraço pra você. Levi Júnior, parabéns pela estreia nos comentários e até a próxima, viu, Levi? Até a próxima, Levi. Obrigado. Grande abraço, Levi Júnior. Vamos então agora para Prone Alimentos em 30 segundos. Conferir a ficha técnica completa de Guarani 0, Mirassol também 0, nos pênaltis Mirassol 4, Guarani 3 com o Gustavo Marques para Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. É isso aí, Claudinei Corsi. O Guarani foi eliminado para variar aí no Campeonato Paulista, jogando lá em Mirassol, né? Escalado pelo técnico Alan Al, né? Galanteador, fala bem, hein? Entrevista boa do Alan Al, hein? Pra galanteador tá de bom tamanho, hein? Rafael Martins no gol, Ayrton, Thales, Pablo, Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Matheus Souza, Júlio César e Davó. A equipe do Mirassol foi escalada por Alex Muralha, Carlão, Renier, Daniel Borges Souza, Daniel Diego Gonçalves, Cássio, Gabriel Neto Moura, Fabrício e Pedro Lucas, né? E a arbitragem, será que eu vou conseguir falar, o Claudinei Costa? Thiago Escarassati. Exatamente, é isso mesmo. Assistente é Daniel Paulo Zaioli. Também assistente número 2 é Ângelo Ribeiro. E o Guarani perdeu nas penalidades. Tempo normal 0-0, penalidades 4-3 para o Mirassol. Estou muito feliz por ter terminado mais um Campeonato Paulista, por ter cobrido mais um Campeonato Paulista, né? Agora é centrar com a coordenação para ver se o contrato vai ser renovado ou não. E no Brasileiro, se Deus quiser, estaremos de volta ou não. Se eu estiver de volta, até logo. Se não, até algum dia. E obrigado, Claudinei Corsi. Já está em negociação? Estamos em negociação. Vamos fechar. Em que fase está? Quais são as possibilidades de acerto? 50%. Só 50%? Eu gosto dessa casa, eu amo essa casa, mas... Vamos conversar. Guga, só para fechar aqui, eu queria saber qual é essa tatuagem que você tem que eu não consigo definir no pescoço. É porque eu sou gordinho e eu tenho pouco pescoço. Mãe, tá escrito mãe. Deixa eu ver como é que é. Eu pensei que era um diamante. É um diamante escrito mãe. Um diamante escrito mãe. Isso. Tá certo. Mas Claudinei Costa, sempre um prazer Guga. Trabalhar do seu lado. Parabéns, divirta-se, muito obrigado, viu? Já foi ontem, já acabou. Quem trabalha infelizmente vai ter que curtir nas altas madrugadas. É um prazer trabalhar ao seu lado, viu? A voz experiente do rádio. Muito obrigado, Levi Júnior, Albert Cavalcante, Felipe, valeu. Um abraço, Guga, até a próxima. 00:21 em Campinas, estamos colocando um ponto final aqui no fim de jogo, consequentemente na nossa jornada esportiva. Meia-noite, 21 em Campinas, já 21 minutos da quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Você conferiu o jogo que aconteceu ontem, quarta-feira, 12 de maio. Guarani 0, Mirassol também 0 nos pênaltis. Mirassol 4, Guarani 3. Com esse resultado, o Guarani fica fora das semifinais do Campeonato Paulista de 2021. Mirassol passa e deverá enfrentar o vencedor de São Paulo ou Ferroviária. Você acompanhou aqui a narração de Gustavo Marques, o narrador da Flechada aqui da Rádio Futebol Interior, os comentários de Levi Júnior
e as reportagens de Albert Cavalcante. Participou com a gente aqui a Roxane Poussac, a mesa de áudio e vídeo a cargo de Felipe Marques. A coordenação da Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Esteve conosco nessa transmissão a rádio parceira W Sports da cidade de Ribeirão Preto, do nosso amigo Rochinha. Agradecemos aí aos nossos patrocinadores, Restaurante Pizza do Dadá, mais de 70 sabores para você escolher. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália em Campinas, com almoço executivo, estacionamento e sobremesa grátis, aberto também até às 21 horas. Para o jantar, o delivery até às 22h30, ali no Cambuí, na Silvatelli 620. Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Shimozono Mega Sorte Loterias, no Jardim Garcia, no Campos Elíseos e também no Jardim Nova Europa. Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais. Peça pelo delivery 2518-0686. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. A gente tem jogos aqui todos os dias, é só você ficar ligado. Amanhã tem Ponte Preta e Botafogo, 9h. A jornada tem a sua abertura às 8h, com os irmãos Corsato, Marcelo Corsato na narração, com o Carlos Corsato na apresentação, ancoragem e comentários, e as reportagens de Wendel Coral, a mesa de som do Felipe Marques. Está trabalhando muito esse menino, hein? Agradeço então o carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus, se cuidem, máscara, álcool gel, evite aglomerações e cuide de quem você ama. Que Deus proteja a todos, hoje dia de Nossa Senhora de Fátima, que ela esteja zelando por todos que estão nos ouvindo e por todos do nosso Brasil e do nosso mundo nesta pandemia. Um grande abraço para você, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.